Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Exatamente 14 horas 7 minutos, horário de Campinas. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Alô, você ligado, conectado nos canais Futebol Interior. Seja mais do que bem-vindo a mais uma jornada esportiva com a equipe de Carlos Corsato, que mais cresce no interior de São Paulo e em todo o Brasil. Hoje, dia 25 de março de 2023, exatamente 14h07 em Campinas, é tempo de definição, é hora de decisão no Campeonato Paulista 2. De um lado, o 15 de Piracicaba, do outro, a Macaca, a Ponte Preta. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, é o que diz o torcedor na tarde deste sábado. E eu convido você, torcedor ponte pretano, convido você, nação ponte pretana, a deixar o seu comentário, deixar o seu like e participar da nossa jornada. Hoje é a primeira parte de uma decisão de 180 minutos que podem colocar a Ponte Preta de novo no Campeonato Paulista da Série A1 em 2024. Comigo, Lucas de Souza, também Frank Francisco, professor Israel Moreira e ele, o repórter feliz André Luiz.
Jornadas dos canais Futebol Interior sempre no oferecimento de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, anote aí, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, hein? O puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Hidger, comunicação integrada. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E hoje é sábado, e sábado é dia do quê? Pizza do Dadá, uma explosão de sabores, peça pelo delivery em 3744-2121. Coordenação da equipe de esportes dos canais Futebol Interior é dele, do meu querido, do meu parça, que hoje tá trabalhando, tá lá na Rádio Cidade. Alô, Carlos Corsato, grande abraço pra você, Carlão. A direção comercial é dele, Claudinei Corsi, que também está nos acompanhando. Direção executiva do pequeno grande homem, Elcio Paiola. E direção geral de Arthur Eugênio Matias. E a partir de agora eu começo a girar as vozes e os principais destaques desta grande decisão, deste grande jogo, a primeira semifinal do Campeonato Paulista 2. E ele, o mago dos botões, o samurai Felipe Marques, solta o hino da macaca, Felipe! Esse hino, a melodia é sensacional. Felipe Marques, o DJ, lá modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E quem traz os primeiros e principais destaques da macaca querida é ele, o repórter feliz, Felipe Marques. André Luiz. Hoje eu estou debutando com o André Luiz, o repórter feliz, mas parceiro já de longa data. André, que satisfação dividir os microfones aqui dos canais Futebol Interior com você. Uma ótima jornada, uma ótima tarde. Traz pra mim os primeiros destaques da macaca, André. Ah, meu caro Lucas de Souza, é um prazer inenarrável estar ao seu lado, ao lado do professor Israel Moreira, ele, Frank Francisco, na técnica aqui da Rádio FI, o nosso mago dos botões, o nosso MacGyver, ele, Felipe Marques. E um abraço muito, mas muito especial, você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior, a Associação Atlética Ponte Preta, que chega nesta semifinal da Série A2 como melhor equipe da competição na primeira fase. Na última quarta-feira, a Macaca eliminou o Comercial nas quartas de final, vencendo por 3-0 no Majestoso. E hoje, em Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra, daqui a pouco a Macaca busca um resultado positivo para ficar com um pé na Série A1 no ano de 2024. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com Meia Elbis com desconforto muscular e o zagueiro Matheus Silva com problema no joelho, fica de fora. Muito provavelmente Cássio Gabriel entra no meio-campo, enquanto Arthur deverá ser deslocado para a quarta zaga e será improvisado na posição. As novidades para o torcedor e o técnico da Macaca são os retornos de Pablo, Diego e Jé, que cumpriram automática diante do Comercial e retornam no ataque da Macaca em busca dos gols para a alegria da nação pontipaitana esta tarde em Piracicaba, Lucas de Souza. Esse é o destaque da Macaca. E como é que vem o time da casa, hein? O Inhoquim jogando lá no tradicional estádio Barão de Serra Negra em Piracicaba, André Luiz. É o glorioso Esporte Clube 15 de novembro Inhoquim, que vem de um empate, jogando na última quarta-feira e mesmo no estádio Barão da Serra Negra em Piracicaba, diante da Portuguesa Santista em 0-0. E busca, e sabe que tecnicamente o time da Ponte é superior e a equipe do técnico Kleber Gaúcho busca esta tarde um resultado positivo para tentar a classificação no jogo de volta da cidade de Campinas. Quanto ao time, o técnico Kleber Gaúcho terá os retornos do zagueiro Rodolfo, o meia Bruno César e o atacante Lúcio Flávio, além de Matheus Melo, que cumpriu automática pela expulsão contra a Santista, mas até o momento nenhum deles estão confirmados no time titular
do glorioso Inhoquim, meu caro Lucas de Souza. Esse André Luiz daqui a pouquinho trazendo a ficha técnica, as escalações oficiais de Ponte Preta e 15 de Piracicaba. É tempo de definição, é hora de decisão aqui nos canais Futebol Interior. E aqui nos canais Futebol Interior tem opinião. E opinião, hoje estamos bem, hein? Opinião é com ele, sempre de carona, ele seu belo chapéu. Quem que é ele, Felipe Marques? Frank Francisco. Frank Francisco, mais uma jornada, né, Franquinho? Ano passado estivemos na 2 também com Rio Claro e Portuguesa, com o Velo Clube Rio Claro. E hoje, que honra, né, poder fazer essa jornada ao seu lado. Hoje sem o Elvis e também sem o Matheus Silva, 2 peças importantes. Mas fala pra mim, Franquinho, a sua expectativa pra primeira semifinal do Paulista 2. Boa tarde pra você, Frank. Boa tarde, Lucas de Souza. Vou tirar o chapéu, gente. Esse menino merece. Vamos prestigiar. É fera, hein? É fera. Escreve o nome. Valeu demais, Franquinho. Esse é fera. Nação Ponte Pretana, tarde abençoada pra nós hoje. Israel Moreira aqui, que alegria de novo estar com Israel, que prazer. Tá qualificado o negócio aqui hoje. Hoje tá top. E o Felipe, o mago dos botões. Esse sempre lá em cima, né? Agora vamos pro jogo. Lucas, hoje uma partida difícil. Uma semifinal. 2 times que têm camisa, tradição, existe uma rivalidade. Eu, da minha parte, como Ponte Pretano, não a vejo como vê o torcedor do 15. Mas o torcedor do 15 para Ponte tem essa forte rivalidade. É um jogo que a Ponte vai ter que ter o quê? Estrutura emocional. Essa partida, ela passa pela estrutura emocional. Qualquer comentário que a gente for fazer, o primeiro item a ser observado é a parte emocional. A Ponte entra com 2 desfalques. Para mim, um muito sensível do Matheus, em que pese o Arthur fazer bem a zaga, mas não deixa de ser preocupante. E o Elvis também faz falta pela qualificação. O Elvis hoje é o cara da Ponte. Há muito tempo nós não tínhamos um camisa 10 romântico como nós temos hoje. E eu tô de cadeira para falar porque todo mundo na transmissão Ponte Pretano sabe, eu sou fã de carteirinha do Elvis. O Elvis, pra mim, ele me lembra o futebol romântico, é um jogador que toca bonito na bola. Clássico, né, Franquinho? Tem uma bola parada, tem uma batida de bola fantástica, uma inteligência, Lucas, que pra mim poucos jogadores hoje no futebol brasileiro a gente vê. E olha que o Elvis não tem mais a mobilidade de um garoto. Se tivesse, meu Deus, mesmo com todas as atenuantes, eu ainda acredito que o Cássio Gabriel possa suprir essa ausência. São características diferentes, mas o Cássio Gabriel vem de um grande momento. E é de Campinas, é campineiro. E ele vai fazer tudo, porque ele tá na casa, gente. Não sei se vocês me entenderam. O menino tem qualidade também, tá num bom momento. Eu acho que vai ser um jogão de bola. Não acredito numa partida, vamos dizer, despoluída, né? É uma partida que hoje vai ser muito aquela partida tóxica, pegada, bola dividida. Só que assim, a Ponte me preocupa só o emocional. Hoje não tem que se preocupar com o juiz, arquibancada, entrar, fazer a parte da Ponte Preta. A gente tem que sempre ressaltar. Eu vejo muita gente preocupada. Isso, aquilo, não. Gente, a preocupação é do outro lado. Com todo respeito a qualquer adversário. O bicho papão da Série 2 é a Ponte Preta. Pega a campanha da Ponte, a pontuação, simples assim resumido. Por outro lado, aumenta muito a nossa responsabilidade. Mas, amigo, Ponte Preta é Ponte Preta. Tamo junto, é nóis. Meu palpite? 2-0 pro Macá. Esse Frank Francisco, do meu lado direito, o professor, que eu tô tendo a honra de conhecer. A gente já tinha trocado algumas mensagens, mas ainda não tinha tido essa oportunidade de trabalhar juntos. Israel Moreira, nosso professor lá do Correio. Tô muito feliz, me sinto honrado de dividir esse microfone com você. E me conta agora a sua expectativa para esse jogo, dentro do que o Frank falou, né, Israel? Um jogo onde o psicológico da Ponte Preta vai precisar estar em dia para que o time possa desempenhar um bom papel. Boa tarde para vocês, Israel. Opa, não pode desaprender a ligar o microfone, hein? Que faz, hein, André? Esse é diferenciado. Que felicidade! Felipe, André, ao Frank, ao Lucas, poxa, que honra voltar aos canais do Futebol Interior 1 ano depois da minha saída. E, muito obrigado pelo convite. Jogo difícil, né? O Frank acho que desenhou muito bem o que pode acontecer. E até aqui
Acho que o que mais preocupa o torcedor da Ponte é o emocional. A Ponte com várias expulsões nos últimos jogos e que poderia ter prejudicado a equipe. Mas o Hélio, poxa, o torcedor que estava no jogo contra o Comercial, quando o Hélio fez as suas mexidas, olhava um para o outro e falava, poxa, o que o Hélio está fazendo? Cássio Gabriel não foi bem no primeiro tempo, cresceu muito na partida depois, ele tira o Leonaldi, aí o time muda, rapaz, e a Ponte começa a jogar e o Cássio faz 2 gols e a Ponte vence o Comercial, uma belíssima partida do Cássio Gabriel, do Eliel também, que não jogou o primeiro tempo e entrou no segundo, mudou a partida também, e o Elvis, então, hoje, para mim, fará muita falta, porque é um jogador inteligentíssimo, consegue controlar a partida quando precisa, quando tem que ser. O passe de costas que ele deu é de coisa calcanhar? absurda. Ele consegue tirar 3 é de quem conhece, né? É de quem conhece, né, Lucas? Então, vai fazer muita falta para a equipe, para o torcedor da Ponte. Mas o Cássio Gabriel, aliás, a única partida que o Elvis... A única não, mas a partida que o Elvis não jogou contra o 15 em Piracicaba, foi o Cássio Gabriel quem jogou e foi muito bem, aliás. Mas eu acredito... Também vou muito pela linha da rivalidade. Acho que o 15, tecnicamente, é inferior à Ponte. A campanha disse isso, os números dizem isso. Mas o 15 de Piracicaba, em toda a sua história, talvez seja um dos clubes do interior que mais colocou dificuldade à Ponte todos esses anos. O retrospecto é praticamente igual. Né? São 45 vitórias para cada lado. Olha só que confronto. Até nós estávamos conversando aqui em off, você ouvindo a Rádio Fica, eu, o Israel, o Frank, o Lucas, antes de abrir a jornada... Nós falávamos que a maior rivalidade a um raio de 100 km de Campinas é Ponte e Guarani, lógico, isso é fato. Depois, Rio Claro e Velo Clube. E depois, 15 Piracicaba e Guarani, 15 Ponte, antigamente era Rio Branco, era União Barbarense, Paulista, era Paulista de Jundiaí. Né? Então são jogos, principalmente na divisão em que está agora nesse momento os dois clubes, na Série A2 do Campeonato Paulista, de muita rivalidade, muita tradição. E o 15 tem também um estilo de jogo do Kleber Gaúcho muito parecido com o do Hélio. Intensidade, marcação, irrita os jogadores, muitas faltas. Então acredito que será um jogo pegado, difícil, diferentemente do que foi o primeiro jogo da primeira fase. É um outro campeonato, mas a Ponte, pela condição e técnica dos seus jogadores, hoje ela é um time, se coloca até favorito fora de casa. Claro que o empate até seria um bom jogo para decidir aqui no próximo sábado. Ponte deverá ter os retornos de Pablo Diego e o Gé. São dois jogadores importantíssimos que devem aí, fazer a dupla de ataque. Sem o Elvis, talvez um pouco da preocupação, não pelo Arthur, que dá conta tranquilo de ser o zagueiro, mas a ausência do Matheus Silva. Porque o 15 de Piracicaba tem no Anderson Cavalo, o rapaz é um touro. É verdade. Forte pra caramba. E o Arthur, tecnicamente, ele sabe muito bem preencher aquele espaço da quarta zaga, mas ele não tem altura. E a Ponte talvez perca um pouco nas bolas aéreas apenas com o Fábio Sanches. Mas eu acredito na Macaca, acredito eu também no chute aí que o Júnior Tavares, pela experiência, deve ir na lateral. O Jean Carlos que entrou bem contra o Comercial, mas eu acredito que deva ir o Júnior Tavares. E esperando que a Ponte consiga um resultado positivo e decidir no Majestoso no próximo sábado, Lucas. E um detalhe importante, pois não, André, vai lá. Israel, Frank, para vocês ficarem cientes, você ouvinte da Rádio FI, normalmente a escalação sai exatamente 1 hora antes, isso daí estabelecido, né, pela Federação Paulista de Futebol, 1 hora antes. Imagina o tamanho da rivalidade que envolve Ponte 15. Até agora são 14 horas e 21 minutos, não saiu a escalação oficial de nenhum dos dois times. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo, é coisa rápida. Na volta tem Arthur Eugênio, tem participação de convidados. Fique aí ao nosso pré-jogo especial para 15 de Piracicaba e Ponte Preta, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. Estamos de volta com o nosso pré-jogo especial para a grande semifinal entre 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Estádio Barão de Serra Negra é o palco do espetáculo. E eu chamo agora a participação dele, né? Do nosso querido diretor-geral, Arthur Eugênio Matias, que sempre aqui nos canais Futebol Interior faz a sua participação, hoje falando sobre Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Nenhum jogador representa tão bem essas duas equipes como o Chicão. Francisco Jesuíno Avanzi, o grande Chicão, jogou no 15 de Piracicaba, jogou na Ponte Preta e jogou na Seleção Brasileira, titular na Copa do Mundo de 1978. Aqui no Futebol Interior, Ponte Preta e 15, a história de Francisco Jesuíno Avanzi, o Chicão, que nasceu em Piracicaba no dia 30 de janeiro de 1949. Ele começou no 15. Olha uma foto de Chicão no 15 de Piracicaba. Chicão é o penúltimo agachado. Aliás, Chicão começou jogando mais avançado, mas na meia, o 15 emprestou Chicão para disputar a segunda divisão pela União Agrícola Barbarense. Voltou a equipe do 15 e esteve no São Bento de Sorocaba, mas vamos lembrar dele inicialmente na Ponte Preta. Eu quero frisar esta foto, porque nesta foto, Chicão na Ponte Preta, em 1973, tem um detalhe. O goleiro Valdir Pérez, o primeiro em pé, Chicão, que é o quarto em pé, os dois jogaram na Seleção Brasileira e os dois disputaram Copa do Mundo. Olha uma foto que eu selecionei de Seleção Brasileira, com o goleiro Valdir Pérez e logo depois Chicão.
Antes de chegar à Ponte Preta, Chicão passou pelo São Bento de Sorocaba. Em 1971, Chicão, mais uma vez atuando como meia no time do São Bento. Ele é o penúltimo agachado. Frank Francisco, tem mais um jogador nesse time do São Bento que jogou na Ponte Preta. Vamos ver se você é pontepretano mesmo, Frank. Quem que é esse jogador? É Valdomiro, centroavante, caneludo. Como perdia gol, Valdomiro. Valdomiro, nesse time do São Bento, é o segundo jogador agachado. Chicão marcou época mesmo no São Paulo. Do São Bento para a Ponte Preta e da Ponte Preta para o São Paulo, campeão paulista, campeão brasileiro. Você vê um time do São Paulo aí com o Chicão, tem também Nelsinho Batista, outro que jogou na Ponte Preta. O ponta esquerda, o último agachado, é José Carlos Serrão, que também tem história com o 15 de Piracicaba. Do São Paulo, Chicão esteve no Atlético Mineiro e no Santos. Primeiro eu vou utilizar uma foto de Chicão no Santos, ele é o terceiro em pé, e depois Chicão com a camisa do Atlético Mineiro. Chicão foi bem, tanto no São Paulo, como no Atlético Mineiro e como no Santos. E depois começou a carreira, de final de carreira. Primeiro no Botafogo de Ribeirão Preto, depois no Corinthians de Presidente Prudente e terminando no Mojimirim. Ele conquistou acesso na divisão intermediária em 1984. Uma foto do Mojimirim com Chicão, o segundo em pé, o quarto em pé. Também jogou na Ponte Preta. Eugênio, bom zagueiro, mas na Ponte Preta não tinha jeito. Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê. E Eugênio acabou sendo negociado aqui no futebol interior. Ponte Preta 15, a história de Chicão Francisco Jesuíno Avanzi. Infelizmente, morreu em Piracicaba no dia 8 de novembro de 2008, com 59 anos. Hoje, Chicão dá nome a um viaduto na cidade de Piracicaba. Tá errado, né? O viaduto você usa para passar de um lado para o outro. E com Chicão de volante, ninguém passava. Aqui no futebol interior, a história de Chicão, volante titular do Brasil na Copa de 1978. Você acompanhou aqui no futebol interior detalhes, curiosidades, fotos lindas. Você acompanhou aqui no futebol interior. Só aqui no futebol interior, valorizando a história do futebol brasileiro. Aliás, se você quiser debater comigo, quer que eu fale de algum confronto interessante, de algum jogador do passado, entre em contato comigo aqui no futebol interior, em qualquer plataforma, o principal portal de futebol do Brasil, colocando detalhes, informações, curiosidades do futebol brasileiro, valorizando o futebol do Brasil. Aqui no futebol interior, Arthur Eugênio. Grande Arthur Eugênio trazendo a história do Chicão, né? Grande Chicão. André Luiz, meu repórter, é o seguinte, nós temos convidados para essa tarde, certo, André Luiz? Temos sim, meu caro Lucas de Souza. Vamos ouvir o ala direito da Macaca, Luiz Felipe, que falou para a Rádio FI, canais Futebol Interior. Queria que você falasse desse seu momento na Ponte. Ao todo são 21 jogos, contando o ano passado, mas em 2023, em 17 jogos, 2 assistências e um gol marcado, feito na última partida. Fala mais desse momento. Boa tarde. É um momento muito especial na minha carreira. É um sonho de criança, né? Poder estar jogando num nível maior. Eu nunca tive essa oportunidade, mas estou tendo, graças a Deus e ao professor Hélio. Como avalia a briga pela titularidade na lateral direita, que no momento está entre você e o Everton? Uma briga sadia, né? Respeito muito meus companheiros. O professor Hélio está sempre ali nos treinos, nos dando o bizu, e um respeitando o outro, e cada um sabe do seu potencial.
confiança que você conquistou da comissão técnica em trabalhar nessa função de lateral. Já tinha feito antes em algum outro clube, na base, ou é a primeira vez que tem executado? Sim, é a primeira vez que eu tenho executado a posição. O Mailton só podia jogar no dia 5 de fevereiro e o Everton só podia jogar a segunda rodada. O professor na pré-temporada optou por começar comigo e eu acabei que fui bem, né? Graças a Deus, e estou dando continuidade. Queria que você falasse mais sobre isso, né? Como é que foi para você essa adaptação? Que você sempre foi meio campista, né? Como é que foi essa transição de meio campo para lateral direito? Foi um pouco difícil, né? Porque jogar mais aberto e na última linha é mais complicado, que às vezes você pega uns atacantes rápido, né? E é meio difícil para marcar. Mas eu tô conseguindo ir bem, graças a Deus. Como tem sido esse momento para você, vendo o seu futebol, sendo reconhecido, tendo possibilidades concretas? O que faz você estar com essa alegria, né, de contar um pouco mais dessa sua história, que faz com que você realmente esteja sentindo, né, esse momento especial? É um momento muito especial, cara, porque só Deus sabe de onde eu vim. E quero agradecer muito ao presidente pela oportunidade, o Hélio, meu empresário, minha família, meu pai que está lá no céu, que sempre apoiou muito, minha avó, e estou muito feliz. Foi um momento difícil, né, até chegar aqui na Ponte Preta. Como é que você se vê vestindo as cores da Ponte? Eu me vejo em alto nível, né? É maravilhoso demais. Queria que você falasse agora um momento especial que a Ponte vive, né? A gente está indo para uma semifinal de competição. Como é que você vê as condições da Macaca contra o 15 de Piracicaba? É um jogo muito difícil. Nós enfrentamos ele na primeira fase, mas o professor Hélio está nos passando uns treinamentos. Nós estamos muito bem, focados, concentrados. Vamos chegar lá, vamos ditar o ritmo de jogo, vamos conseguir sair vitoriosos. A gente viu no último jogo você balançando as redes pela primeira vez. O que passou na sua cabeça quando você fez o gol? Pô, cara, muita alegria. É um momento muito especial na minha carreira. O professor Hélio sempre fala para nós laterais atacar muito espaço. E sempre quando a jogada do lado ao contrário, eu sempre invado muita área. E o Elvis tocou para mim, eu fui feliz e fiz o gol. Tá aí, esta palavra é de Luiz Felipe, ala direito, que falou para a Rádio FI, canais Futebol Interior, meu caro Lucas de Souza. Vamos mandar um abraço para ele? Com certeza. Vamos. Você sabe que também, além, logicamente, no ar, nós temos que ser profissionais e muito sérios. Fora do ar, eu também acima sou sério. de tudo, né? Muito sério, né, Lucas certo. de Souza? Mandar um abraço aqui para o mestre dos mestres, o mestre dos comentaristas esportivos desse Brasil varonil, ele, Claudinei Corsi. E, não, ele é o amado mestre. Esse não é o amado confunda, mestre. Exatamente, não confunda, André Luiz. O Luiz. mais amado de não todos confunda. os mestres dos mestres é Claudinei Corsi. Agora tem o mestre do mestre, que é o tá nível acima superior. desse aí, né? Olha o nível, É. ó, o nível um pouquinho acima. Ele que é engenheiro também. Exatamente. Mestre dos engenheiros e o mestre E da eletricidade também, né? E o presidente dos presidentes. Exatamente. Wagner Ferreira. Grande Wagner. Forte abraço a vocês, ó, do coração do repórter feliz. Aí, ó. Esse, André Luiz. Deixa eu aproveitar a sessão Maguila. Muita mensagem, gente. Obrigado demais pelo carinho da audiência, pela honra da presença. Continue mandando mensagem aqui, ó. Anselmo TNK. Aqui conosco, Viviane Cristina. Boa tarde, amigos. Tiago Oliveira não tem mais chance com o Hélio. O que você acha, Frank? Pergunta aqui da Viviane Cristina. O Thiago deixou passar um pouquinho o momento dele, né? Por hora tá melhor assim com o Arthur. Deixa o Thiago se estabilizar um pouquinho emocionalmente. Muito bem, Aparecido Alves, boa tarde, equipe campeã, estou trabalhando, mas acompanhando, bora pra cima, Macaca. Marilda Franco conosco aqui também, tem mensagem pro Israel aqui, ó, o Edson Cláudio, conhece Edson Cláudio, Israel? Opa, grande Edson, um abraço, Edson. Tá aqui conosco também, James Vieira aqui conosco, Ponte, valeu equipe, Sarruge Brother, manda um abraço pra Jovem Centro, 54 anos, e a todos do Externato São João. Sou sobrinho do Moacir Gomes, rapaz. Sobrinho do Moacir Gomes, estudou comigo, jogou bola comigo, James, a torcida jovem. Alô, torcida jovem, que essa semana fez mais um aniversário no dia 23 de março, fundado por Sidney Antônio Virginélio Sidão, que foi meu técnico no Externato São João, e depois ele que me indicou pro pai dele, o Lilo Virginelli.
e que mora hoje em Santa Rita de Caldas. Alô, torcida jovem, parabéns por mais uma data, mais um ano de vida, os seus 54 anos. Torcida jovem, aquele abraço. Muito bem, e também tem participação do nosso querido repórter itinerante. Nós temos um repórter feliz, que é o André Luiz, mas tem um repórter itinerante, nosso querido Pedro Lino, diretamente lá de Piracicaba. Bota na tela aí o Pedro Lino. Fala, Pedrão! Boa tarde, Lucas de Souza e todo mundo que está acompanhando a transmissão do Portal Futebol Interior. Direto aqui do Barão de Serra Negra. 1.279 ingressos vendidos antecipadamente, em menos de 25 minutos. No intervalo e no final do jogo estarei mandando vídeos para mostrar para o pessoal da transmissão como está o jogo e como está a torcida dos dois times. Pedro Lino aqui do Portal Futebol Interior, direto de Piracicaba. Que beleza, o Pedro Lino ali... Daqui a pouquinho vai mandar aquele lanchinho, né? Daqui a pouquinho vai mandar aquele misto quente, né, André Luiz? Tá trabalhando o menino do Pedro Lino, hein? Lá em Piracicaba tem coisa boa pra se comer, cara. Tem coisa boa pra se comer. Pamonha, tem curau. É verdade. O pessoal aqui no chat tá falando da pamonha aqui. A pamonha deles é boa. É boa, né, André Luiz? Já comeu muita pamonha lá em Piracicaba? Eu sou suspeito porque eu sou nascido em Piracicaba. Então muito bem, muito bem. Você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, Jornada Esportiva daqui a pouquinho para 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Israel Moreira, sobre a entrevista aí do Luiz Felipe, né, nosso ala direita, e foi uma coisa até que a gente observou, daqui a pouquinho o André Luiz passa a ficha técnica, como tem jogador novo no time da Ponte, né? Realmente, para esse ano de 2023, apesar de todos os problemas financeiros que a Ponte vive, o Hélio dos Anjos encontrou uma solução, que foi a utilização da garotada, e por enquanto tem dado muito certo. Você colocou muito bem, viu, o Lucas? Foi a alternativa que surgiu a Ponte pela falta de dinheiro, né? Pela condição econômica, financeira do clube. A Ponte passando por N dificuldades econômicas, o Transfer Ban que proíbe a Ponte de realizar novas contratações, está em processo na justiça, né? A Ponte solicitou o processo de justiça que impede, aliás, que consiga que ela faça todos os processos trabalhistas se tornem um só e ela consiga trabalhar para se quitar as dívidas. Então a Ponte passando e passa ainda por momentos dificílimos na questão financeira, e a alternativa foram os moleques, foram os meninos da base e deram conta. O André daqui a pouco vem com a ficha técnica. O banco de reservas da Ponte é absurdamente juvenil. Que bom, bastante garotos da base que... Quando o Hélio tem ali jogadores como o Maurício, como o Edson, o Felipinho, jogadores que vêm surgindo e com o Hélio terão a possibilidade de jogar com a camisa da Ponte, vestir a camisa da equipe profissional, é a oportunidade que vem surgindo para os garotos. O Luiz Felipe, que fez uma belíssima partida contra o Comercial, acabou... fazendo o primeiro gol, né? O primeiro gol contra o Comercial foi o gol do alívio, né, Lucas? O gol da tranquilidade, né? De respirar fundo, né? O gol da tranquilidade. E o Luiz Felipe, que é um jogador que vem crescendo muito com o Hélio, ganhou a posição titular porque o Luiz Felipe é volante, não é lateral direito, e ganhou a camisa titular dos outros dois, o Mailton, que está machucado, e o Everton, jogador que chegou também durante o campeonato, os dois laterais direitos da equipe, mas quem joga é o Luiz Felipe, volante, que até aqui dando conta do recado, Lucas. É isso aí. André Luiz. Escalação da Ponte. Definidos à sua disposição, Lucas e Souza. Então vamos lá, no pique do rádio. A Macaca escalada com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares. Meio campo, Felipe Amaral, Leonaldo, Matheus Jesus, Cássio Gabriel. À frente, Pablo Dieguigé. Como o Israel Moreira disse... Olha o banco da Ponte, só garotada. Pedro Rocha para o gol, o Everton, Edson, Filipinho, Dudu Atamoto, Eliel, André, Thiago Oliveira, Jean Carlos, Guipira, Maurício e Ramon. O 15 de Piracicaba, escalado e definido pelo técnico Cleber Gaúcho, com Alan no gol, o Wellington, João Maestro, Ian Carlo, Eric Daltro, Iacovelli, Samuel Andrade, Vitor Braga e à frente Lucas Xavier, Arthur e Anderson Cavalo, meu caro Lucas e Souza. Muito bem, vou para um rápido break, na volta a gente fica em definitivo para a bola rolar, para essa grande decisão entre 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. De volta em definitivo aqui no pré-jogo inteligente dos canais Futebol Inteiro. Daqui a pouquinho a bola rola, é tempo de definição, é hora de decisão pra Macaquinha. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, é o que diz o torcedor. Franco Francisco, tem mensagem pra você aqui no chat, tem sessão Maguila pra você. A gente mandou um abraço, o André mandou, tá na sua hora também, né? Mandar um abraço pro Paulo. Paulo da Resistência. E Paulo, abraço pra você. Ó, o chapeuzinho, na verdade, é o talismã da Macaquinha. E a gente tira no momento do gol, pras personalidades. Hoje já tirei pro Lucas. Né? Que moral, é isso aí. E quem sabe hoje eu tirei 2 vezes pra Macaquinha. 2 gols da Macaquinha. É isso aí. Deixa eu mandar um grande abraço também pra Tati, toda a rapaziada lá do Futebol na Veia, hein? Galera do Futebol na Veia também acompanhando em peso aqui. O Samuel, Eric Filardi, enfim, grande audiência também lá no Futebol na Veia, hein, Franquinho? Ó, queria também deixar um abraço, Lucas, estava esquecendo aqui. A galera que já jogou na Ponte Preta aí, o Cezinha, o PC, pessoal que tá sempre acompanhando a gente. Aliás, eu ouvi dizer que você tá num grupo seleto aí, né? Ou tá pra entrar num grupo seleto. Tô pra entrar. E hoje o André Luiz tomou um café com Monga, né, André Luiz? Monga. Café da manhã com Monga, abraço pra você, hein, quando falamos disso. O gol que ele fez em 89 contra o Taquaritinga, o Frank, o Lucas e o Israel lembra bem.
que ele quase levou a rede, a trave, o Taquarão, quase que ele traz o Taquarão para Campinas. Era muito forte o Monga, né? Ele era muito forte. Levou o segundo, levou o goleiro, levou a rede e quase que ele leva o estádio também. Pois não, Israel, fica à vontade. Vou mandar um abraço ao Carlos Eduardo Moreira também. Meu parceiraço lá de Hortolândia, que está nos acompanhando, mandou um abraço. Sabe quem tá te acompanhando e prometeu Souza. Pra mim um abraço pra você? Peterson Rodrigo. Rapaz. Alô, Peterson, um abraço, meu parceiro. Ah, quanto tempo, hein? Tá sumido, hein? Eu estive com ele no nosso podcast aqui do Futebol Interior, que aliás está pra voltar, viu, gente? Não teve na última semana, mas fique aguardando as novidades. Assessor de imprensa. Lá do Cosmopolitano. É, grande figura, grande parceiro. E nós temos aqui audiência internacional. Alô, Anselmo Tanikawa, o nosso grilo, do Japão. Ele não falou a cidade aqui, mas daqui a pouco ele fala o passo. Curtindo a Macaca, ele acabou de pretender falar que está no Japão. Agora lá é domingo, 14 horas e 48 minutos do domingo. Lá já é domingo e ele está assistindo a ponte no sábado. Aliás, só um detalhe, né? Tá falando de audiência internacional. Eu queria aqui agradecer demais a grande audiência do nosso Rádiosnet. Viu, Franquinho? Maravilha. É gente do Brasil e do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, da África. E teve um... E eu costumava dizer que... Aliás... Costuma ainda, porque aqui é a melhor transmissão do mundo, gente. Não tem pra ninguém. Só aqui você tem Franco Francisco, André Luiz, Israel Moreira, Marcelo Corsato, Carlos Corsato. Lucas Souza. Não, eu tô debutando ainda. Nós estamos engatinhando ainda. Eu chego lá. Mas esses dias atrás apareceu um usuário não identificado. Aí eu comecei a pensar, mas pô, será que até na galáxia tem ouvinte do futebol Tem interior? Marte, tá ouvindo a gente lá. Mas a gente fica muito feliz com todo esse apoio, com todo esse carinho. A gente faz as transmissões dos times daqui de Campinas, mas claro, sempre respeitando a todos os outros clubes do interior de São Paulo, todos os outros clubes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas aqui é Campinas em primeiro lugar, mas sem deixar de respeitar todos os clubes. Fala, André. Te peço 30 segundos para dedicar essa jornada esportiva a dois grandes desportistas, já falecidos, infelizmente. Um do lado da ponte... Nelson Sarrugi. Segura emoção não, André, vai embora. Nelson Sarrugi, que foi diretor, que foi um grande pontepoletano, já falecido, inclusive está ali sepultado a 10 metros do estádio Barão da Serra Negra, no Cemitério da Saudade. E a Roberto Adamoli, vice-campeão com o 15 de Piracicaba em 1976. Ele que foi técnico naquela campanha vitoriosa do 15, viu? Lucas, Israel, do Frank, não sei se vocês lembram. Ele foi técnico, daí o Dema veio para a fase final. O 15 chegou na final contra o Palmeiras, aí ele voltou a ser diretor, que ele era diretor, o Roberto Adamoli. Voltou a ser diretor e foi vice-campeão com o 15 e perdeu com aquele gol de cabeça de Jorge Mendonça. Dedico essa jornada aos dois. Muito bem, fala, aproveitando, não só rapidamente aproveitando aí as homenagens do André, no dia 24 de março também completou 45 anos da morte de Moisés Lucarelli. Quem deu o nome ao estádio e quem fez o que fez a vida toda por essa entidade, essa instituição chamada Associação Atlética Ponte Preta. Franquinho, você tá com o microfone na mão, fica à vontade, querido. Lucas, só agradecer essa grande audiência. E sempre, gente, é simples, mas é legal a gente lembrar, porque a gente às vezes está assistindo e esquece. Você entrou, curtiu, gostou, não gostou? Clica aí. Deixa o like, né? Deixa o like aí pra nós. Você gostou? Repassa pros amigos, joga na rede social, né? É bacana isso. O Narciso também, que foi centroavante da Ponte Preta, tá morando, se não me engano, no Ceará. A gente tem amizade aí no Face, tá sempre se falando. Narciso, abraço pra você. A Macaca hoje começa o retorno pra 1, se Deus quiser. É isso aí. Faltam 180 minutos pra Ponte Preta voltar ao lugar que ela não deveria ter saído. Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta, centenária de tantos craques que já desfilaram no Moisés Lucarelli e em outros estádios do Brasil. Não merece estar nessa posição do Campeonato Paulista da Série 2, com todo o respeito e a tradição de outras equipes do Campeonato Paulista da Série 2. Mas o lugar da Ponte Preta, o lugar dos times de Campinas é na Série 1 do Paulistão. E com a Ponte estaremos até o fim. Mandar um grande abraço para Silvana Pereira, João Limírio Neto aqui conosco também, Fernando Vieira da Silva, Ângela Maria, muitas mensagens e tem enquete também. Mande a sua resposta. Quem que vence hoje é a Ponte Preta? É o 15, vai dar empate? Deixa o seu pitaco. André Luiz, o meu repórter. Equipes definidas e escaladas e arbitragem na pedra, tudo certo? Tudo certo, equipes definidas, arbitragem na pedra, à sua disposição, Lucas de Souza. Em 30 segundinhos para Prone Alimentos, vem aí a ficha técnica para Ponte Preta e 15 de Piracicaba.
Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central com a 27, Fábio Sanches, o capitão da equipe. E na quarta zaga com a 15 no costado, Arthur. Na ala esquerda, 22, Júnior Tavares. O meio-campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 5, Leonaldi, 20, Matheus Jesus e 21, Cássio Gabriel. E à frente, 11, Pablo Diego e 19, Gé. Olha o repeteco da Nega Véia, de Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Fábio Sanches, 27, Arthur, 15, Júnior Tavares, 22. Felipe Amaral, 8, Leonaldi, 5, Matheus Jesus, 20, Cássio Gabriel, 21, Pablo Diego, 11, Gé, 19, no banco, Pedro Rocha, o Everton, Edson, Filipinho, Dudu Atamoto, Eliel, André, Tiago Oliveira, Jean Carlos, Guipira, Maurício e Ramon. Futebol Interior. É o glorioso, o Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba. Escalado e definido pelo técnico Kleber Gaúcho no sistema 4-3-3. Vai a campo com Alan, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Wellington. A zaga central, 3, João Maestro. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro, Ian Carlo. E na ala esquerda, meia dúzia, Eric Daltro. O meio campo do Inhoquim começa com 20, Iacovelli. 8, Samuel Andrade. 10, Vitor Braga, o capitão da equipe. E à frente, 11, Lucas Xavier. 17, Arthur. E 9, Anderson Cavalo. Olha o repeteco do 15, de Alan, 12, Wellington, 2, João Maestro, 13, Ian Carlos, 4, Eric Daltro, meia dúzia. Iacovelli, 20, Samuel Andrade, 8, Vitor Braga, 10, Lucas Xavier, 11, Arthur, 17, Anderson Cavalo com a 9, no banco, Leonardo, Alex Najib, Maicon Aquino, Rodolfo Mol, Luizão, Felipe Benedetti, Enzo, Matheus Melo, Lúcio Flávio, Lúcio Sena, Mica e Jonathan Marino. Arbitragem. Apita o jogo, Flávio Rodrigues de Souza. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Marcelo Carvalho Vangassi. Assistente 2, Mauro André de Freitas. Quarto árbitro, Salim Fendi Chaves. Árbitro de vídeo é a Daiane Muniz dos Santos. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Equipes definidas, escaladas, vai começar o espetáculo e o time dos canais Futebol Interior escalado também, prontinho para transmitir a emoção para você. Estádio Barão de Serra Negra, o palco do grande jogo. Inhoquim de um lado, Macaca do outro, é a semifinal do Campeonato Paulista na Série A2. Do outro lado da chave, tá o Novo Horizontino para enfrentar ou o Noroeste ou... como é que tá o outro lado da chave? Acabei esquecendo. Noroeste e Novo Horizontino. E Novo Horizontino, exatamente. Noroeste que eliminou o Velo Clube e o Novo Horizontino que eliminou o time do Oeste de Barueri, perfeito? É isso mesmo. Muito bem. Olha quem tá aqui, rapaz. Esse é estrela. É um pássaro, é um avião. Não, é esse ele. é ele, Gabriel Ribeiro. Grande, monstro. Grande Gabriel Ribeiro. Depois te dou um abraço, tá, Biel? Vai rolar a emoção, vai começar a emoção. Arbitragem já definida, já escalada. Uma última expectativa, uma última palavra, André Luiz. Hélio dos Anjos. Pois não, vamos lá, vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos. Então vocês alcançarem o acesso.
que é o tamanho desse jogo e também essa rivalidade do 15 de Piracicaba? Boa tarde, professor. Olha, o tamanho do jogo é imenso, né? Mas nós construímos estar aqui. Isso aqui não chegou de graça. Campanha totalmente equilibrada, passagem para essa semifinal com equilíbrio também. Só que nada disso vale, são 2 jogos. E acima de tudo nós temos que ser melhor do que nós somos até agora para conseguir um bom resultado aqui hoje. Show de bola, tá aí o Tá aí essa palavra de Hélio dos Anjos, passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Frank Francisco, meu comentarista, ao lado de Israel Moreira. São 2 jogos, ou seja, toda essa campanha da Ponte Preta é aquela situação. Mata-mata tem muito disso, né? 2 jogos que você não está bem, ou uma situação daquelas que o futebol pode proporcionar, e todo esse trabalho acaba ficando pelo caminho, Frank. Na verdade é o chavão clássico, né? Uma decisão de 180 minutos. Então tem que ter estratégia, sabedoria, a parte emocional muito equilibrada. E pela declaração do Hélio aí, ficou bem claro isso. Ele está trabalhando isso com esse elenco. E eu tenho falado muito na hora da macaca com o Carlos, o torcedor pontepretano sabe disso. A Ponte tem um elenco em formação. A plataforma de trabalho do Hélio encaixou como luva. E esses meninos estão sendo trabalhados. A Ponte já está colhendo frutos, mas esse tipo de trabalho é um trabalho a longo prazo. É isso que nós temos que ter em mente. Então, gente, já está sensacional. Só por aí. O Israel já ressaltou esse detalhe, o banco de reserva da Ponte. Nós já vimos jogos nesse campeonato em que a Ponte praticamente entrou só com os garotos. E esse é o caminho, gente, a Ponte voltando às suas raízes. Da onde veio Carlos, Oscar, Polozzi, essa galera veio daí, gente. Os nossos ídolos vieram da base. Então é isso. Luquinha, é macaca. Vai começar a emoção, vai rolar no melão, e conosco também Thiago Lopes de Faria, lá da Rádio Futebol na Canela, na retransmissão. Equipe da Ponte colocada do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Por sua vez, o Nhoquim, o dono da casa, do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Trila, o apito, o árbitro tá rolando, tá valendo, começa a decisão, né, FI? Boa sorte, macaquinha! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação ponte pretana. Vem comigo, torcedor brasileiro, curtir o primeiro tempo desta grande decisão. Primeiros movimentos de jogo, 10 segundinhos no relógio, 0 para a Ponte, 0 para a equipe do 15 de Piracicaba. Lateral, bola para Macaca lá pela ponta esquerda, campo de defesa. Balança o esqueleto, Júnior Tavares joga a pelota na metade do campo com ele, Leonardo de camisa número 8. Bom de bola, garotinho. Abriu na ponta direita com Luiz Felipe, linha lateral dos técnicos, solta essa bola no corredor pra correria ali do camisa número 21, Cássio Gabriel. Ele acabou derrubando o jogador do 15 por ali, o camisa meia dúzia, o Eric Daltro. O árbitro parou, marcou a falta, a primeira do jogo, André. A primeira do jogo, Cássio Gabriel acabou empurrando, o Eric Daltro favorece o Nhoquim, lance defensivo, continua 0-0 Barão da Serra Negra. Bola lançada no costado da zaga lá pela ponta direita, bota na frente lá o Arthur, atenção, invadiu a grande área, tentou toque no meio, voltou para Arthur, foi pro chão, o árbitro manda seguir. O árbitro manda seguir, mas o Nhoquim numa escapada boa com o Arthur lá pela direita. Quase chega a equipe de Piracicaba, André. E chegou com muita consciência o Arthur. No meio de 2 pontepretanos, ele tentou passar ali, o último toque foi do Júnior Tavares, acabou tirando o pão da boca do jogador do 15, lance que levou perigo à meta de Kaique França, 0-0, informação para Prone Alimentos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O pessoal perguntando aqui sobre o Carlos Corsato, né? Cadê o Corsato? O Corsato teve um compromisso, tanto ele como o Marcelo, e eu, Lucas de Souza, que também sou narrador aqui dos canais Futebol Interior, fiquei incumbido dessa grande missão de trazer emoção para você que está nos acompanhando. Desce a ladeira, lá vem a equipe dos caras lá pela ponta esquerda, esse aí é Lucas Xavier, carrega 3 em cima dele, fica difícil, um bate-rebate, chuta a bola em cima do camisa número 20, ali o Iacovelli, o Leonardo de lateral pra ponte, já cobrado o Luiz Felipe, tem pressa, joga a bola, lá bate-rebate, volta pra equipe do 15 no campo de defesa, domina a parada, João Maestro, camisa número 3, ele abre bola pela ponta direita com o Wellington, bico da grande área, da sua própria grande área, ali pela direita, o árbitro parou o jogo, marcou o quê, hein? Jogo parado, deu falta aí, André? Falta do Gé em cima do João Maestro, pegou em cima do lance o Flávio Rodrigues de Souza, favorece o 15 e continua 0-0 Barão da Serra Negra. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Atenção, lá vem escapada do Inhoquim pela ponta direita, botou na frente o Wellington, vai pro chão, falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, a falta foi do Amaralzinho ali em cima do camisa número 2 dos caras, André. O Amaral reclamou muito, mas acabou tocando com o bico da chuteira ao pé direito, no pé direito do jogador do 15 de Piracicaba, lado direito, favorece Inhoquim, vem para a cobrança, o camisa número 11, Lucas Xavier na bola. Lucas Xavier ou camisa número 10, que é o capitão Vitor Braga. Atenção, defesa da Ponte, sinal de alerta ligado, vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da cozinha da Ponte Preta. Atenção, Fábio Sanches, o capitão da Ponte. Atenção, Arthur, vamos tirar daí, Ponte Preta. 3 minutos e meio, primeira etapa de jogo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela honra da sua presença aqui conosco. Já mandando muita mensagem, continue nas suas mensagens e deixa o like, galera, compartilhe, curta a nossa transmissão. Falta pros caras, vem o capitão Vitor Braga na bola, na perna canhota, levantou, bola fechada, Kaique França de soco, tira no rebote, o toquinho pra dentro da grande área do Lucas Xavier, afasta a defesa da Ponte. A bola sobe e desce e cai no campo de defesa do 15 de Piracicaba, que pressiona nesse início de jogo, mas houve uma trombada ali do Fábio Sanches, o capitão, junto com o Kaique, e levaram a pior os dois jogadores da Ponte aí, André. O detalhe é que na cobrança da falta, o Kaique saiu de murro na bola, e o Fábio Sanches de costas veio ao encontro dele, os dois acabaram levando a pior, os dois sendo atendidos, jogo paralisado, continua 0-0 Barão da Serra Negra. Informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Israel Moreira, começo de jogo nervoso, o time da Ponte sofrendo ali com aquele lado direito, com as descidas do Wellington e também do Arthur, Israel. Exatamente, o desenho do Kleber Gaúcho até aqui, Lucas, é o lado direito, o lado esquerdo da Ponte sem o Arthur, com o Júnior Tavares fazendo hoje a função de lateral esquerdo. Aliás, o Júnior Tavares é lateral esquerdo de origem, hoje na sua função, mas o Kleber Gaúcho, o treinador, colocou o Arthur ali por cima, pra cima do lateral da Ponte, e as poucas jogadas do 15 de ataque até aqui, essa última que levou perigo em cima do Júnior Tavares, o 15 até aqui, pelo menos nesse período, 5 minutos de partida, o 15 é um pouco melhor que a Ponte, porque chegou pelo menos à grande área, a área de defesa da Ponte, o 15 pelo lado direito. Atenção ali com o Arthur e o Júnior Tavares, os dois jogadores pelo lado esquerdo da Macaca, e um dos volantes, o Felipe Amaral, que acabou de fazer a falta, tá um pouco mais realmente deslocado para a esquerda. E um detalhe, Lucas, o Leonaldi hoje completa 90 jogos com a camisa da Ponte. 90 jogos de Leonaldo, Frank e Francisco, a gente falava isso no começo do jogo. O time do 15 de Piracicaba vai tentar aproveitar esse lado esquerdo aí da defesa da Ponte para tentar atacar. Isso daí praticamente a gente vinha falando em off já, né? Eu só esperava a entrada do Jean Carlos, mas ele optou pela experiência do Júnior Tavares. Agora eu tô com o Israel, a Ponte tem que ter mais atenção nessa jogada e o Amaral estar atento a esse tipo de lance, porque eles vão tentar velocidade em cima do Júnior, né? Lateral cobrado, desce a Macaca, vem pro campo de ataque, Luiz Felipe manda essa bola na metade do campo, sobe a defesa da equipe do 15, manda pela linha lateral. Alô, Alexander Vieira, grande amigo, grande jornalista de tantos portais, tá também lá no Futebol na Veia acompanhando a nossa transmissão. Ela tá aqui também, Vaidade em pessoa, minha querida esposa, mandando aqui. Boa sorte, Lucas, seu lindo. Obrigado, aí sim, viu? Aí sim. Tô aqui, meu amor. Seu lindo. E bola tomada no campo de ataque, Anderson Cavalo invadiu a área, se enrolou, mas o árbitro parou, deu falta. O árbitro para da falta em cima do Anderson Cavalo, que é forte, é muito forte. Fábio Sanches, Fábio Sanches, presta atenção no trabalho, meu querido, foi dormir no ponto e é uma falta perigosa para os caras lá pela canhota, campo de ataque, meu André. E o 15 tá começando a gostar do jogo, dessa vez pelo lado esquerdo, o Anderson Cavalo já tinha levado a melhor em cima do Fábio Santos, chegou por ali o Júnior Tavares, cometeu a falta, é perigosa a falta à meta de Kaique França, lado esquerdo 15 desce e continua 0-0 Barão da Serra Negra. Falta muito perigosa, a 2 passos da grande área, uma falta lateral, quase na linha de fundo, é um mini escanteio a favor dos homens. Atenção, defesa da Ponte, vamos tirar daí, sinal de alerta ligado, Macaquinha, vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa de Kaique França, atenção Arthur, vamos tirar daí, capitão
Fábio Santos. Todo mundo na boca do gol pra mandar lá pra dentro do tumulto. Lucas Xavier na perna direita, ou camisa número 10, o capitão dos caras, o Vitor Braga. Todo mundo na boca do gol. Vai autorizar o árbitro, o senhor Flávio Rodrigues de Souza. Falta na linha lateral pela ponta esquerda, 7 minutos e meio do primeiro tempo. Vem pra cobrança, Lucas Xavier mandou direto essa bola, tira a defesa da Ponte. Tira por ali o camisa número 22, pareceu o Júnior Tavares que mandou pela linha lateral. Arremesso, é manejo pro time do 15. Lá vem Joaquim pro campo de ataque. Bola na meia esquerda com o Vitor Braga, tentou mandar pra frente, a bola bateu, rebateu, sobrou ali pela meiga. Tentou dar o drible ali, o Giancarlo perde a bola, ele consegue recuperar e recua. Rebobina a fita, recalcula a rota até o goleirão Alan. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. 8 minutos e meio, quase deste primeiro tempo, 0-0. Legal demais ter você conosco aqui nos canais Futebol Interior. É tempo de definição, é hora de decisão, semifinal do Paulista 2-15 Ponte. Bola na ponta direita, lá vem os caras de novo com o Arthur. Bota na frente, vai levar na linha de fundo, se livrou da marcação do Leonardo, tentou cruzamento, ela explode em cima do Júnior Tavares, vai pela linha lateral. É novo arremesso, é novo manejo pro time do Inhoquim lá pela ponta direita. Quase 9 da primeira etapa, exatamente 3 horas mais 8 minutinhos, horário de Campinas. Vai balançar o esqueleto lá pela ponta direita, o Wellington, bola já tocada e devolvida até o Wellington. Ele rebobina a fita, volta parada ali pela meia com camisa 10, Vitor Braga. Inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, dá certo o lance. Eric Daltro dominou, linha de fundo, cruzamento vem por baixo, afasta Fábio Santos. Rebote voltou ali pela meia esquerda, domina a parada. O Samuel limpou primeiro, foi desarmado pelo Leonardo e tome contra-ataque da Macaca. Leonardo pediu ali pro jogador da Macaca se movimentar. Tentativa de passe pro Gé, foi interceptado. O Leonardo pediu pro Gé se movimentar nas costas da defesa, o Gé demorou um pouquinho. Se ele se movimenta um pouco antes ou progride um pouco mais no gramado, podia dar bom esse lance aí, André. É verdade, poderia dar bom, mas ele foi muito apertado pelo camisa número 4, Giancarlo, que acabou até empurrando o Gé, mas na sequência chegou por ali, o Luiz Felipe acabou cometendo falta no camisa número 11 do 15, o Lucas Xavier. Lance paralisado, continua 0-0, 15 pontos no Barão da Serra Negra. Não tive impressão de falta não, viu, André? Uma jogada com o Luiz Felipe e a bola saiu pela linha de lado. Eu acho, né? Penso eu que o árbitro vai dar só lateral pro time do 15, mas vamos aguardar aí a decisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Chamou, falou, Israel Moreira. Só um detalhe importante, o Gé precisa ter calma, o Hélio precisa conversar com o Gé, que é a segunda vez que ele pega, ele deu falta do Gé. É a segunda vez que ele pega o jogador de defesa da equipe do 15. Precisa tomar cuidado, o Gé já tá voltando de expulsão. Olha a Ponte. E vem Ponte lá pela ponta esquerda, na tabela esperta do Matheus Jesus com o Gé. A bola fica um pouco atrás dele. Ele prefere tocar de lado, achar bem Amaral. Olha o Amaralzinho, da esquerda pra direita. Tentou achar o Luiz Felipe, intercepta a equipe do 15. A bola volta pela ponta esquerda, campo de defesa. Eric Daltro manda pra frente, a bola sobe e desce cá na metade do campo. Vai pro chão o jogador do 15, Anderson Cavalo, falta. Falta marcada, jogo parado, passamos dos 10 minutos e meio. Você já ouviu o toque do Felipe Marques. O tempo passa o tempo, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É a semifinal do Paulista 2, tempo de definição, é hora de decisão aqui no FI. Por enquanto, estádio Barão de Serra Negra, o palco do espetáculo e ninguém é de ninguém. 0 para o 15 de Piracicaba, 0 também para a equipe da Ponte Preta. Informando o placar ao vivo dos canais Futebol Interior, bola levantada dentro da grande área, perigosa dentro do tumulto, afasta a Ponte Preta. Informando o placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo, daqui a pouquinho, às 16h30 tem Grêmio e Ipiranga. Semifinal do Campeonato Gaúcho lá na Arena Grêmio. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Em 2023, levando muito mais alegria, ousadia, informação e descontração e emoção ao seu coração. Canais Futebol Interior, do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui. Lá vem Ponte Preta, tentativa de passe no comando, intercepta a defesa da equipe do 15. Bola aberta lá pela ponta direita, lá vem os caras com o Wellington, domina, para, pensa, olha, se aproxima dele por ali, o camisa número 20, Jacovelli, ele volta a jogada até o goleirão Alan. Frank Francisco, meu comentarista, quase 12 da primeira etapa aí, se enrolou o goleiro do 15, vai pintar o gol da Ponte, sai Alan e faz a defesa, se recupera. O Alan recebeu uma bola muito amiga. O Gé recebeu, foi lá pra cima do goleiro do 15, quase toma a pelota. E na sequência da jogada o árbitro para, deu falta. Mas que lambança do goleiro do 15. Quase entrega o ouro, o arqueiro do Inhoquim aí, André. Uma verdadeira lambança.
O goleiro Alan do 15 acabou se atrapalhando com a bola. O Gé acabou desequilibrando. Se ele não desequilibra, ele entrava com bola e tudo pro fundo das redes do goleiro do 15, que levou sorte. Quase a Macaca chega lá, continua 0-0 em Piracicaba. 0-0, a Ponte chegou lá, quase chega lá. Franquinho, me conta o jogo, 12, quase 13 do primeiro tempo. Lucas, a partida é como nós aguardávamos, tensa, né? A Ponte ainda não se encontrou na questão da marcação. A Ponte precisa tirar o espaço do 15. Tirar o espaço do 15, tocar a bola com consciência para começar a levar perigo para esse 15, que era fato que o 15 ia fazer pressão na saída de bola da Ponte, que é o que está fazendo, Lucas. E vem de novo lá pela direita, a tabela do Wellington com o Arthur, a devolução para Arthur não foi boa, recupera a posse da bola Júnior Tavares. Júnior Tavares sai no campo de defesa, Amaralzinho foi prender essa bola no campo de defesa, desarmado, o árbitro manda seguir. Ela sobrou com o Leonaldo limpa e tome, contra-ataque da Macaca. Leonaldo engatou a primeira e segunda marcha, pode sair o primeiro gol da Macaca agora, pode passar o Cássio Gabriel, Leonaldo mandou direto, ela passa a esquerda, vai fora. Tem desvio do Alan, ela vai pela linha de fundo, escanteio pra Macaca, desceu com perigo, o Leonaldo ali pela minha direita mandou um sarrafo, foi bem no lance aí o Alan, André Luiz. E no primeiro bom contra-ataque da Ponte, veio trazendo o Leonaldo e mandou um petardo a meia altura do lado esquerdo da meta de Alan, que se esticou todo pra mandar para escanteio, é lado direito. Escanteio para a Macaca, vem aí Cássio Gabriel, 21 na bola. Vai pintar chuveirinho na área, capricha, Cassinho. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito de gol pra cima deles, Macaquinha. Vem pra bola, Cássio Gabriel na perna direita, levantou, bola alta no segundo pau, sobe a defesa, tira. Rebote vai cair fora da grande área, lá pela ponta esquerda com ele, camisa 22, Júnior Tavares. Ele volta um pouco a jogada, volta com Arthur, camisa número 15. Ele despacha, manda pra frente, da esquerda pra direita, a bola vai direto pela linha de fundo. Direto pela linha de fundo, tiro de meta para o Inhoquim, tiro de meta para o 15 de Piracicaba, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Israel Moreira, após um começo de jogo meio tenso, a Ponte Preta teve esse lance aí que quase o Alan entregou a paçoca, e nesse contra-ataque do Leonaldo quase deu bom também. Bom, primeiro contra-ataque, o Lucas, a Ponte chegou muito bem com o Leonaldo, que tinha até opções do Cássio pela esquerda, o Gé centralizado, ele preferiu o chute e boa defesa do goleirão Alan. Um detalhe que está me sentindo, acho que o torcedor da Ponte também, que está nos acompanhando, Lucas, é o Matheus Jesus, né? Muito longe dos dois atacantes, né? Do Gé e do Pablo Diego, ainda não participou o Matheus Jesus do jogo na questão de armação das jogadas, né? Tá mais o Cássio aberto pela direita, o Matheus está centralizado, mas o Matheus um pouco longe dos dois atacantes, e aí talvez por isso que o Gé só recebe bola para dividida e o Pablo Diego tendo que fazer a cobertura do Júnior Tavares, recuando muito. A Ponte ainda no contra-ataque é muito perigosa, mas aí tô sentindo falta do Matheus Jesus. Precisa se aproximar mais os meio-campistas da Ponte Preta para que essa bola possa chegar com qualidade no ataque. Tem falta os homens, falta lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, é nova bola contra a defesa da equipe da Ponte. Atenção, Fábio Sanches, atenção, Arthur, sinal de alerta ligado, vem pra cobrança, o Vitor Braga na perna esquerda, ele ameaçou mandar pra área, rolou curta essa bola ali pela meiga, vem a batida de fora do Eric Dalton em cima da defesa, voltou lá pela meiga com o Vitor Braga, esticou dentro do tumulto lá dentro da área, sai do gol, Kaique França. Kaique França firme e seguro no segundo pau, ninguém tasca, ninguém vê a bola do goleiro, e falhou Kaique França, Iacovelli mandou por cobertura, a bola vai pra fora. Teve falha do Alan na saída de bola do 15, agora o Kaique França jogou essa bola na cabeça do Iacovelli. Se o Iacovelli tem um pouquinho mais de qualidade, hein, André Luiz, ia dar ruim pra Ponte. E a tal da pressa, e diz o ditado, quem tem pressa come cru. Quis ter pressa o Kaique França, quase que ele entrega, a sorte que o Iacovelli não esperava, quase que ele entrega. E bola esticada, Anderson Cavalo, sobe o pano lá do senhor Mauro André de Freitas, segue aí, André. E quase ele entregou lá, e na sequência, de novo, o Anderson Cavalo recebeu impedimento, apenas lance favorável à Ponte, continua 0-0 em Piracicaba. Informação para Ovos Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa.
Sai jogando lá pela ponta esquerda o time da Ponte. Lançamento aqui pro lado direito. Lançamento equivocado. Totalmente equivocado o lançamento do Arthur, buscando a ponta direita, buscando o Cássio Gabriel. Manejo a favor do time do 15 de Piracicaba, que balança o esqueleto aqui pela ponta esquerda com o Eric Daltro. Ele faz um lançamento, a bola sobe, desce, cai na intermediária, campo ofensivo dos caras, tira a defesa da Ponte. Ela volta com o Amaral, dá certo o lance, Cássio Gabriel no comando de ataque para Matheus Jesus, pintou o gol da Ponte, ele tocou para fora do gol! Lançamento de cinema do Cássio Gabriel pro Pablo Diego. O Pablo saiu na cara do Alan, tocou por baixo do arqueiro do 15 e a bola passou à direita da meta do goleiro do Inhoquim, André Luiz. E como você bem disse, lance de cinema. Cássio Gabriel achou o Pablo Diego no meio de 3 jogadores do 15. Na saída do goleiro Alan, ele tocou de perna esquerda, a bola caprichosamente passou, lambendo o poste baixo direito da meta do goleiro do 15 e foi embora. Quase, quase a Macaca abre o placar em Piracicaba. Esse é o jogo Macaca de pé em pé, não pode se afobar. E desce os caras, responde a equipe do 15, bola com o Lucas Xavier. 1 pra lá, 2 pra cá, Luiz Felipe. Passa do meu lateral, passa dele, Lucas Xavier. Conseguiu retomar a posse da bola, fez o lançamento, vai pro chão o jogador da Ponte. O árbitro manda seguir, é só lateral pra equipe da Macaca lá pela direita, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. O Jeff ficou caído, o árbitro deu falta ou deu só lateral aí, André? Ele deu apenas arremesso? Arremesso lateral para a Ponte. Arremesso lateral para a Ponte aqui pela ponta direita na marca de 19 minutos, primeira etapa de jogo 0-0. Legal demais ter você conosco, deixa o seu comentário, curta, compartilhe. Hoje a transmissão mais do que especial. Comigo aqui, Lucas de Souza, fazendo a minha debutância nas transmissões da Ponte Preta, com o Frank Francisco, também com o André Luiz. É falta para Macaca lá pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área. Cassinho, capricha nessa bola, mete ela com veneno. Mete ela com açúcar para os atacantes da Ponte. Vamos subir, Gé. Vamos subir, Leonaldi. Vamos subir, Fábio Sanches. Cassinho na bola. Levantou o segundo pau. Sai do gol, Alan. Voltou para Pablo Diego por cobertura. A bola vai entrando. Toque para fora do gol. Bola levantada no tumulto, o goleiro Alan tirou. No rebote o Júnior Tavares bateu, ela mascada, ela subiu, desceu, Jé, tocou de cabeça, ela foi por cima da meta. Quase deu pra Macaquinha aí, André. E o detalhe é que saiu muito mal do gol o goleiro Alan. A bola sobrou pro Júnior Tavares que, como você bem disse, chutou mascado. A bola picou no gramado e Jé, com o gol vazio, ele cabeceou por sobre a meta do 15. Olha, quase a Macaca abre o placar no Barão da Serra Negra. E vem mais Ponte Preta, a bola ali pela meia direita. O árbitro para o jogo, dá mais uma falta. A Ponte se encontra no jogo. A Ponte bota a bola no chão. É mais time, tem mais uma falta aí pela meia direita, André. E foi do Samuel Andrade em cima do Jé, frontal a meta do goleiro Alan. Olha que pede ali 3 jogadores da barreira. Lance de perigo à meta do goleiro do 15 de Piracicaba. Continua 0-0 no Barão. Informação para Ridger. Falta pra Macaquinha ali pela mega direita. Vai pintar chumbo grosso ou vai pintar a bola na área? Colocada ali o Matheus Jesus. É uma falta boa pra quem bate de perna canhota. Tá lá também o Júnior Tavares. Mas parece que vai o Matheus Jesus e ele vai mandar o sapato. Ele vai mandar o petardo pro gol. Matheus Jesus próximo da bola. Não toma muita distância. Vai fazer uma corridinha, jogada ensaiada. Matheus Jesus, uma bomba pra defesa do Alan. Jogada ensaiada. Júnior Tavares, ó. Só rolou, veio a bomba do Matheus Jesus, pegou firme na bola, mas estava bem colocado lá o Alan, André Luiz. E chutou bem forte de perna esquerda o Matheus Jesus, bem postado no canto direito. O goleiro Alan fez a defesa e já repouso, continua 0-0 em Piracicaba. Continua 0-0 conosco o Thiago Lopes de Faria, lá da Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul. Grande abraço pra você, Thiago Lopes. Passados 21 e meio deste primeiro tempo. O tempo passa o tempo, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Semifinal do Campeonato Paulista, 2 tempos de definição. Hora de decisão aqui no canal Futebol Interior. Por enquanto, lá no Estádio Barão de Serra Negra, ninguém é de ninguém, hein? 0 para o 15 de Piracicaba, 0 para a Ponte Preta. Placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo. Informando que no Catarinense hoje tem às 4h30, Criciúma e Ercílio Luz.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Vem os caras lá pela meia direita, vai pro chão, Wellington, falta. Derrubaram o ala direito do time do Inhoquim, que caía lá por dentro, André Luiz, uma falta que pode levar perigo à meta de Kaique França. E foi o Amaral que cometeu a falta em cima do Wellington, é frontal a meta do goleiro Kaique França, chega por ali o camisa número 10, o capitão Vitor Braga, também o Lucas Xavier. Vai levar perigo à meta do goleiro da Ponte. Atenção, Kaique França, sinal de alerta ligado, vai pintar chute direto. Segura essa, Kaique França. Segura essa pra toda a nação bugrina, pra toda a nação ponte-pretana. Falta pra equipe do 15 de Piracicaba lá pela ponta direita. Vem pra cobrança o camisa número 17, o Arthur. Colocado 2 jogadores pra bater. O Arthur ou o camisa 10, que é o Vitor Braga. Vem o Vitor Braga na bola. Ela subiu, desceu. Foi pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe da Ponte Preta. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Frank Francisco. Opa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Frank Francisco, meu comentarista, 23,5 da primeira etapa e o jogo? A Ponte estabilizou, a Ponte começa a se encaixar, né? O Israel tinha chamado a atenção, eu vou passar a dica aqui pro André. Fica de olho no Gé e no Ian Carlo, que vai dar problema. Os dois já estão trocando ali cariças. Vai dar problema. Eles já trocaram várias farpas. Exatamente. Vai dar problema ali. Ô, Lucas, mas a Ponte estabilizou bem no jogo. Tá tendo atenção aqui atrás, que não pode dar bobeira, né? E a Ponte tiver um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho mais de calma, já abre o placar. Desce a ladeira, vem os caras lá pela direita. O Wellington bate o lateral com o Iacovelli na tabela curta com o lateral direito do Inhoquim. Ele volta a jogada com o Iacovelli. Iacovelli ali pela ponta direita, sai da direita, vem pro centro, volta a jogada. Volta a jogada até o campo de defesa da equipe do Inhoquim, que está jogando ali pela meia direita com o Vitor Braga. Vitor Braga de perna canhota, inverte a página, vira a folha, cai aqui pela ponta esquerda com o Eric Drautro. Sai da esquerda, vem pro centro, tabela curta ali pela meia. Um tapa do Vitor Braga, bola esticada demais. Não deu pro Lucas Xavier. Não deu pro Lucas Xavier, a bola sai pela linha de lado. Lateral bola pro time da Ponte Preta lá pela direita. Israel Moreira, quase 25 da primeira etapa, me dá o panorama do jogo. 0-0 por enquanto lá no Barão de Serra Negra. A Ponte equilibrou, Lucas. Equilibrou com as chegadas, principalmente as roubadas de bola ali dos dois volantes, Leonardo e o Felipe Amaral, e a inteligência do Cássio Gabriel. O Gé, nós falávamos aqui na última intervenção, o Gé fazendo faltas. Nos últimos lances aí, foi o Gé quem sofreu as faltas do zagueiro, que o Frank acabou agora mencionando, do Ian, o zagueirão da equipe do 15, um duelo ali à parte entre os dois, a Ponte tendo as vantagens aí com o Gé e na bola parada do Matheus e do Cássio, mas o Gé também é muito forte, nós falávamos também do Anderson Cavalo, mas o Gé é muito forte também, rápido, chato, aquele atacante chato, Lucas, e o Gé dando trabalho também para a defesa da equipe do 15. Que tenta descer ali pela ponta esquerda, tira a defesa da Ponte, completa o serviço, Leonardo, bola esticada, ela sobe e desce, cai no campo de ataque, o Gé dominou, botou a bola no terreno, mas o árbitro parou, deu o quê? Aí, impedimento ou falta do Gé, André Luiz? Deu impedimento, o assistente número 1 que corre nas sociais, que é o Marcelo Carvalho Vangassi, marcou impedimento do Gé. Lance favorável ao 15, já cobrado 0-0. Sai jogando o time do 15 de Piracicaba, bola esticada ali pelo João Maestro. Tira a defesa da Ponte e tome contra-ataque da Macaquinha. Júnior Tavares carrega no terreno. Pode deixar de lado, preferiu carregar. Atenção, linha de fundo. Cruzamento no segundo pau. Sobe, já toca de cabeça, a bola vai fora. A bola vai fora, vai pela linha de fundo, mas desceu de novo a Ponte lá pela ponta esquerda, André. E de novo a briga entre Gé e Ian Carlo. Dessa vez Ian Carlo levou a pior. Já subiu, testou forte, longe da meta do goleiro Alan. E de novo, hein? Os dois ali no lance, a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o 15, continua 0-0, Barão da Serra Negra. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Hoje é sábado e sábado pede pizza e pizza só na Pizza do Dadá. Peça pelo delivery 3744-2121. Alô, Vivi Vicente. Grande Vivi. Aqui conosco também JP Queiroz. JP Queiroz conosco, Wilson Correia, Ângela Maria, todo mundo ligadinho aqui nos canais Futebol Interior. E desce os caras lá pela ponta direita com o Eriton. Sai da direita, vem pro centro, se livra da marcação ali do camisa 11, Pablo Diego ajudando a defesa. Ele deixou de lado com o Arthur. Arthur gingou de um lado pro outro. Atenção, cruzamento, bola perigosa, afasta Arthur. Ela caiu pela direita com outro Arthur. Só que é um dos caras dentro da grande área. Chega a cobertura, chega a cavalaria. Chegou por ali, Leonaldi acabou com a festa, mandou pela linha de fundo. Escanteio para o Inhoquim lá pela ponta direita, André Luiz. E o 15 tá gostando desse lado direito. Dessa vez Arthur fez um salseiro ali. Ele tentou fazer o cruzamento, chegou por ali o Amaral, camisa 8, mandou pela linha de fundo, é mais um lado esquerdo, o 15 desce, lado direito, o 15 desce e continua 0-0 no Barão. 0-0 no Barão de Serra Negra, resultado igual nos primeiros... nesses primeiros 45 minutos dessa final de 180. Lá vem a equipe do 15 lá pela direita, tabela curta do Arthur com Vitor Braga, jogada ensaiada, cruzamento, bola fechada, sobe Arthur, tira, rebote cai pela meiga, a batida de fora do Arthur do 15, a bola sobe e vai fora. Bola levantada pra dentro do tumulto, a zaga da Ponte Preta tirou. No rebote o chute foi ali do Vitor Braga, camisa número 10, canhotinho, mandou por cima o capitão do 15. Bola perigosa aí, André Luiz. E o detalhe é que no cruzamento o toque de cabeça foi do Arthur, ele mandou pra fora da área de primeira. Vitor Braga, como você bem disse, pegou forte, sem pulo, e perna esquerda por sobre a meta de Kaique França, tiro de meta para a Ponte, informação para Store Colchões. Um grande abraço pro Wilson Faustino de Bragança Paulista, ele manda mensagem aqui pelo canal de áudio, uma pena que Ponte e 15 estão lutando por uma vaga de acesso, gostaria de vê-los ambas na elite, foi o que eu falei, lugar da Ponte e de outros times do futebol paulista é na Série A1, e a Ponte Preta Macaquinha tá na luta, faltam só 2 jogos, uma vitória e um empate pelo menos, Macaquinha, pra cima Ponte Preta, vamos pra cima Macaquinha, pra cima nega velha, bola esticada ali na metade do campo, bola batida, rebatida, sobrou na canhota e lá vem os caras, bola esticada pelo Eric Daltro, vai forte demais, aí o capitão Fábio Santos vai só proteger, na bola vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe da Ponte Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré, loja 1 ao lado do Posto Fininho, loja 2 no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Tiro de meta a favor da equipe da Ponte Preta, vai mandar pra frente lá o goleirão Kaique França. Lembrando que essas duas equipes se enfrentaram na fase de classificação e deu Ponte Preta a vitória por 2-1, né, André Luiz? 2-1 em Piracicaba, na terceira rodada dessa Série 2. A Macaca acabou vencendo o 15 em Piracicaba por 2-1, meu caro Lucas de Souza. Muito bem, pausa técnica, hora de tomar aquela aguinha. Então, já que é hora de tomar água, vamos tomar nossa água também, o Frank Francisco. Momento de pausa para a hidratação. Frank, 0 para a Ponte, 0 também para o 15 de Piracicaba. Um jogo brigado, um jogo muito disputado, mas como eu falei anteriormente, o time da Ponte começou meio nervosa, mas quando bota a bola no chão tem mais qualidade para chegar. Lucas, é aquilo que eu tava falando, né? A Ponte precisa ter um pouquinho de calma, fazer a bola rodar com consciência. Não pode dar espaço para o 15 e a oportunidade para o 15 vir com essa bola aérea em cima da defesa da Ponte. O 15 sabe que a Ponte está sem o Matheus e está alçando bola toda hora para dentro da área. O posicionamento da zaga tá bom, né? A Ponte precisa isso, Lucas. Quando a Ponte tem essa tranquilidade, põe a bola no chão e vai para cima do 15, o efeito é muito bom. Agora, eu tô um pouquinho preocupado com o Gé. Ele é muito brigador, mas precisa ter um pouco de calma. Pode acabar arrumando um cartão, arrumar problema aí de bobeira. E ele tá fazendo uma boa partida, né? Ele, o Pablo Diego. Não é isso? É isso aí. Como o Israel havia falado anteriormente, né? Quando o Matheus Jesus se aproxima mais do meio campo, né? Para fazer essa ligação, a coisa acontece. E a Ponte tem descido bem lá pelo lado esquerdo, né, Israel? Tem descido bem. O Júnior Tavares, que está jogando hoje como lateral esquerdo, o Hélio apostou na presença dele, na experiência. O Jean Carlos é um menino, né, um garoto, mais um dos garotos que estão aí na equipe. E o Júnior Tavares na marcação, e quando chega o apoio junto com o Matheus Jesus, ele chega bem até. O que falta às vezes é um pouco mais de inteligência para o Júnior Tavares, mas o Matheus Jesus sobra. Por isso que no jogo anterior contra o Comercial, quando o
o Hélio modificou o time, colocou o Matheus Jesus para ser o meia armador ao lado do Elvis, a Ponte cresceu e venceu o jogo por 3-0. Então o Matheus é o jogador hoje, sem o Elvis, ao lado do Cássio, os jogadores que precisam se aproximar do Pablo Diego e do Gé, fazer as jogadas. O Luiz Felipe não desceu nenhuma vez ainda, hein, Lucas? O Luiz Felipe não desceu uma vez. Então assim, estamos com 3 zagueiros lá praticamente, mas então solta um pouco mais. O Amaralzinho também está preso. Né? O Leonaldo sai mais, o Amaral está preso também. Então esses que estão um pouco mais soltos, que precisam chegar na dupla de ataque. E vem Ponte Preta lá pela direita, tentativa de toque de cabeça do Luiz Felipe. Se essa bola fica no gramado, ia pegar o Cássio Gabriel livre, leve e solto. Alô, grande Wagner Alves, aqui conosco, show de transmissão. Abraço, Lucas, e para toda a equipe especial, meu brother André Luiz, o repórter feliz. Fala, André. Alô, Wagner Alves, aquele abraço. Que beleza, hein? Aqui conosco o Sidney Dias, mandando aqui, sabe dizer se está repleto de torcedores. Pela TV dá para ver espaços que caberiam mais ponte pretanos. Nosso repórter itinerante Pedro Lino vai trazer esse panorama para você daqui a pouquinho, viu, querido Sidney? Aqui conosco a Neucilo Cato, Peterson Rodrigo, também João Paulo Queiroz acompanhando a nossa transmissão. Bola para a equipe da Ponte Preta no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jogo parado, foi marcada uma falta ali em cima do Luiz Felipe, certo, André Luiz? E do Anderson Cavalo. O Cavalo acabou fazendo a falta, empurrando o Luiz Felipe. Lance favorável à Ponte. Continua 0-0, Barão da Serra Negra. Informação para a pizza do Dadá. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. E desce a macaquinha lá pela ponta esquerda com o Júnior Tavares. Chama o marcador para dançar. Joga essa bola um pouco mais atrás. E saída de bola errada no Amaralzinho. Sobrou com o Anderson Cavalo. Vamos tirar daí, Ponte. Cruzamento do Anderson Cavalo. Aí o Anderson Cavalo é o seguinte, hein? Justificou o apelido dele, porque é bom pra finalizar, mas pra armar alguma coisa, meu Deus do céu, viu, André Luiz? E o que o Amaral fez, hein? Acabou saindo errado com a bola acabou resvalando no jogador do 15, sobrou pro Cavalo, e daí fez tudo errado, né, meu caro Lucas de Souza? Pegou muito embaixo na bola, longe da meta de Kaique França, foi embora pela lateral para a Ponte, 0-0, Barão da Serra Negra. 34, você já ouviu o toque do Felipe Marques, o tempo passa o tempo, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista Série A2, semifinal, é tempo de definição, é hora de decisão, estádio Barão de Serra Negra no palco do espetáculo e por enquanto ninguém é de ninguém, 0 para o 15 de Piracicaba, 0 também para a Ponte Preta, informando o placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo, tem Campeonato Paranaense hoje, fase semifinal, jogo de volta, Operário e Cascavel, o jogo da ida foi 2-1 para a Serpente, hein? 2-1 para Cascavel que está em vantagem, informando também que daqui a pouquinho às 4h30, no União Rondonópolis e Operário pelo Campeonato Mato Grossense. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Fala, André. O Frank tava ali perguntando o que aconteceu, mas o lance favorável à equipe do 15 foi impedimento, não foi, Zé? Impedimento de Pablo Diego. Impedimento de Pablo Diego e na sequência falta de Amaralzinho em cima de Iacovelli, de volante para volante. Vem a equipe do 15, sai no campo de defesa e se enrolando com a bola. Ian Carlos foi pro chão, tá valendo tudo isso? Não na visão do árbitro, pediu para parar, parou, falta marcada, tem pressa o 15. Bola ali pela ponta esquerda, tentou Eric Dalton, forçou a barra, Luiz Felipe tira. Ela voltou com o Lucas Xavier, gira a pelota, vai a jogada com o Vitor Braga, da esquerda pra direita, inverte a página, vira a folha, show o Wellington dentro da grande área, pra cima da marcação, Júnior Tavares fecha a porta pra ele, rebote cai pela amiga direita, Iacovelli, aí atropelou o Matheus Jesus, hein? Atropelou, na verdade, o Pablo Diego ali pela ponta esquerda, ficou sentindo camisa número 11 da Ponte Preta, uma chegada do Iacovelli. Iacovelli é volante das antigas, hein, André Luiz? Das antigas, aquele que põe a mão na cara, ele meteu a mão na cara do Pablo Diego, que veio ao solo, bem marcado a falta, em cima do lance o Flávio Rodrigues de Souza favorece a Ponte, Pablo Diego tá lá no chão, agora o árbitro chega, vai ser atendido, leva a altura... levou a pior o Pablo aí, leva a mão na altura da boca ali, me parece sangrando alguma coisa, o árbitro vai lá, o jogador do 15 agora,
O jogador... Era o Arthur. Arthur levanta ele. Jogo paralisado, continua 0-0, Barão da Serra Negra. 36, quase 37 da primeira etapa, Israel Moreira, um jogo bastante pegado, né? O sol também não ajuda, né? Esse horário da tarde, né? Ainda pega a parte daquele sol forte. E os jogadores parecem sentir um pouco mais esse cansaço gerado pelo forte calor lá em Piracicaba. E tanto Ponte quanto o 15 de Piracicaba tentam marcar aquela linha mais alta, como diz bem o Hélio e o Kleber Gaúcho, eles gostam disso, né? A Ponte mantém, quando o 15 vai sair com a bola, você observa aqui, ó, Gé, Cássio Gabriel de um lado, né? Com a linha um pouco mais alta, e o 15 faz a mesma coisa, com o próprio Iacovelli, que é volante, o Arthur e o Cavalo. Eles se aproximam dos zagueiros da Ponte, até que o erro do Amaral agora há pouco foi também com a linha alta do 15 de Piracicaba. São dois técnicos que gostam de fazer isso, mas o calor, você disse bem, preocupa e atrapalha os jogadores. Olha a Ponte. Escapada da Macaca pela ponta esquerda, lá vem Macaquinha, Júnior Tavares desarmado pelo Wellington. A bola espirrada sobrou ali pela meia direita, pela meia esquerda, vai pro chão, Amaralzinho falta. Foi pro chão, Amaralzinho, falta marcada, é posse de bola pra equipe da Ponte lá pela canhota, falta foi dele, do Iacovelli, André Luiz. E o Iacovelli chega em todas, né, que nem um trator, dessa vez em cima do Amaral, coitado, foi parar lá quase na pista de atletismo, lance favorável à Ponte, a Macaca desce, quer o primeiro gol no Barão da Serra Negra. Falta pra Macaca aqui pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa do 15. Capricha nessa bola que eu vou lá. Na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Júnior Tavares pra fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, todo mundo na boca do gol. Capricha, Júnior Tavares, pra cima deles, Macaquinha. Vai pintar chuveirinho na área, vem levantamento, a bola vem por baixo, ela veio a meia altura. Toca de cabeça pra trás ali do time da Ponte, volta a bola pra equipe da Macaca. Gira na metade do campo com o Arthur de perna direita, inverte a página, vira a folha aqui pela ponta direita com o Matheus Jesus. E que elástico sensacional! Um pra lá, dois pra cá, armou na perna esquerda, Matheus Jesus. A primeira dele foi de sensacional. Rivelino, né? A primeira dele espetacular. Daí a segunda? A segunda de Matheus Jesus. Longe da meta do Alão, chute do Matheus Jesus. Fala, André. Ele mandou essa bola lá onde tá o mascote do 15 Piracicaba, o Inhoquinho, lá em Simão. Lá perto da torre, ele pegou muito mal na bola, longe da meta do goleiro. Coisa linda o elástico. Detalhe que o elástico foi uma coisa linda. O elástico foi coisa linda. Aí se empolgou, né? Aí depois dessa, pô, você faz o gol, meu Deus do céu. Aí é 10 e faixa, né? 10 e faixa. Parece uma estátua. Não, se o Matheus Jesus faz esse gol, é 10 e faixa. Desceu os caras lá pela esquerda, Eric Daltro tenta o cruzamento, ela bateu no Ronaldo, espirrada, vai pela linha de fundo, escanteio. Escanteio pros caras lá pela ponta esquerda, apesar das reclamações do Luiz Felipe aí, ô André. Mas o último toque foi do Leonardo, lance... Lado esquerdo, escanteio para o 15, vem para a cobrança o Arthur, que é o camisa número 17. Da equipe do Inhoquim. Mais um lance de perigo à meta de Caiquivança. Continua 0-0 Barão da Serra Negra. Informação para Jump Sport. Escanteio, vai pintar chuveirinho na área. Vamos tirar, hein? Vamos tirar a defesa Ponte Pretana. Atenção, sinal de alerta ligado. Jogada ensaiada, Arthur no cruzamento. Aí a bola foi longe do gol, foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe da Ponte Preta, na marca de 40 você vai ouvir o toque da mesa de Felipe Marques, 40 minutos passados deste primeiro tempo, o tempo passa o tempo, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, Série A2, fase semifinal, é tempo de definição, hora de decisão. E por enquanto ninguém é de ninguém no Barão de Serra Negra. 0 para o 15 de Piracicaba, 0 para a Ponte Preta. Placar ao vivo, quem mais informa no Brasil, no mundo informando. Pela segunda fase do Paulista 2, o Desportivo Brasil vai perdendo para o Grêmio Prudente por 1-0 e o São José bate o União Suzano também por 1-0. Aqui vem Ponte, cruzamento no segundo pau, toca de cabeça no Paulo Diego, vai ficar lá com o goleirão Alan. Firme, seguro, faz a defesa. Pode soltar a vinheta aí, Filipão. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br.
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Alô, nação pontepretana, vem comigo, Planeta dos Macacos, todo mundo de ouvido ligado e dedo cruzado aqui nos canais Futebol Interior. Frank Francisco, meu comentarista. Momentos finais do primeiro tempo, daqui a pouquinho se fala porque desce a ponte. Lá pela esquerda, cruzamento do Pablo pro Gé, a bola passa por ele. Passa pelo Gé, cai pela ponta direita com camisa número 19 da Macaca. Gé bota na frente de calcanhar, que beleza, pra Luiz Felipe, cruzamento pra área, desvio de cabeça do Leonardo, chega a cobertura, afasta o perigo, Ian Carlos. Tirou por ali o João Maestro. O tapa de calcanhar do Gé, a bola com o Luiz Felipe, ele caprichou. Cruzamento, a bola passou pelo Leonardo e não passou ali pelo João Maestro. A bola vai fora, escanteio para Macaca, André. E se o João Maestro não tira, ela ia sobrar fácil para o Pablo Diego. Apenas cumprimentar a meta do goleiro Alain. Lado direito, mais um escanteio para ponte. Se prepara, 21, Cássio Gabriel. Cassinho no levantamento no meio da área, tira a defesa. Rebote caiu para Leonardo, dominou, 2 toques na bola, voltou pela ponta direita com Cássio Gabriel. Fatiou para dentro da grande área, ela bate em cima de Eric Daltro. Bate em cima do ala esquerdo do Inhoquim, na verdade caía pelo lado esquerdo o Wellington. O Wellington, que é a ala direita, estava do lado esquerdo do campo de defesa, fez o bloqueio desse cruzamento do Cássio Gabriel. Lateral, bola para a equipe da Macaca, campo de ataque, a Macaquinha vem para cima deles, Nega Vega. Bola, tabelinha curta, lá vem Luiz Felipe, bola espirrada, sobrou no bico da grande área. Tentativa de tapa do Amaralzinho, aí não tem ninguém de branco, só o pessoal de camisas pretas e brancas com aquela faixa tradicional, né, na horizontal. Uniforme do 15 de Piracicaba, é posse de bola pro time. Zebrado. É o zebrado, né, André Luiz? Zebradinho. Zebrado. Desce mais uma vez a ponte. Vem a equipe da Ponte Preta tentando o primeiro gol ainda no final do primeiro tempo. Seria um sonho, hein? Seria bom demais. Pra cima, Macaca. Bola lá pela meia esquerda com o Matheus Jesus. Matheus Jesus fatiou pra dentro da grande área. Pra ninguém vai ficar fácil com o Alain. Franco Francisco, chamei pra comentar sobre o jogo. A Ponte tava no campo de ataque, mas dá o panorama desse primeiro tempo. 0-0 no placar, Franquinho. A Ponte estabilizou na partida, tá tirando os espaços e vai começar a sobrar espaço para a Ponte, porque ninguém aguenta fazer a marcação que esses dois times estavam fazendo, né? E a Ponte precisa ter um pouquinho mais de calma. O Jesus dá uma controladinha nessa perna esquerda dele que a gente encaixa, mas essa primeira etapa tá com cheiro de 0-0, hein? Jogo muito disputado de parte a parte, ninguém quer prender metal, esfregando em metal. É tempo de definição, é hora de decisão aqui nos canais Futebol Interior. Tá bombando, tá bombando, tá bombando. É, rapaz, 0-0 o placar da emoção, jogo muito disputado. Mas a Ponte Preta criou as melhores oportunidades, teve chance de abrir o placar, mas por enquanto 0-0. E desce de novo a Macaca lá pela ponta esquerda. Lá vem o Matheus Jesus, foi calçado, falta. Era o Pablo. Era o Pablo na jogada, calçado ali pelo camisa número 10, o Vitor Braga, André. O Vitor Braga acabou pegando o pé de apoio, o pé esquerdo do Pablo Diego. Círculo central de meio campo, a falta já cobrada, continua 0-0 no Barão da Serra Negra. Bola aberta aqui pela ponta direita, lá vem Luiz Felipe soltou essa bola no corredor, no comando de ataque pra Gé, na finta de corpo ganhou, olha o gol da Ponte pintando linha de fundo, cruzamento por baixo, chega a cobertura, tira. Manda pra cima, João Maestro, a bola sobe e desce, cai pela ponta direita, Gé, no corpo, no X1, quero ver parar, Gé, vai pro chão, falta nele, pelo menos na minha interpretação foi falta, voltou pra ponte, cruzamento do Leonardo, cruzamento, a bola bateu, rebateu, sobrou, Matheus Jesus, bateu, pega, Alain! Cruzamento do Gé pela ponta direita, a bola bateu, rebateu, sobrou com o Matheus Jesus dentro da área. Ele girou, bateu no cantinho e o Alain foi lá, se esticou todo, fez a defesa, André Luiz. E no bate e rebate, a falha da zaga do 15, o giro rápido, depois do cruzamento do Leonardo, o Matheus Jesus chutou forte de perna direita, bem postado no canto baixo direito, o Alain fez uma defesa, vamos até 5, vamos até mais 5, vamos até 50 nessa primeira etapa. E chegou de novo o time da Ponte ali pela direita com o Gé fazendo jogada de linha de fundo, ele é forte, segurou 3 defensores do time do 15 de Piracicaba e quase deu pra Macaquinha. Lá vem o time do 15 de Piracicaba, a bola levantada no comando de ataque, afasta a defesa da Ponte, a bola bate e rebate, sobra ali pela meia esquerda e a Covelli faz tabela curta com o Vitor Braga, ela ficou do lado esquerdo com o Eric Daltro, volta o lance com o Ian Carlos, lançamento no comando pra ninguém, sobe, Luiz Felipe tira, na bola sobe, desce, cai na metade do campo, Vitor Braga, de canela, manda essa bola pra cima, ela cai no terreno, bota no chão, Lucas Xavier, chama a gorduchinha de meu amor, ele volta a jogada com Samuel gira a parada com o Vitor Braga, lá na ponta direita ele tem o Wellington, domina pouco à frente do círculo central, passa a metade do campo, invade a linha territorial da equipe da Ponte, bola para Vitor Braga, tentou a virada de jogo buscando o lado esquerdo, tira a defesa da Macaca, tirou com o Matheus Jesus, tocou de cabeça, tentou ligar com o Pablo Diego, tira a zaga do 15, sobrou lá na ponta direita,
direita com o Wellington, tem espaço. Fez o passe para Arthur, bico da grande área. Armou na perna esquerda, atenção. Mais um drible, nova finta. Arthur na perna esquerda, bateu. Passa a direita do gol. Arthur do 15, lá pela ponta direita. Chamou a marcação para dançar. Driblou uma, driblou duas, driblou três. Abriu na perna canhota, mandou cruzado pro gol. Ela passou à direita na meta de Kaique França aí, o André. E o Arthur fez um salseiro em cima da zaga da Ponte. 3 o marcando, ele girou pra cá, girou pra lá, conseguiu mais um giro e pelo lado esquerdo chutou forte de perna esquerda. A bola passou rente o posse direito da meta de Kaique França, que se estecou todo e não achou nada. Tiro de meta para a Ponte, finalzinho do primeiro tempo do Barão, 0-0. Bola batida pelo Kaique França, sobe, desce e cai ali pela veiga, domina a parada, João Maestro. Tenta botar na frente, tenta ganhar na força ali, tenta ganhar de qualquer jeito ali na força bruta, o zagueirão do time do 15, mas saiu com bola e tudo. É lateral lá pela ponta direita, mas o último toque foi do Júnior Tavares. Último toque do Júnior Tavares, lateral esquerdo da Ponte, então é posse de bola para a equipe do Ioquim. Minutos finais do primeiro tempo, 0-0, 15 de Piracicaba e Ponte, jogo nervoso, jogo tenso. Ninguém quer perder a decisão, é definição de vaga no Paulista A1 do ano que vem. Quem sair das semifinais, quem vencer eliminatória, garante vaga automática na Série 1 do ano que vem. E vem Ponte, bola esticada na ponta esquerda, Pablo Diego dominou, um pra lá, dois pra cá, deixou João Maestro falando sozinho, fez a inversão de jogada do lado direito, sobe a defesa, tira, rebote e volta ali na meia, domina a parada, o Amaralzinho foi desarmado e lá vem os caras, vem com o Iacovelli lá pela ponta direita, soltou para Arthur dominou pela ponta, não tem ninguém pra quem jogar, não tem ninguém pra jogar com ele, tá sozinho, ele leva na habilidade, na ousadia, na alegria, faz a tabela com o Iacovelli, bota na frente, aí se enrolou, hein? Aí se enrolou o Arthur e como o malandro por aí, ele acabou se jogando no chão, achando que o juiz ia dar falta, mas o juiz não deu falta não. O árbitro manda seguir, vem Macaca, sai da esquerda, vem pro centro, lá vem a Ponte. Bola virada na ponta direita para Luiz Felipe. Bico da grande área, atenção, quem sabe agora. Luiz Felipe bota na frente para cima da marcação do Samuel, linha de fundo, tentou cruzamento. Aí tentou o cruzamento, não bateu certo na bola, lá ficou fraquinha. Facilita a defesa do time do 15. Saída de bola errada do Yonquim. Volta a Ponte. Luiz Felipe pela ponta direita. De cavadinho. Ele tentou passe pro Cássio Gabriel, passe errado. Leonaldi no peito, na raça, toma posse da bola. Volta pro time da Ponte. Bola com o Amaralzinho. Lá na ponta esquerda pra Matheus Jesus. Dominou, tem espaço pra cima deles, Matheus Jesus. Pra cima deles, só mais você. Preferiu voltar essa bola com Amaralzinho. Soltou pra Cássio Gabriel. Tem espaço pra Teu de perna direita. Ela sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o 15 aí, André. E pegou muito embaixo na bola o Cássio Gabriel, de perna direita, jogou por sobre a meta do goleiro Alan da equipe do 15, tiro de meta para o 15, finalzinho do primeiro tempo. 0-0, Barão da Serra Negra. E a galera falando aqui, achei um absurdo e completamente desnecessário marcar o jogo para esse horário. Vivi Vicente concordando, né? Realmente tá muito quente lá, viu, gente? Muito quente lá em Piracicaba. José Maduro, 15 começou a pregar, estão cansados, aí onde a Ponte ganha no jogo do preparo físico. Maria Aparecida Dami aqui conosco. Boa tarde a todos do FI, um grande abraço pra você, viu, Maria Aparecida? Roberto César Santos, o Júnior Tavares, muito mal. Daqui a pouquinho análise aqui dos nossos dois especialistas no nosso intervalo inteligente FI. E o Carlos Marques, o jogo... não tá lá essas coisas. E no momento que o Fábio Sanches leva cartão amarelo aí. Amarelo para Fábio Sanches, primeiro amarelo do jogo. Tava pendurado, não fica pro jogo da volta. Não estava pendurado, não joga no jogo de volta no próximo sábado, 18h30, Moisés Zucarelli, diante do 15 de Piracicaba. Fábio Sanches amarelado, informação para Alvo Satoshi. Numa jogada com o Anderson Cavalo. O Fábio Sanches... Não achei falta, viu, Lucas? Para cartão amarelo... há um toque, né, do cotovelo do Fábio Sanches na cabeça ali do Anderson Cavalo, mas o Fábio Sanches ele faz o movimento, mas para poder subir de cabeça, né, Frank? Você que já jogou muita bola. Na verdade, o que o atacante fez, Lucas, ele abaixa o corpo lá. Exatamente. E aí o braço do Fábio Sanches vai direto na cabeça. Ele tá fazendo o movimento para subir de cabeça. Na bola. É uma jogada na bola. É um lance involuntário, né? Poderia ter notado a falta como foi, porque realmente houve o choque, mas para cartão amarelo prejudica a Ponte. Mas aí o Fábio Sanches também, aí os dois cartões que ele levou nas últimas duas partidas, que agora o fazem sair da próxima partida da Ponte contra o 15, é que não deveria ter sido feita. Mas essa aí eu achei que foi um pouco de exagero do Flávio Rodrigues Souza para dar o cartão. A Ponte sem o seu
principal jogador de defesa na próxima partida, no jogo de volta sábado que vem. Falta ali pela meia esquerda, falta perigosa, atenção, defesa da Ponte, atenção, defesa da Macaquinha, sinal de alerta ligado, vamos todo mundo se ligar aí, vamos se ligar, Fábio Sanches, bola levantada no meio da cozinha, toca de cabeça, tira a defesa da Macaca. Afasta o perigo, manda a bola, ela sai pela linha de fundo do escanteio, já passamos da marca dos 50. Já temos 51 minutos da primeira etapa. Vai ser o último lance do primeiro tempo do espetáculo. Os primeiros 45 minutos dessa decisão de 180. Decisão que quem passar garante vaga na Série A1 do Campeonato Paulista de 2024. Vem pra cobrança, Vitor Braga, vai pintar chuveiro na área. Tá armada a confusão dentro da defesa da Ponte. Atenção, Macaquinha, vamos tirar essa. Bola levantada no segundo pau, sobe a defesa, tira. Tira do jeito que dá Júnior Tavares, no momento que trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo, o senhor Flávio Rodrigues de Souza termina a primeira etapa no estádio Barão de Serra Negra. 0 para o 15, 0 também para a Ponte Preta. E vem aí o intervalo inteligente FI. Intervalo inteligente FI repercutindo o primeiro tempo, jogo tenso, jogo brigado, mas a Ponte teve as suas chances, poderia ter terminado o primeiro tempo em vantagem. 0 para o 15 de Piracicaba, 0 para a equipe da Ponte Preta, e o destaque inicial é dele, do repórter feliz, André Luiz, me dá o destaque deste primeiro tempo. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo no estádio Barão da Serra Negra em Piracicaba. 0-0, 15 de Piracicaba e Ponte Preta, aguardando a saída dos jogadores. O 15 vai se dirigindo ao vestiário número 1, que é o vestiário do ginásio, e a Ponte é o vestiário número 2, que fica no lado oposto, o gol de fundo do estádio Barão da Serra Negra, onde está postada a torcida ponte pretana. Vamos ouvir Anderson Cavalo. Equilíbrio. Sabia da qualidade da equipe da Ponte Preta, como eles mesmos dizem, são um time grande da divisão, né? A gente tem que acertar só o último passo. A gente tá criando, a gente tá chegando. Hoje a gente tem que acertar o último passo pra gente fazer o gol. Tá certo. Tá aí, esta palavra de Anderson Cavalo, passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. Vamos ouvir aí, me parece que é o Fábio Sanches, vamos ver. Me parece que é Fábio Sanches que vai falar pelo lado da Ponte Preta. É ele Fábio Sanches. Fábio Sanches. E o equilíbrio dessa partida. Vamos ouvir o capitão da equipe da Ponte Preta, camisa 27 da Macaca. Vamos lá. Olha, questão de jogo nervoso, isso é normal, né? Uma decisão. Então, os dois times querendo ganhar, os dois times jogando pra frente. Eles começaram numa pressão, isso a gente já sabia que ia acontecer. E a gente tinha que segurar essa pressão inicial. A gente depois conseguiu controlar bem isso. E no final eles acabaram dando um pouco mais de espaço para nós. Então, segundo tempo é isso. A gente tá jogando fora de casa, temos o jogo dentro de casa ainda, então a gente tem que ter inteligência para não querer resolver tudo hoje, temos que ter equilíbrio. Tá aí, essa palavra de Fábio Sanches, passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior, meu caro Lucas de Souza. Esse André Luiz, o repórter feliz, Franco Francisco, equilíbrio é a palavra, não precisa definir tudo hoje, segundo o que disse o Fábio Sanches, mas se puder definir hoje, tá de bom tamanho, né, Franquinha? Nós não vamos achar ruim, não, né? Agora, a única coisa que eu vou falar é, às vezes eu chego a ser chato, mas assim, o Fábio errou feio nessa jogada, né? O juiz deu falta, ele tomou o cartão, na verdade, por reclamação. Ele insistiu em reclamar com o juiz que ele não fez a falta. A gente já sabe, o juiz deu, ele não vai voltar para trás. Esquece, deixa prosseguir. E, provavelmente nós vamos jogar sem a zaga titular, né? Porque o Matheus, pelo jeito, a contusão é joelho, ninguém sabe o grau. E agora sem o Fábio, pro jogo da volta, fortes emoções. Lucas, mas a Macaca, pra mim, terminou superior ao 15. Muito bem, essa é a palavra de Franco Francisco, a galera na bronca aqui no chat, hein? O Gustavo Carvalho manda aqui, já estão operando a Macaca, tirando o Fábio Sanches. Edilson Roberto Edson manda aqui, cartão amarelo do Fábio totalmente injusto. É a galera se manifestando, Israel Moreira, o pessoal não concordando com a marcação com o cartão amarelo, né, dado pelo Flávio Rodrigues de Souza ao Fábio Sanches. E me dá também a palhinha, a sua visão deste primeiro tempo, por enquanto 0 pontos, 0 também para o 15 de Piracicaba. Lucas, houve a falta do Fábio Sanches, mas eu concordo com o torcedor da Ponte que está nos dando a graça aí da audiência nos canais de futebol interior. Exagero do Flávio Rodrigues Souza, o cartão amarelo pro Fábio Sanches, que tira o jogador da principal partida até aqui do ano da Ponte, que é o segundo jogo da semifinal. Um equilíbrio, para mim um equilíbrio entre as duas equipes, tanto o 15 quanto a Ponte conseguiu na parte final
Na segunda metade do primeiro tempo, conseguiu ter as suas chances um pouco mais claras de gol, né? Essa chance com o Pablo Diego, a chance com o chute do Leonardo no começo do jogo e depois a chegada do Cássio Gabriel. A Ponte chegou pouco, o 15 chegou pouco. Um jogo tecnicamente, Lucas, muito abaixo, né? Um jogo tecnicamente de... foi o destaque até aqui do Roberto... Cadê? Deixa eu pegar a mensagem aqui dele falando... o Carlos Marques que falou isso. Tecnicamente um jogo ruim. É um jogo muito disputado, muito pegado, muitas faltas, né? Nós vamos falar depois aqui no nosso comentário do intervalo, mas é um jogo muito pegado, talvez o calor também esteja prejudicando as duas equipes. Achei que o Hélio, a falta do Luiz Felipe de apoiar um pouco mais, ajudar um pouco mais a equipe, talvez a Ponte está sentindo um pouco essa falta do lateral direito, do lado direito de ataque e da proximidade do Jesus aos dois atacantes. Equilíbrio, até aqui para mim o resultado justo, 0-0, mas ruim tecnicamente, e a Ponte sim prejudicada no cartão amarelo, no terceiro cartão amarelo do Fábio Santos, que não enfrenta o próprio 15 sábado que vem. O primeiro grande desfalque da Ponte, da Macaquinha, da Macaca querida, para a próxima partida, o jogo de volta, que acontece na semana que vem, né, Israel? Sabadão, dia da... Dia da mentira. Dia né? da mentira. Dia da mentira. Dia Mas será verdade? Sabe o que 18h30 no Majestoso. Será verdade o acesso da Ponte? Porque como eu falei no início da transmissão, o time da Ponte é grande, é um time gigante. Vai esperar o segundo tempo pra você contar o sonho ou quer contar já? Não, vou esperar. Vou esperar o segundo tempo. Eu tive um sonho. I have a dream. Mas a gente conta esse sonho mais tarde. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua repercutindo aqui no Intervalo Inteligente FI o segundo tempo completo de, por enquanto, 15 de Piracicaba 0, Ponte Preta também 0. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. Ah, é comigo mesmo, hein? E toda a equipe de Carlos Corsato. Alô, Carlos Corsato. Seja onde você estiver, um grande abraço. Um grande abraço também pro meu querido Claudinei Corsi, o mestre dos mestres, segundo o nosso Feliz. E tem o... Não, o Claudinei Corsi é o amado mestre. O mestre dos mestres é o Fagner Ferreira. Amado mestre. E Mestre com carinho? Mestre com carinho. E toda a galera presente aqui no nosso chat, uma audiência muito grande. É bem verdade que estamos aí dividindo, né, a transmissão com televisão, TV por assinatura, mas pode ter certeza, do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Uma jornada esportiva para um oferecimento do Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, Ovo Satoshi, sua vida mais saudável, bebidas Potil por o sabor da vida, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Hoje é sábado pede o quê, Francisco? Ah, uma pizza, né? Ah, e pizza é onde? Lá no Dadá. Uma pizza do Dadá. Um guaranazinho Poti. Nossa senhora, fechou. É chique demais. Nossa, mãe, meu Deus. Meu Jesus. Seu lindo. Lindo. Ai, seu lindo. André, liga o microfone, acho que tá desligado. Então, pera um pouquinho que eu vou fazer de novo. Isso aí, isso. Agora ligou? Agora ligou. Ai, Lucas, seu lindo. Esse André Luiz. Franquinho, Israel Moreira, 0-0, primeiro tempo tenso, primeiro tempo bastante disputado, mas alguns fatores influenciam, né, para esse primeiro tempo mais brigado, né, do que jogado. Muito calor, né, muito quente, os jogadores diminuíram um pouco o ritmo, né, deu para ver ali que pro final do primeiro tempo os jogadores já estavam mais se segurando. Porém, agora com o segundo tempo em vista, o sol tá mais baixinho, né? Parece mais sombra no campo, então a tendência é o jogo dar uma acelerada, ganhar uma outra dinâmica no segundo tempo, né, Frank? Ah, com certeza, Lucas. Lembrando sempre que nessa fase a única vantagem que, por exemplo, a Ponte como melhor time tem é fazer o segundo jogo em casa. Então, teoricamente, a vantagem que o 15 tem, Lucas, e torcedor ponte-pretano, é nesse primeiro jogo tentar fazer um bom resultado. Então, é mais decisivo pro 15 que pra Ponte. Por isso que o Fábio saiu falando de inteligência, por isso que o Hélio conversou com a rapaziada. No meu modo de entender, eu acho que a Ponte termina um pouquinho superior ao 15, inclusive na questão condicionamento físico, que tem sido o diferencial da Ponte nessa Série A2. Então eu acho que se voltar com a cabeça no lugar, precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. O Hélio saiu conversando com o Matheus Jesus, provavelmente ele deve estar conversando com o Matheus, aquilo que o Israel chamou atenção desde o começo do jogo e que o Matheus conseguiu depois, quase do meio para o final. O Matheus começou a achar o espaço para jogar. Ele só precisa ter um pouquinho mais de calma, tirar o peso da bola, ele está meio ansioso, que o jogo vai passar pelo pé dele. E eu queria fazer uma ressalva aqui. Para mim, não houve assim, o jogo foi muito parelho, como o Israel falou. Apesar da Ponte ter uma ligeira superioridade. Mas eu queria fazer uma menção honrosa para 3 jogadores na partida de hoje. Felipe Amaral, em que fez ter errado uma bola, mas está fazendo um jogo positivo. Leonaldo, como sempre, inclusive soltou uma varada no começo do jogo que quase vai para a rede. E o Gé, gente. O Gé, se ele não marca gol, ele dá trabalho para a defesa. Ele começou a incomodar a zaga do 15 de tal forma que ele, numa bola dividida, tirou do goleiro, quase faz o gol se não escorrega, criou várias oportunidades por causa dessa briga dele lá na frente. É isso que a gente quer do Gé. Briga, entrega, mas com consciência. Não se arriscar, porque nós não podemos ficar perdendo jogador, né, gente? Exatamente. Falar em perder jogador, já tá sem um, né, Israel Moreira? Já tá sem o Fábio Sanches. A gente espera, né? Tomara que o Matheus Silva possa
se recuperar, apesar do que o Hélio dos Anjos falou após a partida contra o Comercial, parecia ser uma lesão meio séria, né, do Matheus Silva. A gente espera que o departamento médico da Ponte nos informe o que seja feito um trabalho de recuperação intenso, mas a Ponte, como bem colocou o André no final do primeiro tempo, pode ir com a zaga 100% reserva. Teria que jogar com o Thiago Oliveira e com o próprio... que era do 15. O Guilherme Souza e tem o Edson, né? Hoje o Guilherme não está no banco, né? Está não, o Guilherme Souza não, pelo amor de Deus. Também acho que não. Eu prefiro o Edson. Prefiro o Edson, hein? Eu não quero tantas emoções, não. E o Elvis, né, Lucas? O Israel, você é nosso amigo. O Edson, o Guilherme não, gente. Esquece o Guilherme. Não, ainda estamos sem o Elvis hoje, né? Pro próximo jogo, André, quer falar? Não, eu vou só fazer uma pergunta tanto para vocês, Léo, como também pro Frank. Vocês não acham que na segunda etapa o Hélio não deveria voltar à posição original, voltar com o Arthur na lateral esquerda e colocar um zagueiro? Olha, já que o Fábio Sanches está amarelado? Então, eu de início dos primeiros 15 minutos, eu acho que o Hélio não muda no intervalo, acho. E eu também estou com ele se ele fizer isso. Acho que eu não mudaria, pelo menos no começo, André. Porque eu mudaria talvez o posicionamento, não as peças. Eu gostaria de ver o Luiz Felipe chegando mais como chegou agora no final da primeira etapa. Sendo a opção de ataque para a Ponte, que a Ponte ficou... O Júnior Tavares também desce muito pouco. O Amaral fez uma belíssima partida, o Franco observou bem, mas marcando, brigando, destruindo o Amaralzinho. O Leonardo é aquele que tem a função de chegar um pouquinho mais à frente e até teve uma chance e arriscou de fora da área e o goleiro fez uma boa defesa, o goleiro Alan da equipe do 15. Eu não mudaria de peças no início, manteria o mesmo time, conversaria com o Matheus Jesus como ele fez, chegar um pouco mais próximo a essa bola. Se aproximar um pouquinho, exato, né? Exato, Cássio Gabriel também, fazer os dois aproximarem dos dois volantes, aproximarem dos dois atacantes, ou fazer a inversão, talvez jogar, porque o Matheus cai pela direita, o Cássio cai pela direita, o Luiz não sobe, que é o lateral direito. Ali eu acho que precisa a alteração do Hélio de posicionamento. E o Pablo Diego correndo absurdamente nesse sol, não sei se aguenta até o final. Você vê que ele tá marcando junto com o Júnior Tavares, ele corre lá na frente, ele volta para marcar de novo. E ali, talvez, que eu até anotei aqui, os destaques, para mim o Gé, pela briga e a intensidade da marcação, não pipoca, o Gé não pipoca de nenhum. Tem que ter um pouquinho mais de cabeça. E ele segura 2-3 fácil, né? Precisa ter um pouquinho mais de cabeça, ele precisa sofrer as faltas, não fazer as faltas. Sofre as faltas, chama a partida para ele. E o Arthur do lado do 15, para mim é um destaque da equipe camisa 17, camisa 17. Cara, fez uma fumaça ali para cima do Júnior Tavares e do Arthur, que levou as duas vezes que o 15 levou perigo, né, Frank, na primeira etapa, foi com esse rapaz, o Arthur. Com ele. Então a Ponte precisa ter atenção do lado esquerdo. Acho que ele não mexe, mas em compensação o Kleber Gaúcho, né, André? Vai você. Que em compensação, como você disse, Israel Moreira, o Kleber Gaúcho vem com duas alterações. Vem com o 7, que é o Maicon Aquino, aliás, 3. 7, Maicon Aquino, número 13, que é o Rodolfo Mal. Saiu Anderson Cavalo para a entrada do Maicon Aquino, se me permite, o André. Pois não. Vamos lá, 20 e 23, vai embora o 20, a Covelli entra o 23, que é o jogador Jonathan Marino. Jonathan Marino, que é jogador de meio campo, não é jogador de defesa, não. E teve mais uma alteração. Me parece que o 13 entrou também. O Jonathan, então, camisa 23, entrou no lugar do Iacovelli. Vamos ver se teve mais alguma. Eu acho que foram só essas, viu, André? Só essas, né? Só essas, então duas mexidas. Confirmando o 15 Piracicaba. Foi embora o 9, Anderson Cavalo, para a entrada do 7, que é o jogador... o Maicon Aquino, e foi embora também o 20 Iacovelli para a entrada do 23 Jonathan Marino, meu caro Lucas de Souza. Vai rolar o melão no segundo tempo, você vem comigo, Nação Ponte Pretana, alô Planeta dos Macacos, alô Thiago Lopes de Faria, lá da Rádio Futebol na Canela em Mato Grosso do Sul. Ponte Preta agora do lado direito do seu computador, do seu smartphone, o 15 agora do lado esquerdo, trila o apito, o árbitro tá rolando, tá valendo, boa sorte Ponte Preta. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, Nação Ponte Pretana, espalhado em todo o Brasil. Curtir a segunda etapa do grande espetáculo. A segunda etapa dos primeiros 90 minutos dessa decisão de 180, que vão levar dois times à Série A1 do Campeonato Paulista. E esperamos que a Macaquinha esteja lá, que passe de fase, que avance até a final do Paulista 2 e possa voltar ao lugar de onde não deveria ter saído. Confirmando as alterações, a entrada do Jonathan, camisa número 23, a entrada do no lugar do Iacovelli.
camisa número 20, o Maicon Aquino, no lugar do Anderson Cavalo. E já vem os caras lá pela ponta esquerda, tentativa de jogada buscando o Eric Daltro. Chega a cobertura. Chega por ali Luiz Felipe, manda a bola pela linha, lateral, bola pro time do 15 de Piracicaba, lá pela ponta esquerda. Na ponta esquerda, campo de ataque, primeiro minuto de jogo, já foi na segunda etapa, a primeira volta do relógio, já era. Lateral, bola pro time do Ioquim, lá pela ponta esquerda, vem pro manejo, Eric Daltro. Eric Daltro espera alguém se movimentar, faz a jogada ali pela meia com o Vitor Braga, dominou, girou, perde a bola pra Matheus Jesus e tome contra-ataque da Macaca. Lá vem Matheus Jesus, pelo lado esquerdo ele tem o Pablo, preferiu carregar por dentro, foi pro chão. O árbitro manda seguir, Matheus Jesus abriu pela meia direita, Cássio Gabriel na perna direita, bateu, espalma o goleiro, tem rebote, Gê pra fora! Inacreditável o gol que perde o Gê! Chute do Cássio Gabriel pela ponta direita, goleiro Alan deu rebote, Gê! Ele a bola, mandou por cima da meta do goleiro do 15 de Piracicaba, teve a faca e o queijo na mão para abrir a marcadora aí a ponte, André Luiz. E que faca e que queijo, o primeiro chute forte, perna direita do Cássio Gabriel, bateu roupa, goleiro Alan, a bola voltou para o jogador Jack, que estava com o gol aberto, vazio, chutou de perna direita à esquerda da meta do goleiro do 15, quase a Macaca chega lá. 0-0, início do segundo tempo em Piracicaba. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Teve a chance, o Gé quase abriu o marcador e na sequência falta. Falta marcada, jogo parado, tá caído lá o Eric Daltro, camisa meia dúzia do Inhoquim, André Luiz. O Eric Daltro se contorce que nem uma lagartixa no gramado ali, ó. Mas sobrou um pé do Gé ali. Sobrou o pé do Gé, o Gé tem que tomar cuidado. Tive a impressão ali do Gé. A não ser também que o Eric Daltro quis tropeçar no pé do Gé também, tem essa. Né? Tem essa, mas tem que tomar cuidado com o VAR, o Israel já tinha alertado. Eu tô achando que o Gé tá um pouco pilhado no jogo. Tá um pouco pilhado, tem que tranquilizar. Macaquinha, bola no chão, que é mais time. A Ponte é mais time que o 15 de Piracicaba. Bola na ponta esquerda, tentativa de jogada do Maicon Aquino. Chega a cobertura. Chega a cavalaria, manda pela linha de fundo. O Fábio Sanches escanteia pros caras lá pela ponta esquerda, André Luiz. Último toque de Fábio Sanches, a bola pela linha de fundo. É o primeiro escanteio para o 15 nessa segunda etapa. Vamos ver aí quem chega para a cobrança ali, me parece que é o camisa número... Eu acho que é o 10, acho que é o 10, o Vitor Braga. É o Vitor Braga, a camisa 10 da bola. Ele mesmo, é o capitão do time. Se aproxima também o Arthur para fazer a cobrança de perna direita. Vitor Braga, canhotinho, camisa número 10, é o capitão do time. Saiu da bola, é o Arthur que vem para a cobrança. O Vitor Braga tá próximo ali para tentar confundir a marcação da Ponte. Sai da bola o Arthur, vem Vitor Braga na bola, levantou perigosa, sobe a defesa, tira o Luiz Felipe. Rebote cai pelo meio com Samuel. Samuel volta a jogada, volta até o camisa número 2, o Wellington domina, rebobina a fita, recalcula a rota até o goleirão Alan. Canais Futebol Interior. Aqui nós assistimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Batendo a bola pro time do Inhoquim, pro time do 15 de Piracicaba, que vem pro campo de ataque, empata o jogo 0-0. Primeiros 90 minutos dessa grande decisão de 180. O vencedor da eliminatória garante vaga no Paulistão do campo do ano que vem, de 2024. E vem 15, bola na ponta direita, Arthur fez o cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área. Cai lá na ponta esquerda com o Eric Daltro, dominou pra cima da marcação do Luiz Felipe, balançou o corpo, um pra lá, dois pra cá, Chiro, Liro lá, Chiro, Liro, deu uma caneta no Luiz Felipe. Foi falta. E o árbitro não deu nada, hein? Não deu nada. Não deu a falta. Deu a falta? Deu falta de ataque. Deu falta de ataque. O Luiz Felipe foi pro chão, foi muito inteligente, só protegeu. Forçou a barra ali o Eric Daltro. Pra cima do meu lateral não, viu, o Eric Daltro? Fala, André. O Eric Daltro acabou forçando a barra, né? Acabou empurrando o Luiz Felipe, meteu a mão no pescoço, na altura do gargalo do jogador da Ponte, veio ao solo, falta já cobrada, 0-0, início de segundo tempo. Lá vem Ponte, vai pro chão, ali o Leonaldi, falta. Derrubaram o nosso camisa número 5, o Leonaldi foi pro chão, na jogada ali com o Iacovelli. O Iacovelli, na verdade o Jonathan, camisa número 23, acabou empurrando o jogador do time
da Ponte Preta. O Leonardo foi pro chão, falta pro time da Macaca já cobrado. Leonardo abre bola lá pela ponta direita, domina a parada, Fábio Santos. Olha onde tá Fábio Santos. Ele adiantou no comando. Tabela curta com Cássio Gabriel lá na ponta direita. Luiz Felipe tira a defesa do Nhoquim. Cássio Gabriel caindo lá pela ponta direita, fez a tabela com o Luiz Felipe. Luiz Felipe avançando mais. Tem que fazer isso aí, tem que ir pro fundo, dar essa opção de passe pro time da Ponte encontrar soluções para poder criar as jogadas de ataque. Tem lateral lá pela ponta direita, lateral cobrado, Cássio Gabriel domina, carrega na contramão, evita a saída para Luiz Felipe, vem cruzamento, bola perigosa, tira, esquisita a defesa do Nhoquim, a bola sobrando na entrada da área, afasta a defesa do time do 15, a bola voltou pela meia, dominou, Amaralzinho, limpou, pé direito, uma bomba para a defesa do Alain. Amaralzinho dominou, limpou, chamou pra dançar, mandou o sapato, faz a defesa, mais uma no jogo, Alain, ô André. E o Amaral fez tudo certo, ele se livrou da marcação, chutou forte de pé da direita, boa defesa do Alain, continua 0-0, Barão da Serra Negra, informação para Pane Alimentos. Vem mais Ponte Preta pela ponta esquerda, tenta a jogada Matheus Jesus, na tabela curta com Cássio Gabriel, Matheus Jesus, ligou no ataque pro Jé, pintou o gol da Ponte, foi pro chão, é pênalti! Da marca da Cal, Flávio Rodrigues de Souza, é penalidade máxima pra Macaquinha! Lançamento de cinema, lançamento bem colocado do Matheus Jesus no comando de ataque, o Jé saiu na cara do Alain, driblou o goleiro do 15 e foi pro chão, é pênalti! Tá na marca da Cal, é penalidade máxima pra Macaca, André Luiz! Indiscutível, linda jogada da Macaca! O jogador acabou servindo o Jé, quem foi lá foi o Matheus Jesus que lançou para o Jé, ele saiu na cara do goleiro Alain, driblou o goleiro e o goleiro não teve outra alternativa a não ser derrubá-lo dentro da área, é pênalti. A Macaca pode abrir o placar no estádio Barão da Serra Negra e a torcida da Ponte canta e dança em Piracicaba. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, canta o torcedor da Macaca lá no Barão da Serra Negra. É isso, o Matheus Jesus tem que se aproximar dos atacantes. O jogo da Ponte tá aí, a chave da mina tá por esse lado aí, Israel Moreira. Jogadaça do Matheus Jesus, inteligência de ver o Jé, aliás, a inteligência do Jé também, que conseguiu se posicionar ele nas se projetou, costas, né, do zagueiro, dos dois zagueiros, se posicionou um pouquinho atrás e na hora que o Matheus Jesus levantou a cabeça, belíssima o passe do Matheus Jesus e o Jé, olha lá, entre os dois zagueiros, na posição que tinha que ser o centroavante, tinha que estar o centroavante, deu o tapa e, claro, né, esperou o choque. Ele esperou o choque. Falta, pênalti pra Ponte, quem sabe aí Matheus Jesus, quem sabe, né, quem sabe Franco, quem sabe 1-0 pra Ponte. Vem comigo, torcedor Ponte Preta, vem comigo, nação Ponte Pretana, planeta dos macacos ligado, Franco e Francisco, é pênalti pra Macaca. Aconteceu o que a gente aguardava, né? Só tem uma dúvida aqui. Se o goleiro era o último homem, essa jogada não é pra vermelho, não? Rapaz, a não ser que tenha mudado alguma coisa na regra, porque no meu tempo isso aí era cartão vermelho. Mas o senhor Flávio Rodrigues de Souza não marcou, não vi nem se ele deu cartão pro goleiro. Não, né? não deu não. Não deu nem cartão. Pênalti pra Macaquinha. Capricha, Matheus Jesus. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Pro Frank tirar o chapéu dele. Pra nação Ponte Pretana espalhada em Campinas, em todo o Brasil. De ouvido ligado, dedinho cruzado. Atenção, Matheus Jesus na bola. Perna esquerda do camisa número 20. Bola na marca da Cal. Você vem comigo, partiu Matheus Jesus na perna esquerda, bateu, gaveta! Gol! É da Macaca! É gol, futebol é a nossa paixão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Matheus Jesus, camisa 20 é dele. Goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá, bola na rede! Pra abrir a contagem, pra começar a escrever essa história, pra começar a escrever, pra começar a colocar
um pezinho na Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem, da Série A1. Matheus Jesus, camisa 20, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol da Macaquinha lá no Barão da Serra Negra. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, num para a Ponte, Matheus Jesus é nome da fera, nome da emoção, 0 para o 15 de Piracicaba. Ela, nessa aí não deu pra você, vai buscar lá dentro, Ponte Preta gigante, Ponte Preta vibrante, 1-0 pro time da Macaca, e na intimidade do lance, alô André Luiz, o detalhe do gol é só seu. E como você bem disse, Matheus Jesus foi com muita consciência para a bola, de perna direita, chutou forte, no canto baixo esquerdo da meta de Alan, que nada pode fazer. A Macaca abre o placar no estádio Barão da Serra Negra, que pode ser o início da volta à Série 1 em 2024. Matheus Jesus é o nome dele, camisa 20 agora. Ponte 1, 15 de Piracicaba 0. Israel Moreira começa a se escrever uma história bonita lá no estádio do 15 de Piracicaba. O início da trajetória da Ponte nessa volta para a Série A1 do Campeonato Paulista, lugar da onde a Ponte não deveria ter saído, Israel. Lucas, que batida consciente, inteligente, firme no canto esquerdo do goleiro Alan, que pulou para o outro lado, nem saiu na foto. Golaço do Matheus Jesus, que merecia. O passe e a inteligência para o passe que ele deu ao centroavante Gé, quando foi feita a falta e o pênalti para a Ponte, foi coisa de jogador que está inserido no que a Ponte precisa no objetivo final, que é o acesso à Série A1 do Paulista em 2024. Parabéns ao Matheus Jesus, Macaca na frente 1-0. Quem sabe, como você bem disse, o início, o começo do retorno da Ponte ano que vem à Série A1 do Paulista. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, é o que canta os torcedores nas arquibancadas lá do Barão da Serra Negra. Frank e Francisco, tá na frente a Macaquinha, tá na frente a Nega Véia. Que batida do Matheus Jesus, 1-0 pra Ponte. Bateu com estilo, né? Tem talento, é isso aí. E olha, tô preocupado aqui, Amaralzinho parece que saiu sentindo, né, André? Sai chorando, verdade. hein? Saiu chorando, Detalhe, Amaral. André. Saiu chorando, Amaral. Vamos ver o que é. Se foi algum choque que ele teve. Mas sai chorando muito o jogador da Ponte. Vamos aguardar aí, ver o departamento médico. E se vai haver alguma substituição da equipe de Hélio dos Anjos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Ponte no campo de ataque, lançamento pra Gé, abriu na perna canhota, bateu na rede pelo lado de fora. Chega de novo a Macaca lá pelo lado esquerdo, lançamento pro Gé. O Gé quer jogo, o Gé tá se movimentando, ó, fazendo o balanço, saindo no costado da defesa. Quer jogo, Gé! E teve substituição no time da Ponte Preta aí, André Luiz. Teve, foi embora Amaral, não deu pra ele camisa 8. Foi embora para a entrada do 23 Ramon. 23 Ramon tá no jogo. 8 Amaral machucado. Foi embora. Informação para Ridier. Técnico mexe lá, comentarista fala que fala, Franquinho. A entrada do Ramon, camisa 23, no lugar do Amaralzinho, que não teve condições de jogo. Lucas, eu não consegui visualizar daqui se foi alguma pancada, né? Como você mesmo tinha dito. Mas que pena, né? Que partida maravilhosa fazia o Amaral na marcação. A Ponte tem um acréscimo. Se o Ramon estiver bem fisicamente, né, evoluindo nessa recuperação, a Ponte vai ter um ganho aí também na saída de bola, né? Tem um cara habilidoso que também sabe organizar. Lançamento, bola pra dentro da grande área, sobe, defesa da Ponte, afasta, sobe, manda pela linha de lado lateral para o time do 15 de Piracicaba, lá pela ponta esquerda, vai pintar mais uma bola na área, né? O Eric Daltro na bola, vai mandar essa bola dentro do tumulto, é lateral com escanteio, bola perigosa lá dentro do tumulto, subiu o Maicon Aquino, bate, rebate, afasta a defesa da Ponte, tira do jeito que dá, passados 14, quase 15 deste segundo tempo, o tempo passa o tempo, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista 2, fase semifinal, tempo de definição, hora de decisão, aqui no canal FI. Estádio Barão de Serra Negra, o palco do espetáculo, e olha lá no placar digital. Matheus Jesus de pênalti foi pra rede, Ponte Preta 1, 15 de Piracicaba 0, e vem mais Ponte, tabelinha, Leonardo, boa bola com Matheus Jesus, atenção, linha de fundo, caprichou no cruzamento, toque de cabeça do Jair Palmo, goleiro! Alan
fora. Uma defesa espetacular do goleiro do 15. Salvou o que seria o segundo gol da Ponte, o toque de cabeça do Gé, André Luiz. E foi aquela cabeçada marota. No cruzamento que veio pelo setor direito, subiu no terceiro andar no meio da zaga, Gé testou forte. No reflexo, o goleiro Alan salvou aquele que seria o segundo gol da Ponte no jogo. A Macaca aperta, vence por 1-0 em Piracicaba. E vem mais Ponte, Leonardo na tabela curta com Luiz Felipe. A bola vai pela linha de lado. Pela linha de lado, lateral bola pro time do 15 de Piracicaba, informando o placar ao vivo, o placar que mais informa no Brasil e no mundo. Tem jogo do Campeonato Pernambucano hoje, Santa Cruz e Central, Afogados e Ibis. E pelo Paulista da Série A3, o Desportivo Brasil segue perdendo para o Grêmio Prudente por 1-0. E o São José vai batendo o União Suzano fora de casa também por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita alegria, ousadia, informação e descontração à sua transmissão. O detalhe, vai lá, André. E pelo jeito que o Amaral saiu, gostaria até a opinião do Tá manquitolando, hein? Do Israel, saiu puxando a perna, aí sintomas de estiramento. E vem Ponte, Pablo Diego carregou pela ponta esquerda, ganhou da marcação do Wellington, que não desiste na jogada. Foi e correu atrás no peito na raça, dá o carrinho por baixo, ainda ficou um pezinho alto ali do seu próprio companheiro. No que ele deu o carrinho, ele se enrolou ali com o jogador, parecia o Jonathan. Lateral pra Ponte, já cobrado pelo Júnior Tavares, daí pra Pablo Diego, carregou na contramão, boa bola pelo meio, Cássio Gabriel, soltou no comando pra Matheus Jesus, linda bola na direita, Luiz Felipe dominou, fez o cruzamento por baixo, chega Carlo, manda pra fora, de pé em pé, toque de bola no chão, esse é o jogo, Macaca, tira a defesa do 15, vai fora, novo escanteio pra Ponte Preta lá pela direita, André. E como você bem disse, esse é o jogo, a triangulação está deixando a zaga do 15 desesperada. Dessa vez o cruzamento que vem pelo setor direito, o Ian Carlo mandou pela linha de fundo, é mais um escanteio, lado direito, camisa 21, Cássio Gabriel na bola. Gabriel vem pra bola, vai pintar, Chubrinho na área, tá armado o pagode na cozinha do 15, todo mundo na boca do gol, capricha Cassinho, capricha que eu vou lá, vem levantamento, bola na marca penal, sobe a defesa, tira do jeito que dá o João Maestro, a bola voltou pro lado esquerdo, Júnior Tavares, se enrola com a posse da bola, perde, Arthur tenta puxar o contra-golpe, passe errado, devolve o presente, a Ponte agradece, Fábio Sanches, capitão, linda bola pra Pablo Diego, invadiu a grande área, armou no pé direito, bateu, ela parte em cima do João Maestro, vai fora. Vai pra fora, escanteio, pressiona a Ponte, André Luiz. E como pressiona, e de endereço certo o chute de Pablo Diego. Ele entrou na diagonal pelo lado esquerdo, chutou forte de perna direita, a bola resvalou no costado do camisa número 3, João Maestro, e foi embora. A Macaca aperta, o 15 assustado, a Macaca quer o segundo gol em Piracicaba. Ah, eu tô com a Macaca, André Luiz, vem pra cima o time da Ponte em busca do segundo gol. Cássio Gabriel pra capricha, Cassinho, capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol, quero falar gaveta, bola vem fechada, segundo pau, Alan, dá um soco, tira, tem rebote, um toque de cabeça do Leonardo e sai pela linha de fundo. Tiro de meta pro time do 15 de Piracicaba, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, saída fazendo errada, luz. Gé, dominou, girou, bateu, gaveta! Emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Tem jogo da Ponte, tem jogo da Ponte, tem gol do Gé, camisa 19 a dele. Alô, planeta dos macacos chamando ele, Vitor Braga. Volta pra terra, meu querido. Foi sair jogando, entregou a bola no pé do jogador da Ponte, que ligou pra Gé. Gé no comando de ataque, dominou, girou como um autêntico pivô e fuzilou o goleirão Alan. Manda essa bola pro fundo do barbante, Gé, camisa 19, a bola na rede. É bola na rede, caiu na rede. Que na rede é gol da Macaquinha lá no Barão da Serra Negra. Ponte Preta, pezinho direito no Paulistão da Série 1, ano que vem 2. 15 de Piracicaba 0. Ela,
Essa aí passou de novo, vai buscar lá dentro. Ponte Preta, querida, amor da minha vida, sou louco por você, canta os torcedores nas arquibancadas. Ponte Preta próxima de voltar ao lugar da onde nunca deveria ter saído. Ponte Preta de luta e de guerra, e vem de novo, lá pela ponta direita, Matheus Jesus, inverteu pra Pablo, Pablo dominou, passou o Júnior Tavares, preferiu prender, foi pro chão, perde a bola. O árbitro manda seguir, André Luiz, me dá o detalhe do segundo gol da Ponte. E o detalhe que a zaga do 15 dormiu de boina, dormiu de boné, foi sair jogando errado o time do 15 e o Cássio Gabriel bateu a carteira do jogador quinzista e serviu a Jack no meio da zaga, chutou forte, uma paulada, meia altura no canto baixo esquerdo, fazendo o segundo gol da Ponte em Piracicaba, deixando a Ponte com um pé e meio e uma perna inteira na primeira divisão de 2024. Jé, sempre ele, Jé, camisa 19, Ponte 2, 15 de Piracicaba 0. Tá acabando o pesadelo, tá acabando o torcedor. Mais um pouquinho, primeiro passo já sendo dado. Ponte 2, 15 de Piracicaba 0, Israel Moreira. Premia, Lucas, o melhor jogador até aqui da partida, na minha opinião, Jé. Que luta. E vem de novo, olha lá a tentativa do Jé, tira a defesa, vai lá, completa. O jogo todo, Lucas, o jogo todo é isso que você falou, vem o Jé, briga o Jé, falta do Jé, falta do Jé, pênalti, e agora gol. Ali a travada do Ramon e o passe do Cássio e o Jé, como é inteligente, ele deixa o corpo pro zagueiro bater e voltar e falar, meu filho, aqui não, aqui você não passa. Ele faz o giro e já sai na cara do gol. Caixa, o menino Jé da periferia da Zona Leste de São Paulo, para o majestoso Jé, Macaca na frente 2-0, agora, como o André disse, com uma perna inteira e metade do pé. E vem mais Ponte, lá pela esquerda, Cássio Gabriel, linha de fundo, foi pro chão, opa! Foi pro chão, o árbitro dá escanteio. Escanteio pra Ponte, a Ponte solta, a Ponte leve, a Ponte jogando fino, piti, pó da Macaca pra cima do 15 de Piracicaba, André Luiz. E o time do 15, principalmente a zaga, tá que nem barata tonta, não sabe o que fazer pra segurar o ataque da Ponte. Dessa vez, o camisa número 10, Vitor Braga, mandou para o escanteio, é mais um pra Macaca, a Macaca que é o terceiro em Piracicaba para selar de vez. Um pé inteiro na primeira divisão do Campeonato Paulista 2024. É escanteio lado esquerdo, Cássio Gabriel, 21 na bola. Cassinho vem pra cobrança do escanteio, mais um pra Ponte, lá pelo lado canhoto do campo, todo mundo na boca do gol. Vem levantamento, a bola vem fechada, pegou, largou o goleiro, a bola vai entrando, Alain faz a defesa. Pega a bola o goleirão Alain, uma saída esquisita do arqueiro do 15, mas se recuperou na jogada, foi lá e não tinha falta no lance não, hein, André? Se essa bola entra, gaveta de novo. Se entra, era gol. Ele saiu muito mal do gol Alain, ele dividiu com o jogador da Ponte, a bola sobrou ali. Me parece que foi para... Vamos ver de novo para o Jé. É impressionante o Jé. Na bola, é impressionante. Faz o terceiro, e vem mais Ponte pro chão, Jé, falta nele. E só dá Jé no jogo. Ele. É Jé contra o 15 de Piracicaba. É, rapaz, como a gente costuma dizer no League of Legends, é 1v9. É o Jé contra tudo e todos. Falta pra Macaca lá pela direita, André. E de novo, a falta em cima de quem? Jé. Volta frontal, a meta do goleiro Alando, equipe do 15, daqui a pouco... O Hélio dos Anjos vai colocar munição. Guipira, 17, daqui a pouco da Macaca. Falta pra Macaca, pra cima deles, Macaquinha, 2-0 pra Ponte, pra cima do 15. Eu já chamo o destaque do Frank, que já até tirou o chapeuzinho dele. Falta pra Macaca, vem pra cobrança o Matheus Jesus na perna canhota e também o Júnior Tavares pra bater de perna esquerda, saindo o Cássio Gabriel aí, André Luiz. Foi embora, é isso mesmo, foi embora o Cássio Gabriel com a 21 para a entrada do 17 Guipira. Segunda alteração processada por Hélio dos Anjos na Macaca, informação para Ovo Satoshi. Falta pra Macaca, amiga direita, Júnior Tavares na bola, caprichou, bateu pro gol, ela sobe e vai fora. Sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro time do 15 Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. É escanteio, teve desvio na barreira, escanteio pro time da Ponte, a Ponte vem pra cima, a Ponte letal na segunda etapa, André. É letal,
E olha, parabéns para o departamento físico, também para o departamento clínico da Ponte, fisiológico e a preparação física, o que esse time está correndo debaixo de um sol de 33 graus em Piracicaba não está escrito em todos os gibis. Escanteio, lá vem Ponte, vem pra cobrança, Júnior Tavares levantou, bola no capricho, o primeiro pau, sobre a defesa tira, tem rebote lá dentro do tumulto, dominou, vem o chute cruzado em cima da zaga, a bola voltou, Luiz Felipe bateu, cruzado de novo, ela passa, a direita do gol vai fora! Uma blitz Ponte Pretana, é chute de um lado, é chute do outro, a defesa do 15 não tem como nem piscar, é a Ponte em cima para definir logo a parada e garantir o acesso, André Luiz. E a Macaca amassando o 15, a defesa do 15 não consegue nem respirar, de novo, chute forte, dessa vez do Luiz Felipe, a bola passou rente, o poste direito do Alan já batido. Tiro de meta para o 15 que perde por 2-0 no Barão da Serra Negra. E vem a equipe do 15 lá pela ponta esquerda com Jonathan, faz o recuo de bola. Ela volta na zaga da equipe de Piracicaba, tabela curta de Ancalo com o Vitor Braga que sumiu no segundo tempo, esse camisa 10 do 15, hein? Não jogou mais nada, como todo o time do 15. Deu entregado. A Ponte Preta amassa e vem de novo. Matheus Jesus, bola no comando pra Gé. O passe vai forte demais. Vai forte demais, fica no pé de João Maestro, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Audiência internacional conosco aqui nesse Neucilo Cato, manda, meu filho Rafael está ouvindo vocês de Chicago, lá nos Estados Unidos, que beleza, hein? Lá de Chicago. Hello! Hello, my friend! Frank Francisco, 26, segunda etapa de jogo, 2-0 Macaca! Melhor dos cenários não podia ter, né? Por enquanto tô acertando o placar aqui, se bem que já era pra estar mais. Mas olha, a Ponte voltou com mais força e a questão do condicionamento muito bem lembrada pelo André Luiz. Realmente a Ponte de parabéns. Mas assim, tem que continuar com seriedade em campo, respeito ao 15 e respeitar o adversário. Eu gosto muito do que fala o Luxemburgo. É bola no balaio deles lá, vamos jogar. É poucas. E vem o 15 lá pela meia esquerda, domina a varada, Maicon Aquino dominou, traz por dentro, na verdade era o camisa 11, Lucas Xavier, lá pelo lado esquerdo, ele faz a jogada agora sim com a camisa número 7. O Maicon Aquino faz o recuo de bola, a bola fica na metade do campo ali no comando de ataque, tira a defesa da Macaca, tira a defesa da Ponte, tentou puxar o contragolpe por ali. O Matheus Jesus, a bola bateu, rebateu, sobrou com o grandão Kaique França. Passados 27,5 deste segundo tempo. O tempo passa o tempo, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Semifinal do Paulista 2, estádio Barão de Serra Negra, o palco do espetáculo por enquanto. Olha lá no placar, ó. Um gol de Matheus Jesus de pênalti, o outro do Gé. 2 para a Macaca, 0 para o 15 de Piracicaba. Placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo, informando. São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo, 3-0 para o Capivariano, pela segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta e estar ao lado dos amigos. Fala, André Luiz. Mandar um abraço internacional para Chicago. Hello, Chicago, United States. Listeners, that rug. Ô, louco, hein? Ao vivo. Vem mais Ponte lá pela direita. Esse aí sabe muito. Bola lá pela ponta direita, briga Pablo Diego. Tira do jeito que dá por ali o Eric Daltro. Eric Daltro manda a bola pela linha de lado, lateral, bola pro time da Ponte, balança o esqueleto Lucas. Por aqui, o Luiz Felipe. Fala, Frank. Não foi eu, Lucas. Opa, fala André. O Israel, pois não. Não, só pra completar aqui a informação do André, Anderson Nicolau é o preparador físico da Macaca, que está de parabéns. Hein? E olha a Ponte pela direita, Luiz Felipe dominou, prendeu dentro da grande área, encarou a marcação de Giancarlo, mais um drible, nova finta, puxou pra linha de fundo, vai pro chão, falta nele, o Giancarlo foi dar deu um enquadro ali no assistente número 2, o Mauro André de Freitas. Olha, tava bravo o Giancarlo ali pela direita, hein, André? Ele tava bravo, mas sem razão alguma. Falta favorecendo a Ponte, bem marcado, primeiramente pelo assistente que corre nas populares, que é o Mauro André de Freitas. E depois o senhor Flávio de Souza chegou lá, acabou marcando. Ele fez em tudo ali, ele empurrou, pra cartão, ele segurou, isso, ele deu gravata e a lance pra cartão. Eu também, inclusive até pela reação dele com o assistente lá, Frank. Não, 2 jogadas aí que era pra cartão e ele não deu.
ele deu pro Fábio Sanches, não deu pro central que agarrou o Gé aqui. O cara só faltou ficar com a camisa, o short e a cueca do Gé. Bem, cobrança de falta fechada, tira do jeito que dá Giancarlo. Eu falei escanteio, mas foi falta. Uma falta quase na bandeira do escanteio. Bateu forte, bateu firme lá o Júnior Tavares, a bola fechada, afasta a defesa do 15. É novo escanteio pra Macaca aí, André. Último toque do Giancarlo pela linha de fundo, é mais um lado direito. Olha, Macaca. Vem levantamento, bola fechada no segundo pau. Vai lá, firme, faz a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Bola escapada pela ponta direita, atento Arthur. É, rapaz, pra cima de Moá não. Toma a posse da bola o time da Ponte e puxa a jogada lá pela ponta esquerda com o Guipira. Engatou a primeira, segunda, terceira marcha, deixou de lado com o Gé. Gé recebeu linha lateral dos técnicos, dominou, prendeu na malemolência, agora na habilidade, na experiência. O Gé foi lá, prendeu bola, faz a jogada com o Ramon. Ramon jogou pela meia com o Paulo Diego, daí para Leonardo. Leonardo soltou de lado a parada com o Matheus Jesus. Matheus Jesus dominou, volta o lance, rebobina a fita, recalcula a rota no campo de defesa com Arthur. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Ponte Preta no ataque, cruzamento do Leonardo, tira a defesa do 15. Mas o árbitro tinha parado o jogo, já tinha marcado o lance impugnado, posse de bola a favor do 15, completa o teaser aí, Felipe Marques. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Jogo parado, o árbitro tá conferindo o que ali, viu, André Luiz? É, o árbitro acabou marcando aí, ó. Ele parou pra dar... Ele fez assim, ó. A nego lá na arquibancada vai falar, opa, vou descer lá embaixo que tem uma água santa pra mim beber lá embaixo. É, o cara faz assim, o árbitro faz assim. É, rapaz, tá mandando a galera ir lá se hidratar, assim como foi no primeiro tempo, né? Pausa pra hidratação. Eu chamo meus comentaristas e você que está nos acompanhando, 2-0 pra Macaquinha. Ponte Preta com um pé e meio já na Série A do ano que vem, Franco Francisco. Lucas, futebol e seriedade, né? A Ponte tá bem, continua mandando no jogo, com todo o respeito, com todo o carinho a todo mundo que está nos acompanhando, mas a Ponte está amassando 15. A Ponte tem que manter o que está fazendo, respeito. Isso para mim é respeitar o adversário. Não é o blá blá blá, o fala fala. É dentro de campo jogar futebol. É o que a Ponte está fazendo, muito consistente. Como eu falei, apesar da saída do Filipinho, que estava jogando uma enormidade, o Felipe Amaral. Rapaz, o Ramon é aquilo que eu falei, é um jogador qualificado, né? Tem bom passe, boa colocação, entrou ligado no jogo. E o Hélio, para aliviar a vida do 15, tirou o Cássio Gabriel, que estava cansadíssimo, fez uma partida também estupenda, marcando, enfiando bola. Como tá jogando o Cássio Gabriel? Marcando, enfiando bola na frente, foi uma partida top dele. E aí coloca o Guipira, só para aliviar pro 15. Galera, que jogaço, maravilha! Maravilha, Israel Moreira, 2-0 para Macaco. Se forçar, cabe mais, hein? Ah, com certeza. E a Ponte teve chance de fazer o terceiro. Mudou a postura, né? Aquilo que nós falávamos no intervalo. A Ponte mudou a postura pro segundo tempo. Encostou o Matheus Jesus nos dois atacantes. Luiz Felipe, que partidaça no segundo tempo. Falávamos aqui, Luiz, estamos sentindo falta do Luiz Felipe. Aliás, parece que o pessoal lá da Ponte tá ouvindo os canais de futebol interior. Não é possível, porque mudou o time. O Gé, o André me perguntou agora, o melhor em campo para você? Não só o melhor em campo, o Gé... além do melhor em campo, parece que ele precisava dessa partida, né? Não sei se foi quem de vocês que comentou com a partidaça que o Eliel fez contra o Comercial, e o Gé não jogou, foi expulso no primeiro jogo em Ribeirão Preto, mas que partidaça, né? Que partidaça do Gé, toda hora, todo momento, dando trabalho à defesa da equipe do 15, fez o seu gol, sofreu o pênalti, se não for o destaque, é o melhor, assim, o Gé, e merece 9 gols na competição, artilheiro da Macaca até aqui. Artilheiro da Macaca e o melhor jogador em campo hoje, disparado o tal do Gé. Rafael Lucato, é o filho da dona Neuci, lá de Chicago, acompanhando a nossa transmissão. Abração pra você, viu, Rafael? Teve mudança no time do 15 de Piracicaba aí, André Luiz. Teve sim. Entrou o Enzo, 16, saiu o Lucas Xavier com 11, saiu, entrou 16, e entrou o Lúcio Flávio, que é o jogador 19,
E saiu, vamos ver aqui, não. Saiu o Eric Daltro também, viu? O Eric Daltro saiu meia dúzia para a entrada do Lúcio Flávio, número 19, meu caro. Muito bem, e entrou camisa 2 na ponte, entrou o Everton. Então, o Everton no lugar do Luiz Felipe. Do Luiz Felipe? 14. Muito bem. E o Edson também. Já acho que pensando para a próxima partida, ele já vai jogar, o menino já entrou aí, o número 3, Edson. O número 3, Edson, que é da base da Ponte Preta. Vamos ver no lugar de quem que ele entrou. Vamos ver no lugar de quem que o Edson, camisa número 3 do time da Ponte. Aqui, pois o não. 19 do 15 entrou no lugar do 11. Perfeito. E o 16 do 15 entrou no lugar do meia dúzia. Perfeito. Na Ponte, foi embora o camisa número 14 do Luiz Felipe para a entrada do camisa número 2, o Everton. Certo. E foi embora, aliás, o Edson entrou no lugar do Luiz Felipe, a camisa número 3. Ok. O Edson entrou no lugar do 3. Vamos ver quem mais saiu na Ponte. Arthur e Luiz Felipe saíram. Arthur e Luiz Felipe. O Arthur então saiu também com a camisa número 15. Para a entrada do Edson. Everton, camisa número 2. É isso aí, lá vem Ponte, lá pela ponta direita, linha de fundo, cruzamento, a bola vem por baixo, o Everton tentou mais uma bola na área, já tá parado tudo isso aí. O árbitro da saída de bola, assistente anotou ali o senhor, o Mauro André de Freitas, é escanteio. Escanteio pra Macaca lá pela ponta direita, André. E mais um pelo lado direito, último toque do camisa número 4, do 15. Que é o jogador Ian Carlo pela linha de fundo, mais um para a ponte, lado direito, a Macaca quer o terceiro gol e sacramentar o seu acesso à Série 1 em Piracicaba. 36,5 segunda etapa de jogo, vai lá o Everton na bola, ele que falou ao portal Futebol Interior essa semana, falou que tá feliz da vida com a boa fase, vem pra cobrança, o Everton levantou no capricho, no seguro pau, tira do jeito que tá João Maestro, a bola cai pela ponta direita, Arthur tentou botar na frente, foi derrubado, falta marcada, jogo parado. E vai pintar cartão, hein? Vai pintar cartão pra algum jogador da ponte. Não deu pra identificar quem foi. É o Leonaldi. O Leonaldi ali que tomou o amarelo. Tive essa impressão que tenha sido o Leonaldi. Daqui a pouquinho a confirmação do cartão. O técnico mexeu lá, o comentarista falou aqui. Fala, Israel Moreira. Ele tirou o Arthur na zaga e já colocou o Edson, talvez já pensando na próxima partida, mesmo mantendo o Fábio Sanches, colocou o Edson na quarta zaga, menino da base, e fez a alteração do Luiz Felipe, que vinha bem, nós falávamos aqui que o Luiz Felipe vinha bem, e colocou o Everton na lateral direita, muda, olha a ponte. Matheus Jesus tocou, boa bola pra Guipira, invadiu a grande área, atenção, recebe a marcação do Wellington, vai pro chão, no pé de ferro, ainda no bico da grande área, sai no peito na raça, consegue ficar com a posse da bola, um pra lá, dois pra cá, no Chiruliro lá, linha de fundo, chega a cobertura. Chega a cavalaria do 15, bola pela linha de fundo, escanteio. Escanteio pra Macaca lá pela esquerda, André Luiz. Último toque do João Maísio, a bola pela linha de fundo, escanteio, mais um pra ponte, a Macaca aperta. Quero o terceiro gol em Piracicaba. Vem pra cima, Macaquinha tá com tudo pra cima do Nhoquim. 2-0 no placar, Matheus Jesus e já foi pra rede. Escanteio pra equipe amarelo da ponte, daqui a pouquinho a confirmação do amarelo. Júnior Tavares na bola, vem no primeiro pau. Sobe a defesa, tira. A bola subiu, desceu, caiu dentro da grande área. Afasta a defesa do Nhoquim. Confirmação do cartão amarelo aí, o André. É para o Ramon Carvalho, segundo para jogadores da ponte. Segundo no jogo, Ramon Carvalho, 23, amarelado, informação para Storo Colchões. Desce a Macaca lá pela ponta direita, domina a parada, o Everton adianta a parada no terreno com o Matheus Jesus, deixou com o Pablo Diego, devolveu pro Matheus Jesus, tira a defesa, a bola voltou pro camisa 20 da ponte, tirou ali pelo meio com o Ramon, armou na perna esquerda, mandou a bomba, gol! Gaveta! Gol! Do futebol nos canais Futebol Interior, Ramonzinho, camisa 23 já dele, recebeu pela meia, armou na perna esquerda e mandou, a bola até que não foi forte, ela foi quicando, o goleirão Alain, Alain, presta atenção no trabalho, meu querido, caiu depois de uma semana, a bola foi morrer no canto esquerdo, foi morrer no fundo da rede, Ponte Preta, tá chegando, hein?
Tá chegando a Série A1 de 2024. Ponte Preta 1, 2, 3, pra liquidar a fatura. Pra botar um pé e meio na Série A1 do ano que vem. 0 para o 15, Alan. Essa aí não deu pra você de novo, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance. Alô, André Luiz, meu parça, me dá o detalhe do gol. E o detalhe é que o Ramon telegrafou e chutou forte, de perna esquerda. Bateu forte no canto baixo esquerdo da meta do Alan. Ela foi picando, como você disse, sem muita força, mas com jeito. O goleiro do 15 foi, mas acabou fundo com bola e tudo pra dentro do gol. É o terceiro gol da Macaca. Em Piracicaba, sorria, torcedor da Ponte. A Macaca está com dois pés, dois braços, cabeça, nariz e boca na Série 1. Sorria, torcedor Ponte Pretano agora. Ponte Preta 3, 15 de Piracicaba 0. Frank Francisco 3-0 pra Macaquinha. A Ponte Preta praticamente de volta à Série A1 do Campeonato Paulista. Aquilo que nós estávamos falando. Tem que respeitar o adversário. E respeitar o adversário, gente, é bola no balaio deles. É isso aí. E é bonito isso, gente. Tem que jogar, não é o time melhor? Então vamos jogar a bola pra dentro. Não pode brincar. E vem os homens, vem ali pela meia com o Jonathan. Um pra lá, dois pra cá, limpou, bateu em cima da marcação. Fecha a porta pra ele, Edson. Moleque da base, cabeça erguida. Foi bem na malandragem, foi pro chão, falta nele. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Israel Moreira Ponte amassa o 15 de Piracicaba 3-0. Fora os ameaços, Israel. Lucas, parabéns também à evolução do Matheus Jesus na segunda etapa. No lance do gol do Ramon, foi ele o construtor da jogada. Segurou a bola, tentou o passe na direita com o Everton, ela voltou nos pés dele, ele tocou pro Ramon e o Ramon achou e fez o gol. Matheus Jesus também, belíssimo segundo tempo do Matheus Jesus, muito próximo aos dois atacantes e construindo as jogadas. Ponte na frente, 3-0, acho que já foi, hein, Lucas? Eu também acho, hein, e se forçar cabe mais, eu já tinha falado. Olha lá, Matheus Jesus soltou pra Gegé, dominou, fez o pivô, dominou, carregou na contramão, fez o gol de bola com o Ramon, autor do terceiro gol, tá com moral, inverteu da esquerda pra direita, lá na ponta, domina a parada. Lá vem Matheus Jesus, armou na perna canhota, bateu em cima da marcação. Rebote cai ali pela mega, domina a parada, Edson soltou para o Everton dominou linha lateral lá pela ponta direita, se aproxima dele, Leonardo, ele volta a jogada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Ponte no campo de ataque, o cruzamento, a bola por baixo, vai lá o Alan fazer a defesa. 42 minutos, quase 43, o tempo passa o tempo, tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Semifinal, Campeonato Paulista da Série A2, Estádio Barão da Serra Negra, o palco do espetáculo, olha lá no placar digital, tá assim, Ponte 1, 2, 3... 15 de Piracicaba 0, Ponte Preta! Ponte! Quase, hein? Tá chegando, tá faltando pouco. Tá faltando pouco a Ponte Preta na Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem. E o placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo, informando a goleada do São Bernardo pra cima do Capivariano pela Série A3. São Bernardo 5. Capivariano 0. Ainda pela Série A3, o Desportivo Brasil continua perdendo pro Grêmio Prudente por 1-0. E o São José mantém o placar de 1-0 contra a União Suzano fora de casa. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Hoje eu tô com a Macaca, aqui ao lado de Frank Francisco, também de Israel Moreira. Desce a ladeira, foi pro chão, Guipira, falta nele, jogo parado, e o Frank tá pedindo cartão aqui, André Luiz. Pediu cartão, o Frank mereceu sim, o jogador camisa 7, é o Michael Aquino, da equipe do King, o árbitro. O Frank, ele vai no Twitter dele depois e vai xingar muito esse árbitro, o Flávio Rodrigues de Souza, né, Frank? Pelo amor de Deus. Será que o critério com os juízes hoje, atualmente, é não ter critério? O Fábio tomou um cartão porque numa disputa de bola pegou, acidental, jogada de acidente, tomou cartão. O 15 tá batendo, brother, e nada, nem cartão. Olha lá,
E agora ele dá uma falta que eu não vi falta ali no lance, hein, André? Jogo parado, falta no meio-campo. O Leonardo ia tomar essa bola na boa. Ele ia tomar na boa, mas ele preferiu marcar pro 15, já cobrada. Fácil defesa de Kaique França. Continua a macaca. Canta e dança no Barão da Serra Negra. Vence por 3-0 e está com pé, 85% na primeira divisão do ano que vem. E olha o Gé, deu uma carretilha, carregou na contramão. Essa história de carretilha aí com o jogo ganhando, aquele Mais nervosismo é meio perigoso. Mais 6 minutos, vamos até 51 deste segundo tempo. E saída de bola errada, agradece, lá vem o 15 Arthur. Dominou, limpou Leonardo. Passa pelo meu volante, Arthur. A bola volta ainda pro 15 de Piracicaba, a bola ficou ali pela meiga. Pintou a jogada na ponta direita, tabelinha curta, tentou Lúcio Flávio pra dentro da grande área. Leonardo fecha a porta pro ataque do time do 15, sai jogando pra ponte. Lá vem mais ponte aqui pro lado esquerdo, domina a parada Matheus Jesus. Matheus Jesus domina a linha lateral dos técnicos, corredor pela ponta esquerda. Adiantou a parada com Pablo Diego, botou na frente, se livrou da marcação do Vitor Braga, bateu na massa. Pablo Diego abriu na perna direita, bateu, ela passa a esquerda do gol. Passa a esquerda do gol, vai fora, tiro de meta pro 15. É forte o tal do Pablo Diego, hein, André Luiz? É forte, eu vou falar pra você, hein, o que eu já tô jogando de bola, pelo amor de Deus. Já pensou se Elvis estava aí hoje? Meu Deus do céu. Se o Elvis está aí hoje, Jesus, hein? Que paulada do Pablo Diego, a bola passou por sobre a meta do goleiro Alan, tiro de meta para o 15, que perde por 3-0 do Barão da Serra Negra. E desce lá pela esquerda com o Jonatas, encara a marcação do Pablo Diego, fatiou de perna direita, bola perigosa dentro da grande área, vai pro chão, atacante do 15, o Maicon Aquino, o árbitro manda seguir. Na verdade ele tropeçou em cima do Júnior Tavares. Israel Moreira, Ponte 3, a um passo do acesso pro Campeonato Paulista da Série A1. 15 de Piracicaba 0. Muito inteligente a Ponte na segunda etapa, né? Conseguiu construir o placar e manteve o mesmo estilo de jogo desde o início do segundo tempo. Inteligente, tem um cartãozinho, depois o André. É o Eriton, camisa 2. É, o camisa 2 tomou amarelo. Então, o primeiro, o Frank queria tanto um cartão pro time do 15, tá aí. Tá aí, né? Aos 47 do segundo. É só pra ele não xingar, é só pra ele não xingar no Twitter. Para não dizer que eu não falei das flores? Mas assim, a Ponte muito inteligente. Matheus Jesus, pra mim o Hélio matou a pau. Quem observou aqui, acho que foi o Lucas ou o Frank, falou, ele tá conversando com o Matheus Jesus, o Hélio na saída do campo, na saída da primeira etapa. O Hélio deve ter falado isso. Matheus, você tem que fazer o time jogar, é você que tem que estar ao lado dos dois atacantes. E a Ponte construiu o placar, o Gé absurdamente o melhor jogador em campo e o Matheus Jesus muito inteligente. Ramon entrou muito bem porque liberou um pouco mais Leonardo também. Né? O Ramon também é um jogador que tem um passe qualificado, chega muito bem, assim, combinou com o Leonardo, que está de um lado, pode ver que ele fica um pouco mais pro lado esquerdo, né, o Ramon, e o Leonardo pro lado direito. Tá aí a Ponte 3-0, André. É verdade, é verdade. Ô, Lucas, como chama esse dedo aqui? Esse é o mindinho. Esse é o mindinho. A Ponte só falta o mindinho pra chegar na primeira divisão. E é o seguinte, o Flávio Rodrigues de Souza tá ouvindo alguma coisa no VAR, porque o Eriton, na falta que ele fez em cima do Ramon, ele deu meio que um tapa no peito. Ele vai no VAR, hein? Ele vai no VAR. Dar vermelho. Eu acho que a cor... Aí você não vai xingar ele no Twitter mais, né? Não, eu só vou... não, só no YouTube. Só no YouTube, tá certo. Vou falar só um tiquinho. Flávio Rodrigues de Souza vai lá no VAR para uma possível agressão. Vendo por esse ângulo aí, Israel, eu tive a impressão do Eriton chegar por trás e dar uma coronhada no peito do Ramon. Não sei se você teve a mesma impressão que eu. Eu acho que ele foi chamado por isso, ó. Tá lá, ele foi chamado. Na verdade, não, gente. Ele tá vendo o pênalti do Júnior Tavares. Recapitula o que eu tô dizendo aqui. Ele tá vendo o pênalti do Bruno Tavares na jogada anterior lá camisa atrás. número 7, o Maicon Aquino. Não foi nada. Não foi nada também. Então, os dois olhando pra bola. O Júnior Tavares vai pro chão, exatamente. Mas se houve o contato, vamos ouvir. Porque pro VAR ter chamado, gente, aí vai na decisão do árbitro, né? Ele tá olhando de novo, vamos ver. Exatamente. Pênalti possivelmente aí sendo revisado pelo árbitro de vídeo. Eu também não tive impressão de pênalti. O que você acha, André? Pra mim não foi pênalti. E aí, Frank? Não, o Júnior Tavares cai e o jogador do 15 aproveita o ensejo e larga a perna, né? E atinge o jogador. Mas ele tá caído. Mas é jogada involuntária. Se der pênalti num lance desse, rapaz... Aí vai ter que xingar. Aí vai xingar muito eu vou ficar maluco. Ô, Lucas, só um detalhe antes do retorno da partida. Ele vai retornar agora, vamos ver o que ele vai dar. Ele não vai dar nada. Não deu nada. Ainda bem. Pelo amor de Deus. Não vai dar nada. Antes dele retornar a partida, só um detalhe importante.
o Kleber Gaúcho, quando mexeu no intervalo, ele matou a força do ataque da equipe do 15, tirando o Iacovelli. Ele tirou o Iacovelli e tirou também o Anderson Cavalo. Ele matou o ataque do time. Ô, Kleber Gaúcho, obrigado, hein? Ele tirou o Iacovelli e recuou o camisa 10. Foi ele que errou o passe do Lucas Braga no segundo gol do Gé. O Vitor Braga no gol do Gé. Exatamente. Obrigado, viu, Kleber Gaúcho? Entregou a paçoca. Pegou por trás, lá vem o time da ponte ali pela esquerda, vai pro chão, Júnior Tavares, falta nele! O Maicon Aquino pegou por trás, merece no mínimo amarelo. O árbitro não deu, segue o jogo. Momentos finais de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E desce a ponte, lá pela ponta direita domina Pablo Diego, ginga de um lado, ginga pro outro, soltou no fundo para o Everton, chega, a cobertura de Giancarlo, manda pra fora. Escanteio pra Macaca, momentos finais de jogo, a torcida faz festa. A torcida faz festa, escanteio pra Macaquinha aí, André Luiz. E o Giancarlo e o João Maísto vão sonhar essa noite toda com o Gé. Escanteio pelo lado direito, favorece a Macaca. Vem ali Matheus Jesus, camisa 20 na bola. E a torcida da Ponte canta e dança em Piracicaba. André, teve mais pessoas que sonharam com o Gé. É verdade, escanteio, bola fechada, tira de soco, Alan. Tem rebote dentro da grande área, mandou pra dentro ali, o Everton afasta a defesa, insiste a Ponte, a bola caiu com o Edson, tentou girar pra dar o passe, Giancarlo trava, a bola sobrou com o Lúcio Flávio do lado esquerdo e tome contra-ataque do 15, Lúcio Flávio, aí se enrolou tudo com a bola. Frank, esse Lúcio Flávio já vestiu a camisa da Ponte, hein? Sim, ele passou aqui, sim. Torcida não me lembro o ano. Torcida tem saudade desse Lúcio Flávio? Não, eu não tenho, não. Não é mau jogador, mas não tenho saudade, não. Vamos até 53, mais 2 minutos de acréscimo. Olha o Matheus Jesus, com direita, chapéu e tudo, dominou, carregou, e encarou a marcação de Jonathan. Mais 2 livrou. agora. Vamos até 53, lá vem Macaca, vem com o Pablo Diego, soltou para o Everton lá pela ponta direita, encarou a marcação do Enzo, dominou, parou, tentou o recuo de bola, passe errado. Passe errado, agradece o presente por ali, a equipe do 15 com Jonathan, carregou pro lado esquerdo, linha lateral do campo, ponta canhota, foi pro chão ali o Matheus Jesus, falta! Forçou a parada ali o Jonathan em cima do Matheus Jesus, falta do camisa 23 do Ioquim, André. E o que é um jogador experiente, hein? O Matheus Jesus só esperou contato pra cair, falta pra essa Ponte, a Ponte ganha tempo, a torcida da Ponte canta e dança em Piracicaba. A Macaca com quase o corpo inteiro na primeira divisão do ano que vem na 1, só falta o Mindinho. Falta só, menina. Vivi Vicente já disse que é o corpo inteiro, viu, André? A galera feliz da vida aqui no chat. E deixa a sua votação pro melhor em campo, hein? Deixa a votação pra você quem foi o melhor em campo. A Ponte Preta vencendo o 15 de Piracicaba com autoridade na casa dos caras, por 3-0, já deixa aí, porque o voto do ouvinte tem peso 2 aqui nos canais Futebol Interior. Vem os caras com Vitor Braga sumido no segundo tempo, bola aberta na ponta canhota, não vai dar pra você não, viu, Enzo? A bola vai pela linha de fundo, tiro de meta pro time da Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, é o que canta o torcedor na arquibancada. Ponte Preta de luta, Ponte Preta de raça, Ponte Preta poesia da alma, a Ponte Preta, poesia do povo, Ponte Preta sofrida, Ponte Preta querida, Ponte Preta, a um passo da Série A1, trila o apito, sobe o hino, mas sobe o remix, sobe o hino, mas sobe o remix que é bonito, sobe o hino da Macaca, Felipe Marques. Pra mostrar o seu valor e quanto valor não mostrou a Ponte Preta hoje no Barão da Serra Negra. Faz a festa o torcedor na arquibancada, faz a festa os jogadores da Macaca na saída de campo. Ponte Preta vibra, Ponte Preta canta, Ponte Preta a um passo da Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem. Deixe o seu comentário com o indicado ao melhor em campo, André Luiz, o meu repórter. O detalhe da saída de campo dos atletas Ponte 1, 2, 3, 15 de Piracicaba 0. Eu confirmo a você o placar com 2 gols, aliás, os gols de Gé e também o jogador Matheus Jesus, a Macaca. Ganhou do 15 de Piracicaba por 3-0 no Barão da Serra Negra. Vamos ouvir aí o jogador do 15, o Vitor Braga. Foi um resultado doloroso, está sendo um resultado doloroso. Até assumo, eu também assumo a responsabilidade dos gols, de algum dos gols. Mas eu penso que eu sei que eles não vão desistir da gente, né? Que eles vão confiar, podem confiar. A
nossa classificação, a forma como nós chegamos aqui foi de sacrifício, de muita luta, muita determinação. Então eu acredito que não vai ser diferente no jogo lá em Campinas. Claro que vai ser muito difícil, a gente sabe disso. Só que a gente não vai desistir, vai até o final. Se classificar, vai entrar pra história, né? Realmente. E vai ser muito bom, muito gostoso fazer parte dessa história, dessa camisa. Mas primeiro a gente tem que ir lá e fazer a nossa parte. Não adianta nada querer fazer parte da história e entrar em campo e não fazer nada. Hoje eu acho que nesse jogo, assim, claro que eles mereceram também por méritos, mas nós tivemos grandes oportunidades, não soubemos aproveitar e eles aproveitaram da melhor forma e saíram com o resultado positivo. Show de bola. Tá aí, essa palavra de Vitor Braga, dizendo que ainda o time do 15 confia, que ficou difícil, mas confia no resultado positivo em Campinas. Só um detalhe, André, em cima do que o próprio Vitor Braga falou, mas vamos ouvir antes o Matheus Jesus. Matheus Jesus. Vamos lá. Matheus Jesus. Tão gigantesco que essa festa da torcida acho que deve ser muito recompensador pra vocês. Então, claro que a gente tem noção, não desrespeitando o adversário dele, mas a gente tem uma grande equipe, a gente trabalha muito pra isso, né? Pelos jogadores, né? Na diretoria, do presidente. Então a gente vai batalhando para colocar a Ponte onde ela deve estar, né? Lógico que falta mais um jogo no Moisés, mas é um placar muito, muito bom pra gente ir pro jogo de volta. Rapaz, você nasceu aqui na Ponte Preta, faltam 90 minutos pra vocês colocarem esse time de volta à elite. Como é que tá teu coração, assim, de um cara que nasceu na Ponte e algo tão importante pra vocês? É complicado, porque quando eu saí daqui da Ponte era um momento totalmente diferente, né? Eu saí daqui depois no Campeonato Paulista, que a gente chegou numa final, e voltar agora. Ano passado eu tava, né? Quando foi rebaixado, mas um ano difícil pra mim. Voltando agora, poder deixar a Ponte onde ela merece estar, é muito gratificante pra mim. A gente fechar, dá pra fazer a festa agora? Eu sei que tem um jogo ainda, mas dá pra fazer a festa com esse torcedor nesse momento? Viver esse momento tão bacana pra história da Ponte? Não, lógico que foi um grande resultado, mas não tem nada a ganhar. A gente sabe que é um jogo difícil, mas agora é para o nosso torcedor. Vamos batalhar pra gente colocar a Ponte onde ela merece estar. Certo, Tá aí, essa palavra de Matheus Jesus, dizendo que aí eles querem colocar a Ponte, os jogadores da Ponte na primeira divisão de volta, que nada está ganho, lógico, mas pelo resultado... Não, o que eu ia dizer antes da fala do Matheus Jesus, amigos, é o seguinte: Frank, Israel, a gente já viu muita coisa no futebol, claro, eu menos porque sou mais novo. Só que não é só pela vitória, é como ela foi construída... pela campanha, né, Lucas? Pela campanha. Assim, a Ponte é muito melhor que os outros times, assim, tecnicamente falando? No papel, sim. No papel, a Ponte é melhor, isso é um fato. Mas é necessário, sim, muito respeito. A Ponte não pode sentar nessa vantagem. 3-0, podia ter sido mais, mas principalmente pelo que fez no primeiro tempo. Por quê? Porque no primeiro tempo a gente viu um jogo muito equilibrado. Sim. O time do 15 tem as suas qualidades, né? Mas é o seguinte, a Ponte Preta... com um pé e meio na Série A1 do ano que vem, jogando desse jeitinho, com a volta de Elvis, né? Sim. Se conseguir recuperar o Matheus Silva pra jogar na zaga no lugar do Fábio Sanches, quem sabe não faz até um placar maior. É verdade, até o torcedor, mas eu não sei se os comentaristas concordam comigo, o Israel e também o Frank, até o mais pessimista torcedor da Ponte não acredita que no jogo da volta o 15 possa ganhar por qualquer placar e nos pênaltis levar a classificação. Porque agora o 15 tem que ganhar o jogo e tem que levar para os pênaltis. Fazer 3, né? Fazer 3. Agora, numa defesa que toma poucos gols em casa. Agora vamos analisar o seguinte. A Ponte agora foi para 43 pontos, líder absoluto do campeonato. Tá? Joga diante da sua torcida, estádio Moisés Zucarelli lotadíssimo. Ganhou hoje com propriedade 3-0. A Ponte não perde desde o jogo do Brasil de Pelotas. Tudo bem, vai ter desfalque, mas vai ter volta também. Se o time entrar no mínimo consciente e só administrando o jogo, eu garanto que a Ponte tá com mais de um pé e meio na primeira divisão. É um pé e... Só volta o dedinho... 4 dedinhos Volta o mindinho aqui, como é que chama isso aqui? O mindinho. O único que tá pensando negativo nesse momento é o torcedor do Guarani. Porque o resto, o Brasil inteiro, se você pegar lá do Iopoque ou Chuí, todo mundo dá a Ponte como favorito e já com os 2 pés o ano que vem na Série A1 de 2024. E aí, Franquinho, 3-0, o Gé arrebentando, Matheus Jesus foi outro que arrebentou e a Ponte encaminhando aí sua classificação para a Série A1, no lugar de onde ela não deveria ter saído, e eu não canso de falar isso aqui na transmissão. Vou terminar a transmissão sem chapéu.
Que vitória, que partida da Macaca. Hélio, parabéns, que mexida. Ele saiu no intervalo, comentei aqui, ele saiu no intervalo batendo papo com o Matheus Jesus. Falei pro Israel. E ele volta com um posicionamento diferente da equipe. A Ponte, é fato, gente, que nessa competição, o professor Nicolau arrebentou, hein, Israel? Vamos deixar nossos parabéns, que baita profissional. A Ponte sobra. Normalmente, em todos os jogos, fisicamente a Ponte sobra. Agora, vamos pegar a agravante, gente. O horário da partida, a lua que tava, a Ponte voou no segundo tempo. Com todo respeito ao 15, que tem uma equipe, como Israel ressaltou no começo da transmissão, com um sistema de jogo muito parecido com o da Ponte, uma equipe aguerrida. Só que, amigo, desculpa, a Ponte amassou o 15. Foi 3, porque a Ponte não deu aquela forçada, hein? Se o Elvis está em campo, eu não sei não se Coitado o do era maior. Ô, Israel, você fez uma observação muito pertinente. Quando o Kleber Gaúcho tira o Iacovelli e recua o Vitor Braga, que era um jogador perigoso no primeiro tempo, pela capacidade de criação, e eu, inclusive, até destaquei isso na minha narração. Eu falei poucas vezes o nome do Vitor Braga no segundo tempo, ele sumiu. Parte dessa vitória da Ponte também se diz as mexidas do Kleber Gaúcho no time do 15. Né? E com o recuo do Lucas Braga... Do Vitor, né? Vitor Braga, ele matou o Arthur. Porque ficou sem saída de jogo, né? Ele trouxe o time da Ponte pra cima com as alterações e o Hélio inteligentemente mudou o posicionamento do Matheus Jesus, que pra mim foi ali onde a Ponte ganhou. Quando ele muda o posicionamento do Matheus Jesus, o Gé individualmente foi o melhor em campo. O Gé, já nem chamou ainda o melhor em campo, eu já tô dando a minha... já tô dando o meu voto. E no chat aqui tá cheio de voto pro Gé. Então assim, mas o Matheus Jesus, a mudança de posicionamento do Matheus Jesus foi onde a Ponte ganhou a partida, porque que inteligência do Matheus Jesus. Ele deu o elástico, nós brincamos lá, que ele fez uma jogadaça e mandou a bola lá onde ele mandou mesmo, André? Você conhece Piracicaba, aquele chute do Matheus Jesus? O do Matheus Jesus? Atravessou a avenida lá. Passou a Independência, entrou lá na companhia do Chopp, quase que bate na companhia do Chopp e entra no portão cemitério. Quase bate e volta. Não, quase que bate e entra no portão principal do cemitério da Saudade. Mas a inteligência do Matheus Jesus, olha o segundo tempo do Matheus Jesus, gente. Ele participa de praticamente, ele faz o gol de pênalti, ele dá o passe do pênalti, ele dá o passe pro gol do Ramon, ele joga absurdo o Matheus Jesus com a mudança de posição, porque ele é um jogador que ele tem que jogar um pouquinho mais atrás na linha do meio para poder observar o jogo e construir as jogadas. Cássio Gabriel também muito bem enquanto jogou, e destaque menção honrosa a Leonaldi. Que volante, hein? Você fala, o meu volante não passa do meu volante. E é verdade. E é o seguinte, uma situação que eu observei no jogo, a gente já vai pro intervalo e já volta com o melhor em campo. Mas só uma observação aqui para fechar essa primeira parte do nosso fim de jogo. Muito se falou sobre a defesa da Ponte ser desguarnecida justamente por um estilo de jogo do qual os dois volantes participam muito do ataque, né? Então, a subida dos volantes, né, que desguarnece a defesa. Gente, por mais que houvesse um volume de jogo do 15, né, com o Arthur principalmente pela direita, a defesa hoje que tava sem o Matheus Silva, gente, tava o Arthur na defesa, um jogador mais baixo, e que foi excelente. O Arthur fez uma partida espetacular. E qual era a nossa preocupação? A bola pelo alto. E a Ponte Preta não perdeu uma. Mas o meu detalhe é o seguinte: como o Amaralzinho, que tomara que não esteja machucado, mas como ele e o Leonaldo jogaram bem, fecharam a zona central do 15 de Piracicaba, que com o recuo do Vitor Braga no segundo tempo não jogou. Né? O Kaique não fez uma defesa. Não fez uma. O Kaique não fez uma defesa no segundo tempo. E na hora da decisão eles cresceram. Exatamente. Quer dizer, a maturidade está começando a chegar para Leonaldo e Felipe Amaral. Gente, vamos para um rápido intervalo. A gente já volta com o melhor em campo, tem as notas do jogo, enfim, toda a sequência aqui do nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro!
sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Ao meu lado, André Luiz, o repórter feliz. André, a gente veio falando, né, de um dia, né, a gente dividir, fazer a jornada. É verdade. E parecia que a gente já faz jornada há um bom tempo, né? Parece que estamos juntos há muito e muito tempo, Lucas de Souza. É um prazer novamente inenarrável estar a seu lado. Sempre te vejo fazendo os jogos do Guarani. E sempre pensei, um dia eu vou estar com Lucas de Souza numa transmissão esportiva. E esse dia chegou! Rapaz. E com que dia, hein? nossos mestres assistindo e ouvindo. Que beleza. Claudinei Corsi, a galera. Deixa eu será que eu... Wagner se eu vier Ferreira. pra frente aqui, será que vocês passam? Ah, beleza, então. A cavalaria chegou aqui. Chegou. Mais uma vez, né? Um grande abraço aí pro Claudinei Corsi, pro nosso querido Elcio Paiola, doutor Arthur Eugênio Matias e também pro Carlos Corsato, né? Que não estava aqui hoje, nem ele, nem o Marcelo, né? Grande beijo pra eles. Ó, eu vou fazer coraçãozinho pro mestre. Ó. Grande beijo pra galera. Coraçãozinho. O do Israel tá aberto aqui? Deixa eu ver. Fala Por aí. isso que... Tá. Agora sim, Felipe. Felipeira me derrubou aqui. Eu me derrubei no início, agora o Felipe me derrubou. A Ponte só jogou bem, como jogou hoje a segunda etapa, construiu o resultado, porque Carlos Corsato não estava aqui no meio. Porque se estivesse, meu Deus... já era também não. Clipa. Mas vamos lá, 3-0. E o Jaera também não tava. Agora, você viu a vinheta dele? Parece uma discoteca. Nossa, cara. é sensacional a vinheta do Jaera. Grande Marcelo, um grande beijo. Ele que tá na Massa FM. Um abraço, Marcelo. Grande Marcelo. Parceiro. Vamos lá.
Felipe Max, prepara a vinheta aí. Vamos eleger o melhor em campo aqui nos canais de futebol interior dessa jornada. Ponte 3, 15 de Piracicaba, 0. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. Muito bem. Deixa eu começar. Vou começar com o Frank. E aí, Frank? Pra você, o melhor em campo da partida entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Ô, Lucas, com certeza o melhor, até pelo torcedor, hoje é, né? Mas assim, eu vou fazer uma menção honrosa. Já que meu voto não vai pesar para eleger o melhor, eu vou no Matheus Jesus. Eu tô com o Israel. Tem uns 3 votos aqui do Matheus Jesus. Quer ver? O Wilson Correia, tem a Silvana Pereira também e o Edilson Roberto. Mas eu vou cravar o meu no Matheus Jesus. Matheus Jesus. Então, se o voto do ouvinte tem peso 2... Então cada um vale 2, se tem 6 aqui do peso do chat, mais um do Frank, 7. E aí, Israel? Eu, assim, também na menção honrosa ao Matheus Jesus, já falávamos aqui, né, na saída do intervalo, no final do jogo, Matheus Jesus jogou muito e a Ponte ganhou muito pelo posicionamento, pela alteração do posicionamento do Matheus Jesus. Mas eu vou no Gé, e por 2 detalhes, Lucas e amigos dos canais de futebol interior. O Gé foi muito cobrado na partida em Ribeirão Preto contra o Comercial pela expulsão e realmente ele errou. Ele tinha tanta consciência do erro que o Hélio também chamou a atenção na entrevista coletiva falando sobre o problema do Gé. O Gé essa partida foi a 17ª apenas com a camisa da Ponte. O Gé fez 17 jogos com a camisa da Ponte, tem 9 gols. O Gé que estava disputando... média de um gol a cada 2 partidas, Ele estava jogando a série AB1, a Bzinha, né? A quarta divisão pela Itapirense. O Gé que não Na verdade, ele estava na Série A3. Série A3, que é a Itapirense. O Gé que não tem formação de base. Não. Assim como o Moisés, quando veio do interior de Santa Catarina para jogar na Ponte, não passaram pela divisão de base. Então, terá muitos problemas na etapa profissional. Exatamente. E o Gé, o segundo detalhe importante, o Gé não foi comemorar com a torcida. O Gé foi embora no túnel. Ele desceu o túnel, acabou o jogo, a TV que estava na transmissão que nós estávamos aqui, os jogadores estavam no meio campo, o Gé correu. Eu imaginei, ele vai para o alambrado como ele sempre fez. Ele desceu o túnel. Não sei qual seria o motivo, mas o Gé foi muito cobrado pelo torcedor, pelo próprio Hélio, na expulsão. Ele e o Pablo Diego, né? Os dois muito cobrados pelas expulsões contra o Comercial. Mas o Gé tá aí, viu que o Eliel, isso eu digo é o sentimento, ter visto o Eliel ter jogado muito na segunda etapa contra o Comercial, e falou, ou eu abro meu olho e volto a ser importante para a equipe, cuido de mim primeiro, né? Cuido de mim primeiro para poder... Principalmente o psicológico, né? Exato, porque o Gé é um menino que... O Gé é jogador, gente, de time top. Exato. Time o top. Gé vai fazer carreira no futebol nacional. Certeza. Né? Então certeza. Meu voto é nele, Lucas, para não estender muito, nós podemos até falar depois sobre, mas meu voto é no Gé e parabéns a ele que ele merece. É um menino que veio, se nós falamos aqui, sem base nenhuma, disputando a Série A3, artilheiro na Série A3 e está apenas com a 17ª partida com a camisa da Ponte, 9 gols na competição. Gé, o melhor em campo. Muito bem, Gé melhor em campo na opinião aqui do Israel Moreira. Deixa eu procurar os votos do Gé, né? O Carlos Lemos Matozinho, que tá sempre com a gente, mandando aqui que o voto é dele ou do Leonaldi, né? Mas vamos contar aqui pro Gé. O Roberto César Santos também vota no Gé. E o Fábio Alves Almeida também votando no Gé como melhor em campo. Então é o seguinte, 6-7 de novo, né? Empatamos aí entre Matheus Jesus e Gé. André Luiz, o repórter feliz, o seu voto para o melhor em campo. Não poderia ser diferente, né? Acompanha aqui o correlator, o Israel Moreira, ele que fez um gol e participou do primeiro gol e fez uma partida maravilhosa, atormentou a torcida do 15, a zaga do 15 e a torcida também. Essa noite, infelizmente, João Maestro e o Ian Carlo terão que tomar calmante para dormir, senão eles vão sonhar com o Gé a noite toda. Eles correndo atrás do Gé, é verdade, porque o Gé triturou a defesa do 15 de Piracicaba, com todo o respeito ao Inhoquim. O Gé acabou com a zaga do 15 e realmente pelo que ele fez hoje e pelo que ele fez durante o campeonato, a única coisa, Gé, pelo amor de Deus, cabeça tranquila, cabeça fria e o psicológico em dia, você vai longe ainda e vai dar esse título para a torcida da Ponte, que merece o título da Série A2. E na minha opinião, e vou falar mais, anotem aí,
Eu vou falar mais você, torcedor. Pra mim, a Ponte já subiu. É. Só um desastre daqueles de um meteoro de Marte cair no meio da Terra pra tirar o acesso da Ponte. Pra mim, a Ponte, como eu com falei... todo respeito ao 15 Piracicaba, a Ponte é mais time. A Ponte agora tem um caldeirão. Se lá foi caldeirão em Piracicaba, vocês vão ver o caldeirão ferver aqui sábado que vem. A Ponte tem um caldeirão com mais de, sei lá, 17, 18, 19 mil pontos. Que prometem lotar com certeza. O né, Hélio Moisés? não vai deixar essa equipe pilhar. E se bobear, se o 15 bobear, dependendo muito do psicológico que o 15 é sábado que vem aqui, em Campinas, o 15 toma outra goleada pior que essa. Falou André Luiz. Voto para o Gé. Bom, meu voto vai para ele, né? Acho que como foi importante pro Gé uma partida como essa, né? Um atacante, ele precisa muito de confiança e claro, né? Pela campanha da Ponte Preta, por tudo que vem fazendo no Campeonato Paulista 2 e como disse aqui, né? O Nelson Letrinta Júnior, ele diz aqui que o Gé é o símbolo da campanha da Ponte nesse Campeonato Paulista 2. E como eu disse na minha narração, Ponte aguerrida, Ponte sofrida, né? Aquela poesia da alma, aquela coisa que sai do fundo, né? Que foi o que representou a Ponte Preta esse ano e como bem colocou o Israel, a história do Gé no futebol, então não poderia ser diferente. Que bom, né? O futebol é gostoso por isso, né? Ele cria esse tipo de situação. Temos a entrevista do Hélio, vamos ouvir então. Hélio dos Anjos. Vamos ouvir o professor. Porque o Gé Amaral é mais preparado para o futebol que o Gé. Maurício, que está aqui com a gente, é mais preparado que o Gé. Por quê? Tiveram trabalho de base, jogaram futebol na Ponte Preta e em outros clubes, desde 10, 12, 13 anos. O Gé, a gente jogava em campeonato de favela, com todo respeito, que são campeonatos fortíssimos, nós sabemos disso, os campeonatos de favela, de amadorzão. Ele ganhava dinheiro, ele vinha aqui e jogava na Tapirense. Por exemplo, o jogo era sábado. Domingo, ele jogava num campeonato lá da Brasilândia, daquela região lá. Então tudo pra ele é novidade, só que ele tem muito a crescer. É o 9º gol, mais um pênalti nele. E agora a gente tem que apoiar sempre mais, puxando a orelha. No lance dele. Não gosto. Eu acho que tudo bem, faz parte, é o futebol malandro, mas não tem necessidade. Não tem necessidade e ele também já escutou sobre isso. Ô Hélio, é claro que você falou que ainda tem o segundo jogo, o segundo tempo dessa decisão, mas você tem uma grande vantagem. E essa Série A2, eu não conheço a fundo todos os seus trabalhos, mas acho que dá até para você escrever um livro, né? Porque você tinha um elenco jovem, você teve o transfer ban sem contratações, e aí você ainda não tinha vantagem de 3-0, você já tinha perdido o Fábio Sanches para o jogo seguinte, que tomou o 3º cartão amarelo, Amaral sai machucado e fora todas as outras lesões que você teve no decorrer da caminhada da Série A2. Foi o trabalho mais difícil? Está sendo o trabalho mais difícil do técnico Hélio dos Anjos? Naturalmente que sim, porque eu subi com o Santo André, grande recordação, eu subi com 15, é o estádio que eu fui mais respeitado aqui do interior de São Paulo, foi o 15, por quê? Eu fiz um acesso com 15 maravilhoso, né? E agradeço porque quem me indicou para vir pro 15 foi uma pessoa que eu conversei com ele uma noite inteira sobre futebol, e depois o Valdir, que infelizmente já faleceu, que era meu presidente, falou: quem te indicou aqui foi o professor Rubens Minelli. Eu só tinha conversado com o Rubens Minelli e o Valdir, treinador de goleiro, no Paraná. Ficamos falando de futebol até 3, 4 horas da manhã, e eu tive essa felicidade, eu agradeço e mando um abraço muito grande para eles. O que é importante frisar é que, por que esse trabalho é difícil? Porque é Ponte Preta. O trabalho é difícil porque é Ponte Preta. É uma marca muito grande, é um time de camisa, mas camisa não ganha jogo. Se eu ficasse esperando a camisa da Ponte Preta entrar dentro de campo e a gente não trabalhar, nós somos atropelados. Esse grupo está pagando um preço desde o primeiro dia de treino, lá em Itu. Desde o primeiro dia de treino, falei para eles agora como valeu a pena pagar aquele preço de muito treino, de muito trabalho e de muita encheção de saco. Hoje eu enchi o saco do Tavares, eu e ele saímos discutindo. Acabou a discussão lá dentro, por quê? Você entende? Porque eu acho que estava facilitando, estava chamando o problema. Porque um movimento daquele ali, porra, chama problema. Tentou fazer uma hora, encostar no jogador para fazer falta, reclamou da falta. Quer dizer, tem atenção, né? Ainda brinquei com ele, pô, tomar aquele lugar para você é normal, porque você é lá da Coab, lá em Porto Alegre, né? E é um jogador que foi eu que trouxe, que eu gosto muito. Hoje, personalizou o nosso time, aí eu quero que entendam, Jean muito bem, mas eu optei por Tavares porque o Tavares personaliza, o Tavares amacia, o Tavares joga, o Tavares é um malandro, né, pela experiência que ele tem, e sabia que não sentiria jogo. É trabalho difícil, mas eu espero ser coroado com o 3º acesso da A2, né? Aquele treinador que teve um acesso, sabe quando? 93.
O segundo acesso, 94. Que Deus me ajude que eu tenha o terceiro acesso em 2024. Você entende? Eu não vou parar tão fácil. Não é isso? E aqueles que muitas vezes acham que você é superado, você é isso, que você é aquilo, a vida que segue. E segue feliz porque a gente tem uma oportunidade de trabalhar. O trabalho é difícil. Você entende? Você citou algumas coisas, né? É muito simples, ninguém falar nada e tudo. O único time que não contratou ninguém. Você entende? O único time que não contratou ninguém. Eu não quero saber. A responsabilidade é do clube, num momento como esse. Você entende? Então, o que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que resolver problema. E qual é a função do treinador? Resolver problema. Eu não posso estar aqui achando que tudo vai ser bonito. Eu vou perder 3 jogadores. O que é que eu tenho que fazer? Resolver o problema. Eu não tenho mais contratação. Pô, fui pro jogo contra a equipe do comercial. Vocês acham que eu não sei que eu fui totalmente criticado pelos engenheiros de obra feita? Sabe, aqueles engenheiros de obra feita, mas por que o Cássio? Mas por que o Jesus? Por que não o Eliel? Gente, é o que eu falo, eu convido, vai lá ver os treinos, vai lá ver o que o Hélio dos Anjos fez. Você entende por que ele está fazendo isso? E eu falo, eu defino mesmo, é no meu travesseiro. Essa do Jesus e o Cássio foi no meu travesseiro. Agora o que eu quero, eu gosto de explicar, eu gosto de ser didático. Entendeu? O que a pessoa vai, mas por que o Cássio? Presta bem atenção, eu tinha que ter profundidade pela esquerda. Como eu estava sem 2 jogadores de peso, como é o Pablo e o Gé, eu falei, eu tenho que dar profundidade também pela direita. E o Cássio consegue fazer isso, e a entrada do Luiz. Então eu dei profundidade pela esquerda com o Jean que terminou o jogo, Jean e o Pira, que é um homem de entrar com a bola. Dei mobilidade do outro lado para fazer o quê? Para Cássio jogar por dentro, ter espaço, ser o meia, e o Luiz atacar a linha o tempo todo. Então as pessoas têm que entender que quando a gente faz uma coisa... E aí o que eu quis? O comercial vem fechado, fazendo um triângulo. Um zagueiro na frente e 2 zagueiros por trás. Quando a gente entrava dentro da área deles, eles faziam o zagueiro correr para trás. O Eliel, para mim, ele ia ficar ali, você entende? Dentro de 3 torres. Aí falar, mas quando ele entrou, as torres já estavam começando a desgastar. Tanto que ele roubou uma bola de uma torre dessas, no lado, e cruzou a bola. Então as torres estavam começando a descansar. E o Eliel ainda não controlou uma coisa que eu não quero também que controle, não. Eu que tenho que resolver o problema. O Eliel, no tempo de campo que ele ficou, ele deu 19 sprints acima de 25 km. Se eu uso isso no primeiro tempo, e ele não aguenta essa situação, qual o jogador que eu tinha para tornar o time mais ofensivo? Nenhum. Então muitas vezes a gente estuda, hoje aqui estudamos, pensamos, discutimos, mas eu acho que hoje no hotel, na palestra, foi decisivo. Eu acho que a palestra nossa hoje, o trabalho que nós fizemos hoje durante os dias de semana, mas o trabalho hoje dentro do momento jogo, porque nós viemos aqui ontem, eu faço o meu vídeo do adversário, fiz ontem na hora que nós chegamos aqui. E hoje a palestra foi legal. A palestra foi legal, eu acho que o grupo respondeu aos nossos anseios. Boa tarde, professor Hélio, Cristiano da Rádio Resenha. Professor Hélio, como trabalhar o lado psicológico dos atletas com esse resultado elástico aqui em Barão? Olha, é melhor 3-0 do que perder de 1-0, do que empate. Quem vai reagir muito lá é o 15. Só que, eu já falei isso nos meus jogadores, nós não vamos mudar o nosso modelo de jogo. Eu tenho mais de 50 jogos na Ponte Preta jogando desse jeito. Mas daqui a pouco vem aqueles outros também, descobre, já sabe como que joga. A tática existe, mas o intuitivo do jogador que decide. A intuição, a qualidade técnica é que decide. Nós vamos mostrar, já mostramos para ele, que nós vamos para o segundo tempo ganhando de 3-0 contra um time de muita tradição. Um time que não vai se entregar e nós sendo cobrado pela nossa torcida por vitória. E nós vamos tentar fazer a vitória também já no sábado. Hélio dos Anjos, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, parabéns pela vitória. Queria que você falasse a atuação do seu meio-campo que... Tá aí. Essa palavra de Hélio dos Anjos passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior, meu caro Lucas de Souza. Muito bem, só pra gente encerrar aqui a votação do Melhor em Campo, recebemos aqui mais um voto aqui pro Matheus Jesus, pro Paulo Roberto Colombeira. Então aí ficariam 9 votos pro Matheus Jesus, temos 8 pro Gé, e o meu voto com o meu voto, né, que no caso seria do Gé também. Então Matheus Jesus, então, eleito por conta do voto da torcida, que tem peso 2, o melhor jogador em campo na partida entre 15 e Ponte Preta.
O melhor em campo, o craque do jogo. Frank Francisco, o meu comentarista, já tá com a régua, transferidores, quadro, tudo certinho no seu papel, na sua planilha, para as notas do jogo? Perfeito, podemos prosseguir. Então é isso aí, vamos agora para as notas do jogo de Ponte 3, 15-0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, começar com o goleirão Kaique França. Kaique mero espectador na segunda etapa, né? Mas partida tranquila, nota 7 para ele. Nota 7 pro Kaique. O Luiz Felipe. 7,5 pro Luiz Felipe, em segunda etapa dele. Ele avançou, né? Ele avançou segunda mais. Etapa, outro jogador, a Ponte teve mais espaço e ele, como sempre, aproveitou muito bem. Então nota 7,5 pro Luiz Felipe. Fábio Sanches, que tá amarelado, não enfrenta o 15 no jogo da volta semana que vem. A dupla de zaga da Ponte fez uma boa partida, tá? Eu vou só salientar, gente, uma coisa. Pra mim, o cartão é uma opção do juiz. Ele viu falta e deu cartão. Ele não usou o mesmo critério pro 15. Até aí tá tudo correto. A única coisa que eu vou contestar foi o Fábio fazer a falta e ficar discutindo com o juiz. Aí o juiz de bronca deu o amarelo. Mas nota 8 pro Fábio. Nota 8 pro Fábio Sanches. Mais uma boa partida do zagueirão da Macaca. Arthur, que entrou numa fria hoje, hein? É aquilo que eu tinha falado no começo do jogo, né, Lucas? E um pouquinho antes da gente abrir a transmissão. Eu confiava bastante no trabalho do Arthur, confio no trabalho do Arthur. Tem sido dos últimos tempos um dos jogadores que mais tem se identificado com o time da Ponte, com o espírito guerreiro da Ponte. E ele está fazendo uma temporada resgatando, inclusive, a primeira passagem dele no Majestoso. Ele está cravando o nome dele na história. Eu dei nota 8 pro Arthur também. Nota 8 pro Arthur. Eu não falei do substituto do Luiz Felipe, né? Que foi o Everton. Qual foi a nota do Everton? Pode deixar pro final, você não quer? Pode deixar? Beleza, Pode. então. Então vamos lá, Júnior Tavares, lateral esquerdo. O Júnior Tavares eu dei nota 7 para ele. Nota 7. Uma partida tranquila, administrou. Eu tô com ele, em algumas jogadas ele me deixou meio estressado aqui. Mas tá tudo certo, nota 7. Muito bem, indo pro meio campo, o Amaralzinho. Que partida fez o Amaralzinho, hein? O Amaral e o Leonaldi é gratificante para mim particularmente, que acompanha a Ponte Preta há muitos anos. Meu pai me criou dentro do Majestoso. E eu tô acostumado a ver a Ponte formar jogadores. Mas esses dois meninos realmente, eles encarnam tudo que há de bom quando a gente pensa em jogador revelado na Ponte Preta. Caráter, profissionalismo, a maneira de se entregar, de se doar em campo. Eu dei nota 8 para Amaralzinho. E o Leonaldi? 8 também, 8 não podia também. ser diferente. Muito bem. Na meia direita jogou o Cassinho, né? Cássio Gabriel. Eu vi o Cássio Gabriel jogar a primeira vez contra o Linense, né? A partida foi 2-0, né? O Cassinho fez um dos gols, aliás foi o segundo, belo gol de fora da área. Aí eu comecei a observar esse jogador e falei, puxa vida, hein? Quando o Elvis não jogar, o Cássio assume a bronca. E mais uma vez hoje, né, o Frank? O Cássio novamente, uma boa partida. Ele, desde que tá aqui na Ponte, eu e o Carlos, todas as transmissões, a gente sempre tem a mesma opinião. Olha, esse Cássio Gabriel é um jogador interessante. Esse jogador precisa de mais minutagem. Ele não é o mesmo estilo do Elvis, isso tem que ficar bem claro. Mas é um baita de um jogador inteligente, pega muito bem na bola. Hoje ele fez uma partida, assim, pra mim, quase que perfeita. Porque ele não só esteve na frente, participando dos lances ofensivos, mas hoje ele fez um papel, Lucas, muito importante pro Hélio e pra equipe. Ele voltou, ele ajudou na marcação, ele fechou o espaço do lateral esquerdo do 15, ou seja, ele flutuou em campo. Pra mim, bela partida dele, nota 7,5. Nota 7,5 pro Cassinho e do lado esquerdo ele, né? Eleito melhor em campo, o Matheus Jesus. Matheus Jesus, 8,5, hein? 8,5. 8,5, partidaça do Matheus. Quando o Hélio colocou ele na posição dele, que deu... Porque assim, o Hélio é muito matreiro, um treinador muito observador. Você vê pelas entrevistas, ele é um estudioso da bola. E ele gosta do Matheus Jesus. Quem mais fez força, acho que para ele ficar, foi o Hélio. O Hélio trabalhou com ele no Náutico, conhece a capacidade do Matheus Jesus. O Matheus Jesus é um menino cabeça. Hoje ele melhorou. Ele teve problema no passado, justamente talvez por falta de uma estrutura, mas hoje uma instrução, né?
Hoje ele se mostra uma pessoa totalmente diferente. E é ídolo da torcida, não adianta, veio da base, é menino da base. Então eu dei pro Matheus Jesus 8,5. 8,5. Indo pro ataque, Pablo Diego. Pablo Diego também partidaça, brigou o tempo todo, voltou para marcar, ia lá na frente, principalmente quando ele começou a ter espaço, que o Cassinho Gabriel na segunda etapa foi praticamente fazer a ponta direita, e o Pablo Diego começou a achar espaço entre a ponta esquerda e a entrada da área, o miolo da área, trabalhando um pouco mais com o Gé. Nossa, é o Pablo Diego que é um exponencial do ataque da Ponte. Esse encaixou como luva na Ponte. Eu dei 7,5 para ele. 7,5 pro Pablo Diego. E o Gé, que marcou o segundo gol do jogo, 9º dele no Campeonato Paulista 2. Eu tô com o Israel, né? O Gé precisava dessa partida de hoje, reconquistar o seu espaço, a sua confiança própria nele mesmo. O Hélio explica bem isso, né? Ele não teve estrutura de base. O Gé veio do amador. O Gé, quando passou pela Itapirense, jogava de final de semana e recebia por isso. No domingo, acabava o jogo de manhã, à tarde ele estava jogando amador em São Paulo. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, estou com o Hélio nisso. Carinho e atenção com ele, que vai gerar dividendos para a Ponte Preta com toda certeza. E nós estamos tendo um centroavante aí, ó, linhagem de Washington, para marcar a passagem dele na Ponte. Né? Mais um com essa linhagem. Para marcar a passagem dele pela Ponte Preta e avançar no futebol brasileiro, hein? Ô, Lucas, posso só fazer, já que você tá falando já, aproveitando esse gancho aí, mandar uma pergunta pro Israel e também pro Frank. Conversando de cedo com o Monga, como eu falei, que encontrei com ele numa padaria hoje em Campinas, de manhã, logo cedo, umas 8h30 da manhã. E eu perguntei pra ele, eu falei, Monga, conversando ali, nada como repórter, extra-oficialmente, eu falei, Monga, o que você acha do Gé? Você acha que o Gé tem a sua característica? Ele falou, André, ele é melhor do que eu. Ele tem uma coisa que eu não tinha. Eu trombava muito, eu não tinha velocidade. Eu tinha explosão. Ter explosão é uma coisa, ter velocidade é outra. Mas o Gé tem velocidade, apesar da estrutura óssea dele, apesar da estatura dele e do porte físico que ele tem velocidade. Então ele vai explodir esse menino na carreira. Essas foram as palavras do Monga hoje cedo, por volta de 8h30 da manhã aqui em Campinas pra mim. Muito bem. E a nota do Gé? Nota 9 pro Gé, hein? Nota 9 pro Gé. Indo pra quem entrou, né? O Everton entrou no lugar do Luiz Felipe. O Everton não teve muito tempo, mas não deixou a peteca cair, não. O Everton também... Por isso que é bom você ter jogadores no mesmo nível, porque você obriga com quem tá na reserva se preparar. E a Ponte hoje está contando com 2 jogadores nessa posição. Para mim, um pouquinho mais acima do que o Everton, que ainda tem muito para crescer, o Luiz Felipe hoje, tá? Mas o Everton dei nota 6. Nota 6. O Edson, que entrou no lugar do Arthur. Entrou com muito pouco tempo, mas as últimas entradas do Edson na equipe titular, para mim, tem mostrado, eu acompanhei muito essa molecada, né? Eu acompanho uns moleques chamados Oscar, Polozzi, Odirley, Jair Pisserni, Nenê. Eu só acompanhei uns menininhos que não deu quase nada no futebol. Não, Brigatti. Mas vamos lá, gente. O Edson, ele tem pinta de zagueiro, velho. Eu tô achando que esse menino vinga, hein? Eu gostei da entrada dele, entrou firme, não vacilou em nenhum momento, não deu bobeira, tem postura de zagueiro. Tem bom porte físico, né? Eu dei nota 6 pra ele. Nota 6 pra ele. Pois não, Zé. Não, só rapidamente, só pra fechar aí as notas. Detalhe no trabalho que o Edson Abobrão faz com essa molecada. Eu falei muito de Edson Abobrão com o Frank Francisco. Lembra, Frank, há um tempo atrás? Ele me deu esse toque, viu, Zé? Sem querer te cortar. Ele falou, fica de olho nos jogadores de base da Ponte pro Campeonato Paulista da 2. E é o que você tá acabando de falar. É isso, porque a Ponte talvez ela não fez uma boa Copa São Paulo no início do ano. Não. Fez até um razoável campeonato de base do ano passado, né? Mas a Taça São Paulo a Ponte não foi bem, porque os melhores jogadores o Hélio puxou pra pré-temporada, né? O Hélio falou em Itu aí que desde o primeiro dia eles estão arrependidos de ter treinado desde o primeiro dia em Itu. Imagina a cobrança do Hélio, realmente ele cobrou, ele falou que era cobrança no Júnior Tavares e tal, mas detalhe importante no trabalho do Edson Abobrão, porque o Felipe Amaral, até o ano passado, o Felipe Amaral era reserva da equipe Sub-20. E hoje é titular absoluto da equipe da Ponte Preta. Léo Naldi
menino. Então, assim, o Edson, o zagueiro que tá aí, o Maurício, que tá há um tempo já aí na base e agora tá tendo a oportunidade. André, Felipinho, todos os meninos que passaram pelo Edson, pelo crivo do Edson Dobrão. Eliel, tá aí, o resultado tá aí. A Ponte, hoje dos 20 e poucos atletas que a Ponte estava hoje aí em Piracicaba, 11 são formados no Moisés do Careta. E é isso que é importante, né? Você dá essa oportunidade, até porque, como a gente já ressaltou, se a Ponte tem esse problema financeiro do transfer ban, não pode contratar, tem que ir pra base. Você viu que ele destacou, exatamente. O único time que não chegou reforço na fase não mata-mata. Agora, tá tudo muito lindo, tudo maravilhoso, né? A torcida tem estado de graça, o time tá praticamente com passaporte garantido à primeira divisão, só que tem um detalhe. Campeonato Brasileiro vai ser outros 500. Ah, sim. É mais um outro campeonato, né? Tem que resolver urgentemente essa questão do transfer ban. Vamos encerrar as notas do jogo aqui. Um time bom. Rapidamente, lá no meio-campo entrou o Ramonzinho, que fez o terceiro gol, hein, Frank? Você se lembra que no momento da substituição eu falei uma pena que o Amaralzinho tá saindo, que partidaça do Amaral. O Amaral é um jogador, menino do céu, esses dois volantes da Ponte Preta vão fazer história no futebol brasileiro. E o Felipe Amaral ainda tem muito a crescer, hein? O Hélio tem trabalhado bastante com ele e de tempos em tempos esse menino vai se aprimorando. Eu só gostaria que o pessoal trabalhasse um pouco o físico do Felipe Amaral. Para jogar ali naquela posição, ele precisa estar um pouco mais... Ele é substituído, né? Toda a partida praticamente. Ele precisa ser trabalhado fisicamente, como fizeram com o Zico no passado e tantos jogadores. Aí o Flamengo, na época, foi o referencial, foi o primeiro a fazer esse tipo de trabalho com o jogador. Eu falei na hora, o Ramon vai acrescentar. Por quê? Jogador experiente, toca bem na bola, posiciona bem. E hoje, filho, que golaço que ele marcou, né? A nota que eu dei pro Ramon foi 7,5. 7,5. E o Guipira, né? Que entrou no lugar do Cássio Gabriel. O Guipira é aquele jogador que ele ainda vai crescer. O Guipira precisa de aperfeiçoamento. Mas ele entrou fazendo fumaça como faz em todos os jogos. Esse menino, Lucas, eu tenho falado na hora da macaca, precisa ter carinho, trabalhar com calma. Esse menino ele tem problemas, por exemplo, para definir a jogada. Mas ele, na velocidade, no drible, ele é um jogador abusado, ele não tem medo, ele vai para cima. Precisa trabalhar com ele, finalização, um pouquinho mais de tranquilidade na hora de tomar a decisão. Bate, toca, passa, mas nota do Guipira foi 7, hein? Muito bem, nota do Guipira 7. E assim, falta o Hélio dos Anjos, né? Eu ia te falar agora. A nota do professor. Ao mestre com carinho, professor Hélio dos Anjos. Nota 8 para você. Nota 8. Hoje você foi muito bem, professor. Você vai escrever o nome na história da Ponte, hein? Tamo junto. E a arbitragem do senhor Flávio Rodrigues de Souza? Pronto, lá vai a nação falar que eu sou chato. Lucas, eu assim, a única coisa que eu falo, até tema de controvérsia, eu e o Carlos, porque eu tenho um posicionamento. Meu posicionamento é o seguinte: a arbitragem no Brasil ela tem que ser profissionalizada. Urgentemente. O jogador de futebol não é profissional, né? Jogador de futebol, o árbitro também. Acabou. Tem que ser assim. Tem competência, se estabelece. Se não tem, cai fora. Porque esse negócio de a gente vem aqui comentar jogo. E todo jogo, gente. Todo jogo. Pega aí, primeiro jogo gravado aqui, do futebol interior que eu comentei. Da Ponte Preta nessa Série 2. Todos os jogos eu falei de juiz. Por quê? Não tem critério. O critério é não ter critério. Não é que eu quero que favoreça a Ponte. O árbitro ele tem que arbitrar, gente. Ele não tem que ter 2 pesos e 2 medidas. De acordo com a camisa do clube, ele vai lá e apita. E eu não tô nem falando que os caras são ladrão, safado. Não é isso não, gente. Precisa ter critério. Precisa ter capacidade. Entendeu? O apito não é um negócio fácil. Só que tem que ser para quem tem dom. O cara não precisa aparecer. O juiz bom, eu aprendi isso lá nos tempos românticos do futebol. É aquele que não aparece. Juiz que aparece em campo, pode ver que tem problema. Sabe quem que aparecia em campo? Margarida, José Assis de Aragão marcando gol no final de campeonato. Dulcídio Vanderlei Bosquilha, não precisa nem falar nada, né, nação? Por isso que eu falo, minha nota pra ele hoje é nota 5. Nota 5 para arbitragem.
E para encerrar as notas do jogo, a nota do próprio jogo. Lucas, gostei da partida. O primeiro tempo não foi um primeiro tempo que enchesse os nossos olhos, né? O Israel ressaltou bastante esse aspecto, foi bem pegado. Mas a segunda etapa, a Ponte amassou o 15 e deu gosto de assistir o jogo, porque o 15, mesmo sendo amassado, eu destaco aqui, o 15 mereceu cartão, mas não foi desleal. Não teve nenhuma entrada violenta, o jogador não desrespeitou o seu companheiro de profissão. Eu vou dar uma nota 7 para esse jogo. Nota 7 para o jogo e assim nós encerramos as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E com o fim das notas do jogo, eu peço o destaque final do meu repórter feliz, André Luiz. Saiu o público e renda, mas já estava já no finalzinho, aliás, já tinha terminado o jogo quando a assessoria de imprensa colocou. Público e renda no Barão da Serra Negra, nessa vitória maiúscula da Ponte por 3-0 diante do 15. Público pagante 10.659 para uma renda de 179.275 Repita. reais. Público pagante 10.659, renda 179.275 reais, o salário mensal de Lucas de Souza, que obviamente. Isso? Meu Deus do céu. Né? Quem então, sou eu? até para Ponte 3, 15 de Piracicaba 0. Um dia eu chego lá. Lucas, público menor do que o da terça-feira, né? Na terça-feira o 15 0-0 com a Portuguesa Santista, 13 mil torcedores. 13 mil né? torcedores. Muito bem, André. Destaque final da Ponte, que após a vitória mais do que maiúscula, que deixou a Ponte bonita na situação e praticamente com um pé e meio ou mais no acesso à Série A1 2024, a Macaca volta a campo no próximo sábado. Moisés Zuccarelli, lotado, cheio de torcedores da Macaca, às 18h30, diante do próprio 15 de Piracicaba. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos terá uma semana de trabalho pela frente, vai ser analisada aí a volta do Elvis, a situação do zagueiro Matheus Silva, se poderá atuar ou não, e o Matheus Silva que ficou com problema aí no joelho, ficou de fora, mas não poderá contar com o Fábio Sanches, que foi amarelado, e o que preocupa, o mais de todos esses que mais preocupa, é o camisa número 8, que foi substituído hoje, o Felipe Amaral, que saiu mancando e muito provavelmente com algum problema na região de estiramento muscular. Vamos aguardar aí. Amanhã folga geral para o elenco. Segunda-feira a reapresentação do Moisés Zuccarelli, já visando o compromisso do jogo de volta diante do 15. Vale lembrar que para a partida de sábado que vem, Moisés Zuccarelli 18h30, a Ponte com empate, ela já acende a divisão maior do futebol paulista no ano de 2024, né, Francisco? Bom, queria fazer uma pergunta, André. Diga. Porque hoje eu ouvi uma coisa interessante. A Ponte ganhou 3-0. Sim. Certo? Sim. Se a Ponte perder por 2-0, a Ponte ainda passa, amigo. Se ela passa. Porque ela vai ter um gol a mais. Vai ter um gol a mais. Ah, então era só isso. Agora, se o 15 ganhar por 3-0... Tchau, 15. Se o 15 ganhar por 3-0, aí é pênalti. Aí é pênalti. Então a Ponte vai ter, logicamente vai ter promoção de ingresso, nós vamos informar. Aí o Lucas de Souza, o Placar FI, a redação do Futebol Interior vai informar durante a semana. Nós também, se possível, iremos informar. E no sábado que vem, vamos ver aí qual será o time da Ponte, que é uma incógnita, né? Lucas, o meu cara Israel e o Frank, porque Fábio Sanches é certo, não vai jogar. O Felipe Amaral, quem sabe, né? Vai ser analisada a situação clínica dele. Elvis, vamos ver se tem condição de voltar, assim como o Matheus. Ah, eu acho que Silva. volta, hein, André? Mas parabéns, com certeza, eu acredito que voltamos. Parabéns. E agora, nós vamos tocar num assunto que o torcedor pontepoletano adora e ama há mais de quantos anos hoje a Ponte tem? 122. 123 em agosto. O título, né? Se esse título viesse, seria de bom tamanho ao torcedor pontepoletano. Aí, os torcedores de outros times, os torcedores por aí pelo Brasil e pelo mundo, a torcida do Guarani Futebol Clube vai falar assim: mas a Ponte Preta nunca teve um título na vida. Nananina não. Vai ser negativo. o quarto. Negativo. Vai ser o quarto. A Vai ser o Ponte quarto, Preta é campeã paulista da divisão intermediária da Série A2 em 1969. Mas foi um quadrangular.
Ah, segunda divisão não vale nada. Eu falei, então segunda divisão não vale nada, por que o Guarani foi campeão da Taça de Prata em 1981? Por que existe o título que as federações dão? Por que existe a Série B do Campeonato Brasileiro? Pra quê? Pra enfeite? Então é título. Tudo bem. É de uma segunda divisão? É de uma segunda divisão. Mas é um título. Então não adianta ninguém me falar que a Ponte Preta não tem título, porque tem sim, senhor. A Ponte Preta é campeã da divisão intermediária de 1969 e, se for campeã esse ano, vai ser bicampeão da divisão intermediária de 1969, bicampeão da divisão intermediária do Campeonato Paulista, bicampeão da Série A2. E quem não tiver contente, meu amigo, fazer o quê? Paciência, que nem Renato Silva falava, fecha o caixão e segue o enterro. Valeu demais, André Luiz. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço a você. Rapidamente o destaque final do 15, né? Que o 15 agora, vamos ver qual vai ser o time que o técnico Kleber Gaúcho virá para Campinas. Aparentemente ele não tem ninguém suspenso por cartão, porque foi o primeiro do Wellington. E o time também representa segunda-feira e vai treinar ao longo da semana. E o Kleber Gaúcho terá uma dor de cabeça e ainda vai ter que dar aí um bom calmante pro seu João Maício e pro Ian Carlo, que irão sonhar essa noite inteira com o Gé e com o ataque da Ponte. Fui, meu caro Lucas e Souza, prazer inenarrável estar ao teu lado, ao lado do Israel Moreira, ao lado do meu querido Frank Francisco. Eu contei com os trabalhos técnicos e fui muito bem assessorado esta tarde aqui nos estúdios da Rádio F Canais Futebol Interior por ele, o nosso MacGyver, Felipe Marques. Ele é fera. Forte abraço a você, torcedor ponto-pretano. Um beijo para mestre Claudinei Corse, outro beijo para mestre Wagner Ferreira e até a próxima, até lá! Este é o Repórter Feliz, o André Luiz, e ao meu lado direito aqui, Israel Moreira. Que alegria, Israel, poder dividir os microfones com você. Seu destaque final dessa jornada, a Ponte Preta praticamente garantida aí no Campeonato Paulista da Série A1 de 2024. Lucas, um ano pro torcedor da Ponte que começou difícil, vai terminar difícil, mas eu acho que vai ser sorridente, como bem disse o André e o Frank, e você também durante a jornada. A Ponte, o Hélio dos Anjos merece, a Ponte Preta como instituição merece voltar à Série A1, o torcedor da Ponte merece sair desse calvário. A molecada que tá aí, boa parte dessa torcida não acompanhou, boa parte dos torcedores que estão hoje aí torcendo pela Ponte, não acompanharam a Ponte nos 10 anos, 9 anos praticamente, né? 10 anos da década de 60, depois 11 anos na série B do Campeonato Brasileiro, foi um sufoco para subir com o Náutico em 97, foi um sufoco para subir em 99, e a Ponte nesses anos 89 é a mesma coisa, e agora 2011, 2014, todos os acessos em que a Ponte esteve, nenhum foi fácil. Praticamente ela fez ser difícil a sua trajetória, mas parece que o torcedor da Ponte é acostumado, né? Parece não, e é acostumado com esse tipo de sentimento, esse tipo de sofrimento. O Hélio foi muito... A entrevista coletiva do Hélio é sempre muito bom de ouvir, ele é sempre muito bem sereno. Nós falávamos aqui do Gé, quando entrou a coletiva ele estava falando do Gé, realmente o Gé é isso, falou dos meninos da base, falou do Arthur, falou do Júnior Tavares, dos destaques para ele. Então, a Ponte está de parabéns, Hélio dos Anjos também de parabéns. Está com o dedo mindinho, como disse o André, para conquistar o acesso. Dificilmente o 15 hoje, parece que não só o 15, os 11 que estavam em campo e os substitutos, mas parece que a instituição, o 15 de Piracicaba, mais uma vez, jogou a toalha numa semifinal de Série A2. Né? Já perdeu... perdeu para a Inter de Limeira um acesso alguns anos atrás, o São Bento perdeu de goleada, né? Então, assim, o 15, infelizmente, é um time da região, né? Um clube da região que merece também estar na primeira divisão do estado de São Paulo, mas hoje tinha que classificar um só. A Ponte deu um passo gigantesco à classificação. Parabéns ao Hélio pela mudança de posicionamento no segundo tempo, parabéns à equipe que conseguiu no segundo tempo transformar aquela sua superioridade técnica que estava no papel, transformar dentro de campo num placar de 3-0. Lucas, uma honra trabalhar ao seu lado, muito obrigado. Nós que ainda não tínhamos trabalhado juntos, foi uma honra. agradecer ao Carlos Corsato, chato pra caramba, mas é ele que me convida, é ele que sempre me chama. Cor chato, um abraço. Marcelo é muito mais legal que você é insuportável, Carlos Corsato. Um abraço, Corsato, obrigado pelo convite. Frank, um ano depois, estar ao seu lado de novo é uma honra para mim. E Felipe, então, monstro das técnicas, Felipe Marques, um menino de ouro aí, moleque, gente boníssima. Parabéns pelo trabalho a todos e
Parabéns à Associação Atlética Ponte Preta. Esse Israel Moreira, nosso professor. E, Frank, meu comentarista, seu destaque final. Ponte Preta encaminhada para a Série A1 do ano que vem. Lucas, me permita, em primeiro lugar, prazer estar de novo aqui com o Israel, com o professor, dividir esse espaço aqui com ele. Pra mim, eu não preciso dizer que... Minha casa, né, Frank? Que eu falei pro Corsato. Aqui é minha casa, Corsato. Me chama que eu venho. Me chama, Corsato, que eu venho. Eu não tenho nem o que falar, gente. Eu tô aqui do lado dessas feras, aprendendo a cada dia, tendo essa oportunidade. Eu sou muito grato a Corsato. Comecei aqui, olha, sou grato também ao Wendel Coral, meu amado Wendel um abraço, Coral. parceiraço. Amigaço, parceiro do coração, de alma. Gosto muito de você, Wendel. A gente não te esquece, faz parte da família. Filipinho. Ó, eu não ia falar isso agora. Eu ia esperar a segunda partida. Mas tem algumas coisas que eu não gosto muito de deixar passar batido. Essa semana, o treinador do 15, o nosso Kleber Gaúcho, ele andou falando umas bobagens lá em Piracicaba, inflamando a partida. E não é você em si, tá, Kleber? Até porque acompanhei você jogando futebol também e até gostava do seu estilo de jogo, tá, amigo? Mas assim, só um toque. Um toque para todo profissional no geral, tá? Se me permitem. Mas prestem atenção numa coisa. Tudo na vida a gente precisa ter a hora certa, o momento certo e o lugar certo. Você tá numa semifinal contra a Associação Atlética Ponte Preta. O único time em atividade ininterrupta, a Ponte Preta é o primeiro. O time do Rio Grande do Sul, que reivindica na Esporte Clube Rio Grande, né? O Esporte Clube Rio Grande, ele parou as atividades. A Ponte é o único que não interrompeu as atividades. Então, pra mim, é o time mais velho do Brasil. Só por isso, gente, já merecia todo o respeito e consideração. Você foi para uma semifinal com a Ponte Preta, você deve motivar seu elenco, deve motivar sua torcida. Mas olha, tem certas coisas que você não deve declarar no microfone. Não pega bem. E quero dar aqui meus parabéns para o Hélio, para os jogadores que hoje sim mantiveram os nervos no lugar, fizeram uma partida tranquila e deram dentro de campo a resposta que tem que ser dada para esse tipo de atitude. Isso eu falo até para torcedor, até para membros dos times de rivais mesmo. Estou falando até para o Guarani. Eu tenho amigo bugrino que tem o maior respeito com a Ponte Preta, assim como eu tenho com o Guarani. Eu acho que certas coisas a gente não fala. Eu posso falar lá na minha casa, lá no meu quintal com os meus amigos, eu posso falar. Mas na imprensa, não. Porque, Kleber, amanhã você poderia estar numa situação diferente, sendo sondado para dirigir a Ponte Preta. Então, determinados tipos de declarações que você faz e que profissionais fazem aí, esquecendo que o mundo da bola, ele gira como o mundo. Amanhã a situação inverte. E aí? Como é que vai fazer? Tá bom, galera? Só um toque. Mas eu gostei. A molecada da Ponte foi firme. Quero aqui, então, agora agradecer essa oportunidade que o Carlão me deu de trabalhar com essa fera. Esse menino, gente. É fera. Anote o nome desse menino aqui, gente. É fera. Que, olha, Lucas, parabéns. Ótima transmissão. Prazer estar com você. E para nossa felicidade, a Macaca, enfiou 3. E como eu tava falando aqui, com todo respeito, gente, mas eu sou torcedor ponte-pretano, tá bom? 15, já foi, hein? Vocês têm que fazer 3 para ir pro empate. A Ponte não vai dar mole aqui. Desculpa. O grande tá passando para ir pra final, tá bom? Nação ponte-pretana, o Gordo falou muito. Fui! Beijo do Gordo! Esse Frank Francisco sem chapéu, hein? Ele prometeu. Muito bem, em 30 segundos para a Prone Alimentos você confere a ficha técnica de Ponte 3, 15 de Piracicaba 0. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo.
Lucas de Souza. E numa partida que praticamente garantiu a macaquinha na Série A1 do Campeonato Paulista, o técnico Hélio dos Anjos mandou a campo o Kaique, Luiz Felipe, depois o Everton, Fábio Sanches, Arthur, depois Edson e Júnior Tavares, Amaralzinho, Leonaldi, depois Ramonzinho, Cássio Gabriel, depois Guipira e Matheus Jesus, e na frente Pablo Diego e Gé. Ainda no banco de reservas tinha o Pedro Rocha, Filipinho, Dudu, Eliel, André, Tiagão, Jean Carlos e Maurício. Time do técnico Kleber Gaúcho mandou a campo o Alain, o Wellington, João Maestro, Ian Carlo e o Eric Daltro. No lugar dele entrou o Enzo, Iacovelli, depois Jonathan, Vitor Braga e Samuel, Lucas Xavier, depois Lúcio Flávio, Arthur e Anderson Cavalo, depois Maicon Aquino. Ainda tinha no banco de reservas o Leonardo, o Alex Nágilo, Rodolfo Mol, Luizão, Felipe Benedetti, o Matheus Melo, o Lúcio Senna e também o Mica. A Ponte Preta fez os 3 gols no segundo tempo. Primeiro tempo sem gols, 0-0. No segundo tempo anotou com um gol de pênalti de Matheus Jesus. Depois um gol de Gé após uma tomada de bola no campo de ataque. O terceiro gol marcado pelo Ramonzinho em chute de fora da área. A partida foi apitada pelo Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado pelo Marcelo Carvalho Bangassi, pelo Mauro André de Freitas. O quarto árbitro Salim Fim de Chaves e no VAR a senhorita Daiane Muniz dos Santos. Para um público de 10.659 pessoas, uma renda de 179.275 pessoas nesse dia 25 de março de 2023, 6 horas mais 5 minutos, horário de Campinas, e essa ficha técnica da partida entre Ponte 3, 15 de Piracicaba 0. Ficha técnica do jogo. E com a ficha técnica nós encerramos mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Jornada esportiva sempre num oferecimento de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Potil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá. Hoje é sábado, sábado pede pizza. E pizza é só lá na Pizza do Dadá. Coordenação de esportes é dele, Carlos Corsato. Grande abraço e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui empunhando o microfone dos canais Futebol Interior. Agradecer demais a grande audiência. Grande audiência, o pessoal continua mandando mensagem. Muito obrigado pelo carinho, galera. Esperamos que nós aqui do Futebol Interior tenhamos cumprido com a sua expectativa. E a prova é essa, né? Quando você manda mensagem, participa conosco, sabemos que você está gostando do nosso conteúdo, que é feito para você, torcedor. Agradecendo também a direção comercial de Claudinei Corsi, direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu sou o Lucas de Souza, me despeço por aqui. Fique com Deus, até a próxima. Fui. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.